Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, e nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. E hoje todos juntos em uma só emoção com a seleção brasileira em campo. Vai começar a era Carlo Ancelotti no comando técnico do Brasil. Treinador italiano, treinador estrangeiro que chega para comandar a seleção brasileira. Tenta colocar ordem na casa na seleção pentacampeã mundial. Afinal de contas, já estamos na contagem regressiva para o Mundial, para a Copa do Mundo no próximo ano. O Brasil encara o Equador em Guayaquil. Guayaquil, no Equador, casa da seleção equatoriana nesta noite de quinta-feira. E o Brasil, pela 15ª rodada das eliminatórias da Copa, vai em busca da vitória. Depois da derrota sofrida, cachapante no último jogo de Dorival Júnior no comando técnico do Brasil, quando o Brasil foi goleado, foi massacrado, perdeu vexame, deu vexame para Los Hermanos Argentinos, Dorival Júnior caiu. Depois de muito tempo, de muita espera, chegou o treinador italiano. Brasil é o quarto colocado com 21 pontos, o Equador é o segundo
12º com 23. Lembrando que nas eliminatórias sul-americanas, apenas a Argentina já tem a sua vaga segurada para o Mundial do próximo ano, mas o Equador e o próprio Brasil estão com as vagas bem encaminhadas, já que 10 seleções estão disputando as eliminatórias sul-americanas e 6 vão diretamente para a Copa do Mundo e o 7º colocado ainda disputa uma repescagem. Equador e Brasil, 8 da noite no horário oficial de Brasília. A bola rola no Monumental, que é a casa do Barcelona, na cidade de Guayaquil, a nível do mar, não tem altitude. E o Brasil com algumas modificações para encarar a seleção equatoriana, que também vem com um time bastante modificado. Para quem esperava Ener Valencia, não joga, começa no banco. Para quem esperava também as escalações ou a escalação de outros jogadores neste time principal da seleção equatoriana, nada disso. Um time diferente para encarar a seleção brasileira já em Guayaquil. E aqui na Bandeirantes, você ligado no FM em 85,7 pelos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, TuneIn, Bandplay, demais aplicativos e também através do nosso canal no YouTube. Já estamos com a nossa live ao vivo com imagens da nossa equipe. Não esqueça, você pode deixar o seu like, compartilhar nos grupos de WhatsApp. Acompanhe conosco a seleção brasileira, a estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico do Brasil contra o Equador do argentino Sebastián Becassés. Já tem bola rolando para você aqui na Bandeirantes em nome de Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. rochaautopeças.com.br. Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e Desktop, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bamba. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos a um rápido intervalo e já tem muito mais sobre Brasil e Equador aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Registrado. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes, agora girando o timaço de Carlos Batista. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva com o Brasil em campo já. 8 da noite no Equador, diante da seleção equatoriana que ocupa a segunda colocação nas eliminatórias sul-americanas com 23 pontos. Vladimir Catarino vem chegando com as últimas do Brasil. Vai começar a era Carlo Ancelotti no comando técnico da seleção pentacampeã mundial. Alô, Vladimir, um grande e forte abraço para você. Boa noite. Oi, Boles. Boa noite para você. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes. Pois é, né? Tão aguardado, tão esperado, tão aclamado pelo torcedor brasileiro. Carlo Ancelotti começa a sua trajetória oficialmente como treinador da seleção a partir desse jogo contra o Equador.
Brasil, que vem de derrota acachapante para a seleção da Argentina, culminou com a demissão do técnico Dorival Júnior e agora, sob o novo comando, tenta retomar o caminho do bom futebol para o mais rápido possível garantir a sua classificação, a sua vaga na próxima Copa do Mundo. O time tem mudanças, a principal novidade, Estevão, pela primeira vez começa como titular na seleção brasileira, já que Rafinha está suspenso por 2 cartões amarelos. Marquinhos é mantido como capitão do time, ele que recentemente conquistou o título da Champions com a equipe do PSG, é mais um homem de confiança. No mais, a mesma base que estava sendo convocada, enxertada por jogadores experientes que voltam à seleção brasileira para enfrentar o Equador em busca da vitória e melhorar a sua condição nesta tabela de classificação. Boles. E como chega a seleção equatoriana para este jogo, a seleção do Equador que pode confirmar nesta rodada, são 2 rodadas, né? A 15ª e a 16ª já na próxima terça-feira. A seleção equatoriana, como chega para este jogo, Vladimir? Chega embalada, são 7 partidas de invencibilidade nas eliminatórias. A última derrota do Equador, curiosamente, foi para o Brasil, no primeiro turno, lá em setembro do ano passado, pelo placar de 1-0. Setembro do ano retrasado, né? Ainda em 2023. A seleção equatoriana vem com novidades, o técnico Sebastián Becassés faz algumas alterações, até poupando jogadores, pensando exatamente no fato de termos 2 jogos nesta rodada dupla. O próximo vai ser contra o Peru. A equipe do Equador, que tem a melhor defesa desta eliminatória, é o time que menos perdeu também na competição, confia no fator casa para conquistar mais um resultado positivo daqui a pouco. Boles. É a vice-líder e seleção do Equador está 8 atrás da já classificada Argentina e 2 à frente do Uruguai, terceiro colocado. No Brasil, que tem 21, que é o quarto, e da seleção do Paraguai, que ocupa a 5ª colocação nas eliminatórias sul-americanas, também com a seleção, né, do Paraguai, também nesse momento na 5ª colocação. Já já a bola rola em Guayaquil e aqui na Bandeirantes, a análise do jogo será do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um grande e forte abraço, a sua expectativa, boa noite. Boa noite, Boles, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Eu tenho aqui várias perguntas que o jogo vai responder. O Brasil vai melhorar na parte defensiva, com a entrada principalmente de Alexandro na lateral esquerda e Casimiro na cabeça da área? O Brasil vai ter como em termos de transição ofensiva? Quem vai jogar por dentro para ser o meio armador? Vai ser o Vini? Vai ser o Estevão? É outra pergunta que tenho para finalizar meu comentário de início. E Richarlison, como será? Vai ser o Richarlison de antes da Copa do Mundo passada ou ultimamente o jogador que teve vários problemas fora de campo, infelizmente? De qualquer maneira, a minha expectativa é grande, porque acredito que Carlo Ancelotti tenha tamanho, condição e capacidade para poder efetivamente organizar melhor a seleção brasileira. Boles. Informações do Brasil e do mundo aqui na Rádio Bandeirantes, hoje com jogos das eliminatórias sul-americanas. Nós já tivemos classificações de seleções, classificações inéditas para a Copa do Mundo. Afinal de contas, a Copa do Mundo saltou de 32 para 48 seleções, enfim. Tem o tal do Lamine Yamal também deitando e rolando no futebol europeu. Enfim, as informações do Mundo da Bola aqui na Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Um grande e forte abraço para você. Boa noite, Edu Zaço. Boa noite, grande Boris. Um abraço a você, a todos da equipe, Catarino, CH. Um abraço especial aos amigos da Bandeirantes, hein? Olha, é o seguinte, CH acompanhou Espanha e França, 9 gols. A Espanha venceu 5-4, tá na final da Liga das Nações contra Portugal, domingo, a grande final. Que jogo foi esse? CH me passou as informações, falo já. Trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa, o famoso PP na mesa e o Luquinha Pessoa no YouTuber Man. Agora vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Eliminatórias, então é a 15ª rodada, falta 15, 16, 17, 18, faltam 4 para acabar. Os 6 primeiros, já disse o Bolis, os 6 primeiros vão para a Copa e o 7º faz uma repescagem com o adversário ainda não definido pela FIFA.
Olha, então, 20 horas além do Equador, o Brasil tem Paraguai e Uruguai em Assunción. 22 horas, Santiago, Chile e Argentina. Tá frio, hein? Tá frio. Amanhã, 2 jogos que encerram a 15ª rodada. 17h30 em Barranquilla, Colômbia e Peru. 19 horas em Caracas, Venezuela e Bolívia. Na terça-feira, mais uma rodada. O Brasil pega o Paraguai na Neoquímica. Ingresso já vende, hein? Ingresso vai de R$100 a R$480. Ingressos à venda já. Para terça, 20h45, Brasil e Paraguai, repito. Depois, só no começo de setembro, é que tem as 2 últimas rodadas e fim de papo nessa eliminatória sul-americanas. Olha, a Liga das Nações, hoje na Arena Mercedes-Benz, em Stuttgart. A Espanha 5-4 na França. Mais um jogo, olha, 1-0 Espanha, 2-0, 3-0, 4-0 Espanha. Aí que a França fez com o Mbappé de pênalti. Aí a Espanha fez 5-1 e aí começou a reação. 5-2, 5-3, aos 48, o quarto da França. Mas ficou assim, hein? Espanha 5, França 4 ontem. Portugal ganhando a Alemanha por 2-1, então a grande final é domingo em Munique, 16 horas, hora de Brasília, Portugal e Espanha. É o seguinte, na Série B, instantes finais, lá em Ribeirão Preto, Botafogo 0, Coritiba 0, a Série B. Aliás, a Série B não vai parar. Vai parar o Brasileirão, porque tem o Mundial de Clubes, tem a data FIFA e tal. Até a Série C vai ter uns intervalos aí. Mas a Série B de Bandeirantes não vai parar. E 0-0, então Botafogo Curitiba, muito ruim esse resultado para o Botafogo, que sai momentaneamente da zona de rebaixamento. O Novo Horizontino amanhã recebe a Chapecoense e sábado a Ferroviária joga no Independência contra o América Mineiro. E por enquanto você ficou aqui em Dia com a Bola. Bandeirantes. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Bandeirantes, futebol, Leandro Bolis. Tá registrado. Você vem comigo no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Já 8 da noite, a bola rola, 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas. É o Brasil em campo de Carlo Ancelotti para o seu primeiro jogo no comando técnico da seleção. Encarando o Equador, jogando no Monumental de Guayaquil. A casa do Barcelona. Barcelona e Guayaquil é a casa... Estádio Monumental, inclusive nós tivemos a realização da decisão das eliminatórias, ou melhor, a decisão da Libertadores da América em Guayaquil em 2022, quando naquela ocasião o Flamengo, uma final brasileira contra o Atlético Paranaense, gol do Gabigol, venceu o Mengão, o Furacão, pelo placar de 1-0. Hoje recebe, portanto, a seleção brasileira. E sem perder tempo, direto e reto aqui na Bandeirantes Campinas, do FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos demais aplicativos. Chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Como é lindo o nosso hino, né? O Brasil está escalado com Alisson, é o goleiro 1. 13 para Wanderson. 4 Marquinhos, capitão do time. 3 Alex, meia dúzia para Alexandro. 5 Casemiro. 8 Bruno Guimarães. 7 Gerson. 20 Estevão. 9 Richarlison e 10 para Vini Júnior. Repeteco da seleção brasileira pela primeira vez, comandada pelo italiano Carlo Ancelotti. Alisson é o goleiro com a 1. 13 para Wanderson. 4 Marquinhos, capitão do time. 3 Alex, meia dúzia para Alexandro. 5 Casemiro. 8 para Bruno Guimarães. 7 Gerson. 20 Estevão. 9 Richarlison. 10 Vini Júnior é o time titular do Brasil, que no banco terá à disposição Bento, goleiro 12. Hugo Souza, outro goleiro 23. Danilo com a 2 a zagueiro, Léo Ortiz também zagueiro 14, Lucas Beraldo zagueiro com a 15, Carlos Augusto lateral esquerdo 16, Ederson volante 17, Andrei Santos volante 18, Andréas Pereira meia 19, Antony atacante com a 11, Matheus Cunha atacante 21 e Gabriel Martinelli atacante com a 22. O Equador joga em casa, escalado com 1 para Galíndez, 4 Ordonhes, meia dúzia Pátio, 3 para Encapié, 7 Estupian, 15 Vite, 21 para Alan Franco, 23 Moisés Caicedo, 9 Ieboa, 16 para Minda e 19 Angulo. Repeteco do time do Equador de Galíndez, Ordonhes, Pátio, Encapié, Estupian, Vite, Alan Franco, Moisés Caicedo, Ieboa, Minda e Angulo. No banco de reservas, Sebastião Becassés escala Moisés Ramírez, é goleiro 12, Gonçalo Vale, também goleiro 22, Preciado, lateral direito 17, Félix Torres, zagueiro com a 2, Arreaga, zagueiro 14, Christian Ramírez, lateral com a 5, Medina, também lateral 8, Mendes, volante com a 20, Kendry Paes é meia com a 10, Kevin Rodrigues, atacante 11, Brian Ramírez, atacante 13 e Joe Mercado é atacante com a 18. Arbitragem do jogo. Apita o jogo uma equipe totalmente chilena. Piero Mazza é o árbitro da partida. Ele vai ser auxiliado por Cláudio Rutia na bandeira 1, Alejandro Molina, bandeira 2, quarto árbitro é o Francisco Gilabert e no VAR, José Cabeiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. A própria pontuação da seleção equatoriana jogando em casa já diz, já aponta como é que vai ser a dificuldade da seleção brasileira na partida. O Brasil vem com um outro treinador, uma outra mentalidade, uma arrumação e convocação diferentes. Vamos ver como é que o time vai se comportar dentro do campo. Eu confesso, estou com uma expectativa alta, não espero uma metamorfose no futebol, mas espero que o Brasil esteja mais organizado, principalmente na parte defensiva. O Brasil tomou gols nessas eliminatórias como nunca tomou. Então há necessidade de uma arrumação e eu acho que isso está diretamente ligado à convocação do Casemiro como primeiro volante e também do Alexandro do Flamengo, lateral esquerdo.
Se o Brasil tiver equilíbrio efetivo na partida, eu acho que Vini, Estevão, Gerson e Richarlison, além do Bruno, que vem por trás como segundo volante, tem total condição de fazer uma partida com a bola com qualidade. É mais expectativa e torcida do que algo concreto. Tudo novo, e eu espero que o Brasil, Leandro Bolles, comece com o pé direito. Os times estão entrando em campo nesse momento. A seleção tri, né? Como é chamada a seleção equatoriana tricolor. Não em função dos títulos, porque o Equador é uma seleção inexpressiva. É bem verdade no continente sul-americano e também em nível mundial. Mas nas cores amarela, vermelha e azul, a seleção do Equador, tendo como capitão Hincapié, jogador que atua no Bayer Leverkusen da Alemanha. Ele é o capitão, e do outro lado o Brasil, do Marquinhos. O Brasil hoje de azul, Marquinhos, portanto, capitão do Brasil. Aliás, nós tivemos a decisão da Liga dos Campeões da Europa no último sábado, a vitória do PSG, a goleada para cima da Inter de Milão pelo placar de 5-0. E a dupla de defesa titular estará em campo do time francês. Marquinhos, capitão do PSG, capitão do Brasil hoje, e o Pacho, jogador jovem que chegou ao time do PSG com uma certa desconfiança, mas se tornou titular, deixou, por exemplo, o brasileiro Lucas Beraldo no banco de reservas. A gente percebeu ali nas imagens, né, Vladimir, aquela chegada ali dos atletas, quando os garotos, os mascotes, né, acabam recebendo os jogadores, que o Pacho era o jogador mais festejado pelos garotos, pelos torcedores, pelos jovens torcedores do Equador, ou seja, mesmo o jovem já consegue ser aí, já passou a ser um jogador de referência para os jovens no futebol equatoriano, principalmente pelo título conquistado. Temos o som ambiente do hino. Vamos então com o som ambiente do hino nacional brasileiro, na sequência o hino do Equador. Já, vamos sentar no som ambiente. Boris. Pois não, Edu? Não, só para informar, enquanto isso, ela terminou, você interrompeu uma transmissão eliminatória para informar um jogo aqui da Série B, né? Terminou Ribeirão Preto, Botafogo 0, Curitiba 0. Só lembrando aqui, a convocação da seleção, né? Goleiros é o Alisson, que é titular, você me corrige, por favor, Alisson hoje é titular. Joga no Liverpool, tem o Hugo Souza do Corinthians e tem o Bento, que está na Arábia Saudita, aqui jogou no Atlético Paranaense. Vai começar? Não. Zagueiros, Marquinhos, né, que hoje é titular, jogou no Corinthians, tá no PSG, você já falou, fez dupla aí com o cara do Equador. Pacho, que bela dupla, hein? Bela dupla, que belo título. Tem o Lucas Beraldo, que é do PSG, Danilo, que joga no Flamengo, Léo Ortiz, quem diria, hein? Que fase, Léo Ortiz é do Flamengo. E você me corrija, esse aí que tá a minha dúvida, esse Alex, porque tem Alex e Alexandre. O Alex número 3... O Alex é zagueiro do Lille, né? Ele foi muito bem no futebol francês. Primeira convocação dele, ele tem o mesmo nome do lateral esquerdo, né? Do Alexandre. Mas ele vai ser chamado, pelo menos na seleção brasileira, de Alex. Então o Alex número 3 é que joga no Lille. E esse número meia dúzia, Alexandro, é do Flamengo. Isso, que era da Juventus, disputou inclusive Copa do Mundo já. Deixa eu ver aqui, vamos lá, Casemiro, acho que, juro por Deus, os que mais jogaram, de todos que estão na seleção, e que mais jogou no Brasil foi o Casemiro, época do São Paulo, né? Bom, tá aí o Casemiro, que é do Manchester, Bruno Guimarães. Bom, olha, eu tô falando aqui dos zagueiros, né? Que foram convocados. Os laterais, Wanderson do Mônaco, Alexandre do Flamengo, vai jogar, Carlos Augusto da Inter de Milão e o Wesley do Flamengo. Meio-campista que foram convocados, Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do Manchester, Gerson, vai jogar do Flamengo, Ederson do Atalanta, esse Andreas Pereira, ele tá no banco, tá no Fulham da Inglaterra, e o Andrei Santos do Stuttgart. Estrasburgo da França, perdão. Esses são os atacantes. Vini Júnior, tem o Rafinha, tem o Richarlison, bons tempos do Fluminense, Matheus Cunha, Antony, que tá no Betis, era do São Paulo, e o Estevam, que moral, hein? Escaladíssimo Estevam, vai começar jogando. Essa é a seleção que foi convocada. Até fiz um levantamento aqui, viu, o Boris? E eu falo de tudo, porque hoje ninguém mais conhece a seleção, você não tem mais vínculo. Eu me lembro do Vini, claro, saindo do Flamengo para ir para o Real Madrid. Me lembro vagamente do Richarlison no Fluminense.
Lembro do Marquinhos do Corinthians. O Richarlison não era convocado desde 2023, se bem que ele passou por uma séria lesão, né? Machucou o joelho, ficou fora, mas desde 2023 não era convocado o Richarlison. E tem um cidadão aqui que passou pela base do 15 de Piracicaba, você sabe qual é? Ah, é o Beraldo. Aê! Lucas Beraldo, aliás... São Paulo não pagou a segunda parcela ainda lá. Bom, é o seguinte, a seleção equatoriana também está escalada e muita gente esperava, Vladimir, Ener Valencia titular, Kendry Paz, jogadores mais conhecidos, né? O Kendry Paz, por exemplo, vai jogar no Chelsea justamente com o Estevão. Ener Valencia atua, né, no futebol brasileiro, na equipe do Internacional de Porto Alegre, mas o BKSS acaba optando por uns jogadores mais jovens, né? De pouca minutagem no futebol equatoriano, como por exemplo o Angulo, o Minda, o Eboé um pouquinho mais experiente. Em contrapartida ele tem Alan Franco, que atua no futebol do Brasil, tem o próprio Moisés Caicedo, que joga lá no Chelsea, alguns são jogadores rodados, mas existia uma expectativa em relação a esses jogadores, né? Mas eles começam o jogo no banco. Não há uma explicação oficial dada pelo árbitro, ou aliás, pelo técnico, né? Mas as especulações da imprensa equatoriana dão conta, Boris, de que o técnico está tentando reservar força máxima para o próximo jogo, né? Que é o jogo contra o Peru, fora de casa, onde teoricamente seria um jogo mais equilibrado para o Equador buscar a vitória e sim assegurar a sua vaga para a Copa do Mundo, né? Essa especulação de que o jogo contra o Brasil é um jogo muito mais difícil, claro, pelo fato do Equador jogar em casa, traz esse equilíbrio, talvez forças guardadas aí para o confronto da terça-feira fora de casa contra o Peru. CH, o Brasil hoje não tem Rafinha, né? O Rafinha está suspenso, vem jogando muita bola com a camisa do Barcelona, vem tendo bons jogos também, atuando pela seleção brasileira, que a fase da seleção não é boa, e o Ancelotti na sua primeira convocação, ou na sua primeira equipe titular, coloca o Estevão. Fará muita falta o Rafinha no jogo de hoje, ou o Estevão vai dar conta do recado, na sua opinião, em CH? Tem qualidade técnica para dar conta. O Rafinha sempre faz falta. Ele seria o titular, ele está suspenso e vai jogar o Estevão. Agora eu estou curioso para ver taticamente como é que o Estevão vai atuar. Se aberto pelo lado direito, fechando por dentro porque a canhotinha dele é mágica, ou ele vai jogar aberto, ou por dentro ou por fora, a gente vai acompanhar. Mas eu tenho certeza que tecnicamente ele tem toda a condição de dar conta, Boris. Só um detalhe em relação ao estádio, quem está assistindo pela televisão e ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes, alguns espaços vazios. Ocorre que a Conmebol acabou punindo, a FIFA na verdade, né? Porque eliminatórias é um jogo de Copa do Mundo, um jogo que tem o comando da FIFA. Ela determinou a redução da capacidade do estádio entre 20% e 25% devido a uma punição com repetidos cânticos homofóbicos entoados pela torcida equatoriana no jogo contra o Peru, em outubro de 2024. A seleção equatoriana é reincidente, já havia enfrentado uma restrição de 15% do público por incidentes semelhantes, e na ocasião cânticos ofensivos, incluindo insultos homofóbicos contra torcedores peruanos, foram registrados pela FIFA, o que resultou na penalidade. Mas é o seguinte, olhando assim, o estádio tá lotadinho e difícil, todo mundo de amarelo, né? Difícil achar espaço vazio no estádio, né? O torcedor equatoriano tá muito satisfeito com a campanha, claro, e muito confiante nessa Copa, seleção. Né, desta vez não tem como, vai pra Copa o time do Equador. O Equador que disputou as Copas do Mundo de 2002, 2006, 2014 e a última em 2022, no Catar. E tem tudo aí para se classificar, já inclusive nesta rodada das eliminatórias da Copa, nesta rodada dupla para a Copa do Mundo de 2026. Praticamente tudo pronto, a bola vai rolar em Guayaquil. Aliás, o jogo já está atrasado, né? Aí tem um patrocinador do jogo, olha aí, ele vai levar numa sacola, numa mochila, a bola do jogo. Olha que bacana aí. Chegou o cidadão, ele parece Coutão, lá de Americana, grande Coutão. O quarto árbitro agora está cumprimentando ali o Carlo Ancelotti. Tá de terno, gravata, o terno não tá aberto não. Aliás, tá aberto, não tá fechado não. Sempre com chicletes, ele gosta do chicletinho ali. Não é o mesmo, claro, mas não. Ele tá sempre utilizando o chiclete. É isso aí, eu acho que é aquele de menta. Tudo pronto, o árbitro chileno vai autorizar Piero Massa. A bola vai rolar pela 15ª rodada das eliminatórias da Copa. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, eliminatórias sul-americanas. Vamos juntos, o Brasil de azul, o Equador de amarelo. A saída com a seleção brasileira, Richarlison no centro do gramado. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes.
Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Aqui na Rádio Bandeirantes, sempre com muita descontração, alegria, mas acima de tudo muita informação. Na Bandeirantes Campinas, bola rolando, começa a era Carlo Ancelotti no comando técnico da seleção brasileira, que começa hoje. A gente espera com um final feliz, com a conquista do hexacampeonato. Brasil buscando, perseguindo o 6º título mundial. Terá oportunidade no próximo ano. E arranca o Brasil com o Estevão. Já meteu no comando, passou muito forte para o Richarlison. Chega primeiro lá atrás, ouviu o corte, a bola recuada para o goleiro. Richarlison pressiona, toca na bola, a bola vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para a seleção equatoriana. Com jogadores conhecidos também do cenário europeu, como o Hincapié, titular do Bayer Leverkusen, que o ano passado conquistou o título alemão. Este ano não fez uma boa campanha não, além do Pátio, né? Que é o principal jogador da atualidade desta seleção equatoriana, zagueiro que atua no PSG, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa. E tem o treinador argentino, o Sebastián Beccacece. Chegou inclusive a ser cogitado para comandar times do Brasil, depois principalmente de uma classificação que ele teve com o desconhecido Defensa e Justiça em um jogo eliminatório da Copa Sul-Americana no Morumbi, quando eliminou o time do São Paulo. Depois rodou, teve outras participações aí e agora comanda a seleção do Equador. Aqui vem o Brasil para o campo de ataque, para cima do Pátio. Sai da ponta, vem para a meia, lá do outro lado, Gerson, ele volta a bola para Alexandro. Alexandro por dentro para Casemiro, que também volta ao time do Brasil. É homem de confiança do Ancelotti. Leva para o fundo, prepara o cruzamento, olha o Brasil chegando, a bola foi desviada. O árbitro ficou indeciso, Vinícius Júnior, camisa 10 do Brasil, tentou, mas foi o último a tocar da bola. É mais um tiro de meta para a seleção equatoriana. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você está nos acompanhando? Então mande a sua mensagem, participe, interaja conosco com a sua expectativa. Vai dar samba, Carlo Ancelotti no comando técnico do Brasil, com a sua expectativa. Participe conosco, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Está jogando com aquela bola curta, o time do Equador, mas aí o Galindo é pressionado, o goleiro levanta a bola para o campo de ataque. Tira lá atrás a zaga do Brasil, Moisés Caicedo de cabeça, bola por dentro para Alan Franco. Já faz a abertura aqui pela esquerda para Estupinhan. Ele parou, prendeu, ele pensou, gosta de trocar passes, o time equatoriano com a bola no chão. A bola volta de novo para o Equador com Estupinhan, que joga na Premier League. Joga no Brighton, ele empurra por dentro, fez o passe curtinho ali pro Viti. Viti recomeça no campo defensivo, bola curta pro Hincapié. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, trabalha do outro lado na zaga central com o Pátio. Pátio recolhe, domina, Richarlison marca. Sai na marcação agora o Vinícius Júnior, pressiona o Gerson, Moisés Caicedo, volta a bola pro Hincapié. Abertura aqui na ponta, recebeu, dominou o Minda. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, deixou curtinho de novo o passe pro Estupinhan. Meteu lá na esquerda o lançamento, olha a checada da seleção do Equador, o lançamento pro Estupinhan. Foi muito forte, a hora saiu. É lateral para a seleção brasileira bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Brasil que volta a campo já na próxima terça-feira, 9h45 em Itaquera, encara a seleção do Paraguai. Também na seleção brasileira com Bruno Guimarães, pressiona a seleção equatoriana, bola colocada para fora. Aponta o árbitro lateral, mais um para a seleção brasileira bater. Vamos chegar a 4 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Guayaquil. Lateral para a seleção brasileira bater com Wanderson. Sobe a marcação, o time do Equador, o Richarlison domina, protege para cima da marcação, ele tentou o passe, a bola não saiu, Bruno Guimarães tentou por dentro, chega para tirar Moisés Caicedo, ângulo briga, o toque de cabeça para trás do Casemiro, ela sobra de graça para a seleção do Equador, que vem para o campo de ataque, recebeu, dominou, Minda, foi ao solo, o árbitro está marcando a falta. Na meia esquerda é falta para a seleção equatoriana bater, Vladimir Cantarino. A falta foi cometida ali era o Marquinhos quem estava no lance, o zagueiro brasileiro. O Casemiro reclama, diz que não aconteceu. A falta na verdade foi na sequência, né? Nem foi o Marquinhos, não, foi o Bruno Guimarães quem chegou por ali para cometer. Na verdade o Wanderson, lateral, falta para cima do Minda. É oportunidade para o Equador mandar a bola para a área. O Minda que atua no futebol da Bélgica, no Bruges, ele e o lateral direito Ordonhas. Foi ele quem acabou sofrendo a falta, tem falta para fazer a cobrança, seleção equatoriana, pressão da galera equatoriana presente no estádio Monumental em Guayaquil.
Vem para a cobrança da falta, seleção do Equador com Viti. Ele que atua no futebol canadense, joga no Vancouver. Preocupado o goleiro Alisson. Autorizar a cobrança, pé esquerdo, levantamento pra boca do gol. Subiu lá dentro para afastar Alexandro, o zagueiro. O Alexandro, lateral, tentou evitar a saída da bola, não conseguiu. É escanteio, não, lateral, conseguiu sim. Lateral apenas para a seleção do Equador. O Alexandro, Alex, né, chamado de Alex, tem 1,91 m. Como a gente disse no pré-jogo, atua no Lille da França. O campeonato francês, Lille fez uma boa campanha de 34 jogos possíveis, ele atuou em 10. Lille também disputou a Liga dos Campeões da Europa, ele atuou os 10 jogos do time francês. Vem para o programa de ataque, chega atrás para fazer o corte, Gerson, bola para o Alex. Pressionado, o zagueiro canhoto, recua para o goleiro Alisson. Dentro da sua pequena área, bate na bola, levanta o programa de ataque. Sobe, escolhe de cabeça para trás do Estupinhan. Quase a bola sobrou para o Estevão, mas só sobra para o Pátio. Pátio empurra por dentro ali com o cabelo descolorido. Quem domina é Moisés Caicedo, atua no Chelsea da Inglaterra. E aí o Ordonhas recua para o goleiro Galindes. Pressionado pelo Vinícius Júnior. Estevão também estava por ali. Ele tentou o passe, foi muito forte para o Estupinhan. A bola acabou saindo, é lateral para a seleção brasileira bater. 6 minutos, primeiro tempo, 0-0. 15ª rodada das eliminatórias da Copa. Vamos juntos com o Brasil em campo. É a seleção brasileira pentacampeã mundial. Dominou Alex, ele empurra para Alexandro, recebeu, dominou o zagueiro. Com o pé esquerdo, trabalha a bola curtinho com o lateral Alexandro. Se apresenta para o jogo Gerson, os dois que atuam no Flamengo. De novo Alexandro para Alex. Alex recolhe, domina agora com o pé direito, passe curtinho para o capitão Marquinhos. Todo atrás da seleção do Equador, dá uma pressionada agora com o Angulo. Ele volta a bola no círculo central, Marquinhos para Alex. Domina, para, prende, olha, pensa, observa, fazendo a sua estreia com a camisa do Brasil. Abertura pela esquerda para Alexandro. Recebeu, dominou, soltou, curtinho lá do outro lado, passe errado no Vinícius Júnior para Gerson. Já recupera a seleção equatoriana. Tenta a saída rápida com o Alan Franco. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, devolução boa, devolução do Eboa. Fez o passe por dentro, olha a chegada da seleção do Equador. Chega para acabar com a festa, Alexandro. Recuando para o goleiro Alisson. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 7 minutos cravados. Primeiro tempo. Eliminatórias da Copa, 15ª rodada de um total de 18 rodadas. Monumental em Guayaquil, no Equador. Segue Brasil e Equador 0-0, Edu. 22 horas tem Chile e Argentina e Assunção tem gol, é gol do Paraguai. Primeiro tempo, Paraguai 1, Uruguai 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes aqui, desce, vem bola para o grande ataque, a seleção do Equador com o Estupinhan, carrega a bola, soltou para Minda, linha lateral da grande área, estica a perna, Wanderson, vai atrás da bola, inclusive evita a saída pela linha lateral, deixa para Estevão, falta. Aí o Estupinhan claramente não teve disputa na bola, acabou colocando os dois braços no peito do Estevão, o jogo está parado, Catarino. Falta clara, né? O Estupinhan acabou acertando ali o rosto do lateral brasileiro. O árbitro em cima do lance marcou a infração. Era o Estevão quem estava no lance. Falta marcada pela arbitragem. Quinto jogo do Estevão, na seleção brasileira principal. Primeira dele como titular. O Brasil que no jogo do primeiro turno, jogando em Curitiba, na casa do Coritiba, no Couto Pereira, venceu a seleção do Equador pelo placar de 1-0. Bola para Alex. Ele abre na ponta para Gerson. Mata no peito, coloca no terreno. Tem muita qualidade com a perna esquerda. Apressionado ali pelo Angulo, ele consegue se livrar do marcador, soltar para Vinícius Júnior, tentou a tabela, Richarlison tentou a devolução, corta Pátio em ótima fase, tirou a bola, voltou para a seleção do Brasil, Vinícius tentou a finta, caiu, reclama de falta, o árbitro chileno manda seguir, recupera a seleção do Equador com Ordonhas, pé direito na bola, tentou o lançamento para Angulo, Alisson. Chegou a sair da área, deu 2 passos para trás e dentro da área defendeu com as mãos, sai jogando curtinho para Marquinhos. CH quer ouvi-lo, comecinho no jogo no Equador, 0-0 Equador e Brasil. Jogo bem equilibrado, o Brasil organizado na parte defensiva, recomposição rápida, pressiona a saída de bola. O problema é que é tudo novo, né? Não dá para exigir muita coisa, mas na articulação das jogadas de ataque, meio campo, ataque, por enquanto, o Brasil está devendo. Grande Carlos Matosinho, tá sempre ligado, tá dizendo que o Brasil vence 2-0. A Thalita está conosco aqui na Bandeirantes, valeu Thalita, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência conosco. Patrick tá ligado, quem mais? A Verônica também, grande abraço, Verônica. Beleza, Verônica e o Patrick estão ligados aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixa o seu like. Passando frio, mas bem alimentados. É isso aí. Tentou vir por grande ataque, a seleção do Equador se enrolou, Estupinhan perdeu a bola voltou para Bruno Guimarães no comando, Estevão de calcanhar para Vinícius, botou na frente, Pátio. Chega para cortar, sai jogando curtinho para Caicedo. Caicedo deixou o passe por dentro, recolheu, dominou a seleção do Equador.
Passa ali pro Eboá. Moisés Caicedo para Alan Franco. Alan Franco abre pela direita. Recebeu, dominou Angulo. Ele parte para cima da marcação do Alexandro. Balançou, tentou levar ainda de novo pro fundo. Cercado, marcado. Ele volta a bola para Alan Franco. Moisés Caicedo se apresenta. A bola solta para ele. Devolução para Alan Franco. Boa bola ali na lateral do grande área. Bateu cruzado. A bola desviada pro meio da área. Chega Casemiro para cortar para a seleção brasileira. Está jogando para Richarlison. Um pouco mais recuado. Solta o jogo para Wanderson. Wanderson de novo para Richarlison. Estupiñán pressiona. Ele recua para Marquinhos. Marquinhos tentou sair jogando no chão. Casemiro erra o passe. Aperta na marcação e já recupera a seleção equatoriana. Com 10 minutos, primeiro tempo 0-0. Até aqui ninguém teve uma grande oportunidade no jogo. Tenta a seleção do Equador. Boa inversão do Caicedo. Lá pela direita por Ordonhas. Recolheu, dominou, se apresenta para o jogo aberto na ponta. Tem o Angulo. Ele para, prende, olha, pensa, observa para Pátio. Todinho no campo de ataque. A seleção amarela. Hoje jogando com a camisa amarela. A seleção do Equador. O Brasil joga de azul. Caicedo pressionado pelo Gerson. Ele volta a bola na quarta zaga para o capitão Hincapié. Abertura aqui na ponta para Minda. Minda fez o passe curtinho. Deixou ali o passe pro Vite. Vite recolheu, dominou, tem o Minda aberto, se apresenta para o jogo e Eboá. Lançamento para ele, pé esquerdo, cruzamento para a área. Chega rasgando de qualquer maneira, era o Estupiñán. Quem se apresentava no campo ofensivo, chegou a zaga do Brasil para rasgar. Bola colocada para fora, é lateral para a seleção do Equador bater. Pouco mais de 11 minutos, primeiro tempo 0-0, eliminatórias sul-americanas. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Tenta o Equador, chega Wanderson, evitando a saída da bola pela linha de fundo, colocando a bola pela linha lateral no lançamento para o Minda. É lateral para a seleção do Equador bater. A quebra canhota vem para a bola o Estupiñán. Fez a cobrança do lateral, acabou recuando, deixando por dentro para Vite. Vite fez a abertura lá do outro lado, foi muito forte por Pátio. Ele correu e evitou a saída da bola pela linha lateral, mas perdeu aí a possibilidade de trazer o Equador por campo de ataque. Pressionado, recua para o goleiro Galíndez, atua no Huracán da Argentina. Levanta a bola para o campo de ataque, chega bem o Alexandro para cortar o zagueiro. Na sequência o Gerson foi forte para a dividida, mas ele acabou atingindo o jogador do Equador. O árbitro está dizendo que foi na bola. Não marcou a falta, mas ele para o jogo porque o jogador equatoriano está caído. Os dois, né? O Gerson também ficou caído por ali. Uma jogada forte, mas segundo a arbitragem não houve a falta. O jogo está parado para atendimento ser prestado tanto ao Gerson quanto ao jogador equatoriano. Era o Angulo que estava ali na disputa, o Angulo que joga no Anderlecht da Bélgica. E aí, CH, lance normal entre Angulo e Gerson? Não. O Angulo foi com o pé acima e pisou na panturrilha, lá do lateral da canela, quase na panturrilha. Tanto é que o Gerson até agora não levantou. Esse é lance de VAR, hein? O jogador do equatoriano agrediu o jogador brasileiro. Pisou. Agora, não sei se a arbitragem vai ver o VAR, mas esse foi o lance que vi. Bom, não foi pro VAR, o Gerson já está de pé, o Angulo também, o jogo é reiniciado em Guayaquil, no Equador. Está jogando a seleção brasileira com Marquinhos, ele recolheu, dominou na quarta zaga pro Alex. Alex tem a opção do Alexandro, gira para cima a marcação do Alan Franco e recua para o goleiro Alisson. Alisson sai jogando curtinho de novo para Marquinhos. Marquinhos parou, prendeu, olhou, pensou, teve a honra, né, a glória de levantar a orelhuda. O troféu da Liga dos Campeões da Europa no último sábado, a vitória do PSG, vitória, que vitória, né? Goleada para cima da Inter de Milão pelo placar de 5-0. Pela primeira vez o PSG conquistou o título mais desejado, né, entre os clubes europeus, a Liga dos Campeões da Europa. Bola colocada para fora, passe errado da seleção equatoriana, o Ancelotti já está ali, à beira do campo, tentando organizar o seu time. E agora o árbitro marca a falta do Richarlison. Cotovelo no rosto do Hincapié, ele está caído, o jogo está parado, Catarino. O Richarlison argumenta, né, de que não teve a intenção, mas acabou acertando sim o seu marcador, por isso o árbitro parou o jogo e marcou a falta de ataque. Está caído por ali o Hincapié, zagueiro do Bayer Leverkusen, capitão do time do Equador. Desktop, a internet oficial da Macaque do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Brasil pressiona a saída de bola do Equador. Consegue Galíndez o passe no peito do Ordonhas. Recolhe, domina o lateral que tem muita força. Já ultrapassa a linha marcatória, já no campo ofensivo. Fez o lançamento do comando pro Eboá. Recolheu, dominou Marquinhos. Cessar a marcação, ele trabalha a bola com a canhota. Deixou curtinho ali na entrada da grande área para Angulo. Angulo para Alan Franco. Parou, prendeu, olhou, pensou, se organiza ofensivamente a seleção do Equador com Vite.
Vite volta a bola para o zagueirão Incampié. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele passou para o Caicedo. Caicedo na cabeça do Graciano para o Vite. Vite empurrou para o Ordonhes na meia direita. Prende, segura e Eboá para o Ordonhes. Ordonhes faz o passe pela direita para Angulo. Troca passes, fica com a bola a seleção do equatoriano. O Brasil, nesse momento, se defende com as linhas próximas. Primeiro a sair a dar o combate é o Richarlison. Pátio na intermediária ofensiva, fez o passe por Ordonhes, recolheu, dominou o Brasil, arma a parede ali, evita a ação ofensiva da seleção do Equador. Bruno Guimarães toca na bola, mas a sobra volta com Vite. Vite recolheu, dominou, deu uma vacilante, perdeu na frente do Vinícius Júnior, foi brincar e perdeu na sequência a falta. Mais uma para cima do Gerson, agora foi o Eboá quem fez a falta, Catarino. O Vini roubou a bola, recebeu o combate ali na sequência. O Gerson também foi atingido, o árbitro marcou a segunda falta, é falta para o Brasil. Olha, cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi. Celotti está com 65 anos. Desde 2021 estava no comando técnico do Real Madrid. Antes, ele era o treinador do Everton da Inglaterra. Teve sucesso também na Itália, né, no seu país, no Milan. Entre outras equipes, na Juventus. Foi um grande meio-campista, né? Fez história na Roma com Paulo Roberto Falcão na década de 80. Bola para Marquinhos, na quarta zaga para Alex. Alex empurrou para Alexandre, devolve para Alex. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, joga tranquilo, o zagueirão do Brasil. Fez o passe para Marquinhos. Brasil tenta ação ofensiva. Tá aí o Anderson, domina para o setor direito. Parou, prendeu de letra. O passe do Bruno Guimarães para Estevão, tentou a finta, já deixou o primeiro para trás. Se chega na cobertura, Estupinhan. E Estevão pressionou, quase recuperou. Pressionou também o Bruno Guimarães. Sai jogando, consegue sair jogando a seleção do Equador. Tá aí o Moisés Caicedo carregando a bola. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, deixou curtinho para Alan Franco. Esse quem dominou o Vite. Vite parou, prendeu, devolveu pela meia para Caicedo. Caicedo de novo para Vite. Vite para Moisés Caicedo. Prende, segura e volta a bola para Estupinhan. Quase 17, primeiro tempo, 0-0 em Guayaquil, no Equador. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize seu orçamento. Lançamento para o Minda, chegou Wanderson colocando a bola para fora de cabeça, é a lateral para a seleção do Equador bater. 2 horas a menos em relação ao horário oficial de Brasília. Aqui em São Paulo, 8h23, no Equador. Em Guayaquil são 18 horas e 23 minutos. Quem domina para a seleção do Equador é o Incampié. Ele empurra para Pátio. Prende, olha, pensa, observa. Puxa a bola para Canhota, empurra por dentro para o Caicedo. Caicedo prende, segura. Bruno Guimarães chega na marcação. Esticou na ponta o lançamento, foi muito forte. Brangula, a bola saiu. É lateral para a seleção brasileira bater. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Vamos chegar a 18. Até agora nada, né? Não tivemos nenhuma grande oportunidade no jogo, Carlos Henrique. É uma briga muito grande no meio campo. Veja que o Gerson não consegue jogar, né? Ele pega na bola, tem 2 em cima dele, porque o Equador sabe que se deixar o Gerson jogar, ele vai acionar o Vini, o Richarlison e também o Estevão. O jogo é muito equilibrado, viu? Muito equilibrado. Os dois times marcando bem, mas repito o comentário anterior. O Brasil, na criatividade, por enquanto, está devendo. Na sua estreia em Copas do Mundo, a seleção do Equador em 2002, ano que o Brasil conquistou o pentacampeonato, ficou em último no seu grupo com uma vitória sobre a Croácia e 2 derrotas. 2-1 para a Itália, aliás 2-0 para a Itália e 2-1 perdeu para o México. Já em 2006, o Equador chegou às oitavas da Copa do Mundo. A Alemanha foi eliminado pela Inglaterra por 1-0 na fase de grupos, venceu a Polônia 2-0, Costa Rica 3-0, mas perdeu para a própria Alemanha 3-0. E aqui vem Brasil, Vinícius Júnior faz boa jogada, cruza para a boca do gol, chega para fazer o corte Vite. Colocando a bola pela linha de fundo, escanteio, primeiro para a seleção brasileira, Catarina. Primeira jogada que o Brasil conseguiu construir lá pela lateral, pela ponta, né? Cruzamento na área, a zaga tirou, agora a oportunidade na cobrança do escanteio brasileiro. Eu não consigo, mas você sim. Descreva o corte de cabelo do Vinícius Júnior. Olha, eu também estou tentando entender, mas gostei. Pretendo utilizar no meu também brevemente. Estevão vem para a cobrança, tem escanteio, a seleção do Brasil para bater. Alex na área, Marquinhos, Richarlison autorizado a cobrança. Partiu Estevão, levantou para a boca no gol, toque de cabeça, a bola ficou viva. Tirou parcialmente de defesa, na volta para Vinícius Júnior. Pé canhoto, cruzou para Alex, ele sobe, não consegue achar a bola. Chega cortando na categoria, o zagueiro da seleção equatoriana
E aí depois ele caiu pedindo falta, não vê absolutamente nada. O Incampié é lateral para a seleção brasileira bater. É a primeira chegada um pouco mais aguda da seleção brasileira no jogo. Brasil tem lateral para fazer a cobrança. Quase 20 minutos, primeiro tempo 0-0. O Wanderson cobrou o lateral, mas o árbitro está dizendo que não estava no local correto. O árbitro chileno Piero Mazza. Agora sim, ele autoriza a cobrança do lateral. Perto da linha de fundo, setor direito é lateral para a seleção do Brasil para bater. Richarlison se mexe, recebe, encampinha na marcação, ele gira. Tentou o cruzamento para bater o zagueiro equatoriano. Sobra para a seleção do Equador com o próprio Campier, ele tira. Brasil pressiona, sobe as linhas, já recupera com Marquinhos. Marquinhos solta o jogo para Alexandro. Empurrou na esquerda para Vinícius Júnior. Tá no mano a mano, botou na frente, tentou se livrar da marcação do lateral do Equador. Ainda ele parou, prendeu, tentava o passe na entrada da grande área. A bola foi desviada pelo Ordunhes. Foi embora em lateral para a seleção brasileira. Alexandro cobra, ele solta o curtinho para Gerson. Gerson para Alexandro, recomeça com Alex. Alex curtinho na cabeça do grande círculo para Marquinhos. É o Brasil buscando o primeiro gol do jogo. Quem se defende agora a seleção equatoriana. Bruno Guimarães tentou o lançamento. Wanderson escolhe de cabeça para ninguém. A bola fica nas mãos do goleiro Galindes. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 21 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo e para o desta você viu confirma eliminatórias sul-americanas, valendo vaga para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Segue em Guayaquil, 0 Brasil, 0 Equador, Edu Pinheiro. Olha, o gol do Paraguai foi de Galarza, Paraguai 1, Uruguai 0, 22 horas em Santiago, Chile e Argentina. Argentina, única seleção já classificada. E amanhã... Olha o Brasil roubando, Estevão dominou, partiu, rolou para Richarlison, tirou a defesa, voltou, Gerson empurrou para Vinícius, pega Galindes! Galindes salva a seleção equatoriana, quase o Brasil abre o placar, Catarino. Na base da pressão, no roubo da bola do Estevão, o Brasil conseguiu uma finalização, conclusão para a defesa do Galindes. Era o último ali, hein? A bola ia pro gol, chega com perigo pela primeira vez a seleção brasileira. Foi por pouco, Edu Pinheiro, o Brasil quase marcou, segue 0-0 no Equador. A Argentina, já disse, é a única já classificada, hein? Amanhã tem mais duas partidas encerrando a 15ª rodada, Colômbia e Peru, Venezuela e Bolívia. O Equador estava muito cômodo lá atrás, né, CH? Saía com a bola no chão, na tranquilidade, quando o Brasil apertou, roubou e quase marcou. E ali faltou um pouquinho de tranquilidade pro Richarlison e pro Estevão. Eles me pareceram não acreditar no que estava acontecendo, tamanha rigorosidade de marcação do Equador, que foi o primeiro erro cometido pela equipe da casa. Mas o Brasil está esperto. Como eu disse, o Brasil marca muito bem, essa saída de bola é legal. O Equador não tem espaço para jogar, mas o Brasil também tem dificuldade. Mas é absolutamente natural, viu, Boles? É início de trabalho, os jogadores ainda estão entendendo, ainda como o passe do Estevão que não foi caprichado. Essa é a grande verdade. Mas ele roubou bem a bola. Está passando o replay da... E o Gerson também poderia ter batido, né? O Gerson também, é verdade. Ele preferiu passar para o Vinícius. Mas, de qualquer maneira, é início de trabalho. Mas, eu repito, eu gosto da seleção brasileira. Olha, em 2014, a seleção do Equador, do Brasil, 2014, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil. O Equador ficou em terceiro lugar do seu grupo, não se classificou. Venceu Honduras 2-1, empatou por 0-0 contra a França, olha aí. E perdeu para a Suíça de virada por 2-1. Esse jogo foi em Brasília, esse que vos fala estava lá, marcando presença, vitória de virada da Suíça na ocasião pelo placar de 2-1. E muitos equatorianos marcaram presença. Esse jogo foi na Arena Mané Garrincha, né, na Arena de Brasília, mas o Equador acabou não se classificando. Em 2022, na última Copa do Mundo, venceu o Catar 2-0, depois empatou 1-1 com a Holanda e perdeu para Senegal 2-1 e também não se classificou. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. E o Brasil em contrapartida, né, desde o seu último título em 2002, na geração Ronaldo, Rivaldo, time do Felipão, o Brasil não consegue passar. Olha a chegada do Equador, o chute de fora da área do Eboá para a tranquila defesa do Alisson.
2006, quartas de final para a França. 2010, perdeu para a Holanda nas quartas de final. 2014, não vou nem falar, né? Todo mundo lembra. 2018, acabou sendo eliminada também nas quartas de final. E em 2022, na última Copa do Mundo, perdeu nas quartas de final para a Croácia. Nos pênaltis naquela ocasião. Estevão tocou para ninguém, a bola saiu, é lateral de graça para a seleção do Equador bater. Estamos com 24, quase 25, 0-0. Domina Moisés Caicedo, jogador de Premier League. Será companheiro do Estevão. Vão jogar juntos no Chelsea. O Chelsea que se classificou para a Liga dos Campeões da Europa. Vai disputar a principal competição de clubes do futebol europeu na próxima temporada, temporada de 2025-2026. No Chelsea da Inglaterra. É para o campo de ataque a seleção do Equador com Alan Franco. Esse joga no Atlético Mineiro. Recolheu, dominou, vê a passagem na ponta do Ordonhas. Recebeu, dominou, parou, prendeu, ele pensou ali por dentro, deixou curtinho para o Viti. E tem marcação, pressão ali do Vinícius Júnior. Chegou cometendo a falta, mas a bola ficou em posse do Equador. O árbitro mandou seguir. Deu vantagem para a seleção equatoriana. Domina aqui na ponta o Minda. Minda domina e parte para cima. Fez o passe ali por dentro para Viti. Viti já soltou para o Estupinhan. Dominou, fez boa finta. Estevão chegou e fez a falta. Falta para cima do Estupinhan. Tem falta para fazer a cobrança o Equador, Catarino. O Estupinhan passou e o Estevão acabou acertando o jogador do Equador. A bola já estava longe. Dá ao Equador a oportunidade do cruzamento. E essa cabeleira aí do BKSS, hein, Bola? Você que entende, hein? É lá, Ricardo Gareca, lembra do Gareca? Rapaz, entre outros treinadores e jogadores. Inveja desse cabelo, hein? Mas esse mullet é feio demais, né? Não usa mais. Mas eu tô falando da quantidade do cabelo. Nem na época que o CH era repórter, ficou por anos e anos atrás dos gols, né, dos gramados do Brasil. Não existe mais esse tipo de cabeleira. Cabeleira moderna é igual do Estevão, do Alisson, do Vinícius Júnior, né? O cabelo do camisa 7 Estupinhan também, aquele cabelo na régua, tá legal, tá bacana, mas do BKSS não usa mais. Estupinhan vem pra cobrança, pé esquerdo, cruzamento fechado, Alisson saiu mal, o toque pra fora, escanteio. Pátio tá dizendo que a bola bateu no jogador do Brasil, também tive essa impressão. Agora o Alisson saiu muito mal do gol, hein, Catarina? Saiu de forma estranha, né? A bola passou por ele, o último a tocar foi o jogador brasileiro. O árbitro acabou marcando apenas o tiro de meta, mas uma oportunidade perigosa de bola parada para o Equador. Lançamento, cruzamento do Icampié, do Estupinhan. O Alisson saiu muito mal. A bola parece que desvia por último no pátio também, antes de sair definitivamente. Agora o CH, o Alisson de novo, hein? Me recordem jogos do Brasil nas eliminatórias, saindo muito mal do gol e agora saiu de novo, quase o Equador abre o placar. Ele deu escanteio, viu, CH? Escanteio, é? Então meu comentário é o seguinte. Alisson. Vem novamente bola na área do Brasil, 0-0. Para a cobrança do escanteio, camisa 15, o Viti. Cobra curtinho ali pro Moisés Caicedo. Tem o Ordonhas com opção. Viti também. Os dois passaram. Ele mesmo cruza. Richarlison na primeira trave. Sobe para cortar. Sobra da bola. Volta para a seleção do Equador. Toque de cabeça do Angulo. Na ponta para Caicedo. Recolheu, dominou. Fez o passe por dentro para o Viti. Chega na marcação. Bruno Guimarães, mas não recupera. Protege bem o jogador equatoriano. Empurra para Caicedo. Caicedo faz a abertura para Estupinhan. Recolheu, dominou todinho no campo de ataque o Equador. 27-40. 0-0. Minda é quem recebe no setor canhoto. Tentou passe por dentro. Chega bem o Wanderson para cortar. Deixou para Estevão. Estevão tentou a devolução. A bola foi curto. A bola foi curta. Já recupera a seleção equatoriana. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Novo cruzamento fechado. A bola passa na frente do Alisson. Vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta, Catarino. O Minda estava lá, né, esperando esse cruzamento, mas a bola foi muito fechada, tanto que foi direto pela linha de fundo em tiro de meta para o Brasil. O estádio onde o Brasil atua hoje, está atuando, o Monumental de Guayaquil, foi inaugurado, não é tão velho assim o Monumental não, 27 de dezembro de 87, Vladimir Catarino já tinha 10 anos. Primeira partida disputada contou com a presença ilustre, sabe de quem? É dele mesmo, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Foi convidado no Barcelona da Espanha. Não, mestre não, naquela ocasião não foi. O mestre jogou com Pelé no Santos Futebol Clube, mas nessa ocasião o mestre não foi. E o Barcelona venceu o Xará, né, o Barcelona de Guayaquil, pelo placar de 1-0. E o Pelé na ocasião disse, olha, é um dos estádios maiores que eu vi da América do Sul, né, mas tinha o Maracanã. Daí ele disse, não, sempre muito ponderado, inteligente. É um dos mais bonitos, mas o Maracanã é maior. Vem Brasil, domina, Estevão, colocou na área, pé direito, ele cruza, chega a defesa para cortar. O cruzamento foi travado ali pelo Estupinhan, aliás, pelo Icampié.
E aí ficou fácil pro goleiro Galindes fazer a defesa, Catarino. É jogada característica, né, do Estevão. Ele vai à linha de fundo e cruza, ou ele corta pra dentro e bate. Dessa vez foi a linha de fundo e cruzou, tranquilo pra defesa do goleiro. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. A internet oficial da Ponte do Guarani da Ponte. Acesse desktop.com.br e ligue para 0800 1102. Falta no Caicedo pra cima do Gerson, o jogo tá parado. Falta que o Brasil cobra com o Alex. Fez o passe curtinho para Marquinhos. Já 30 minutos primeiro tempo. 0-0 em Guayaquil, no Equador. 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas de um total de 18. Brasil pega o Paraguai e em setembro terá Chile e Bolívia. Finalizando a sua participação nas eliminatórias sul-americanas. Casemiro para Richarlison, recebeu, dominou, empurra na ponta brava, Vinícius Júnior, tá faltando Vinícius, parte para cima daquela jogada característica. Ele parte, já se livrou da marcação do Ordonhas, que não desiste, volta na marcação. Recupera Alexandro para Vini, Vini de novo para Alexandro, tem atrás pedindo o seu xará, o Alexandro, chamado de Alex. Não é o homem do Durex. Alex faz o passe curtinho para Marquinhos, Marquinhos recebeu, dominou de novo para Alex, parou, prendeu, olhou, prende de novo, zagueirão do Lille da França, empurrou a bola para Richarlison na ponta para Vini, dominou pé direito, ele cruza para desviada, sobrou para Wanderson na área, adiantou demais no momento para finalizar, tira a defesa do Equador, ele briga, recupera, tentou passe por dentro, ninguém do Brasil foi para a bola, entre quarta de qualquer maneira, o Vitti foi boa a chegada do Brasil agora, Catarino. Mas o Wanderson tinha que chegar batendo, né? Faltou talvez confiança ali pro arremate, teve uma grande oportunidade o lateral brasileiro. Já dizia o mestre José Silveira, me chuta, a bola veio pronta, me chuta. E ele acabou não chutando. E o Brasil perdeu de novo uma boa oportunidade. 0-0, 31 minutos primeiro tempo. Você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos no FM em 85,7. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Lembrando que os times de Campinas não estarão em ação neste fim de semana, em função exatamente dos jogos das eliminatórias da Copa. A Série C deu uma paradinha. Volta apenas no outro fim de semana, quando os times de Campinas estarão em ação. Guarani, Ponte Guarani. Levantamento do programa de ataque, tenta a chegada da seleção do Equador, tentou levantar a bola, o Vitti, o árbitro manda seguir, pediu falta, recupera o Brasil com liberdade, Casemiro no comando para Richarlison, tira a defesa do Equador. Chega lá atrás para fazer corte em Campiã. Abertura pro Ordonhas. Pé direito na bola. Tome lançamento pro Angulo. Nem se ele tivesse hélices nas nádegas ele chegaria. Quem chega primeiro é o Alisson. Para cortar. Conseguiu o passe na ponta pro Gerson. Gerson de primeira pra Vini. Recolheu, dominou, encara a marcação. Leva pro fundo, linha lateral da grande área. Faz o break. Chega Caicedo. Toca na bola, desvio, Caicedo que joga com uma máxima proteção, né? Teve um probleminha ali no rosto. Ele conseguiu colocar a bola para fora. Tem escanteio para a seleção brasileira bater, Catarina. Ia trazendo aqui para dentro, né? O Vini Júnior acabou sendo interceptado pelo Caicedo. Bola foi pela linha de fundo, escanteio Brasil. Tem escanteio para fazer a cobrança, seleção brasileira, placar de 0-0, quase 33 minutos. É para cobrança o próprio Vinícius Júnior, pertinho da bola por ali o Estevão. Casemiro na área, Richarlison na área, além do Alexandro, zagueiro, e do Marquinhos. Escanteio cobrado curto, olha o cruzamento, Casemiro pra fora! Desvia de cabeça na segunda trave, manda a bola pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir. Casemiro é bom nessa bola aérea, né? E teve até liberdade, espaço ali pro cabeceio, mas mandou a bola por cima pela linha de fundo. Se o Brasil não faz aquele futebol, né, como você disse, início do trabalho, mas pelo menos não é pressionado, né? O Equador também não consegue chegar ao gol defendido pelo Alisson. Você deve se lembrar, antes da partida, que a principal preocupação que eu tenho nesse momento é o Brasil, que tomou muitos gols nas eliminatórias, contra a Argentina nem se fale, equilibrar. O Ancelotti tem que equilibrar a parte defensiva. Eu tô vendo isso. Agora, o problema tá no meio-campo. Precisa de um pouco mais de refino, de tempero, de qualidade. O Brasil marca bem, mas na transição de ataque, ainda com 33 minutos, não disse a que veio. Você fala daquele homem da criação, né? Aquele cara que pega a bola, que abastece o ataque. É mais ou menos assim, né, CH? Também o Casemiro, por exemplo, marca muito bem, mas ele com a bola, ele é durão, entendeu? Então ali, pela pressão, pelo tipo de jogo do Equador, precisa de mais rapidez. E muitas vezes o Brasil pensa, para. De repente é estratégia, mas em termos ofensivos isso atrapalha.
Este Carlos Henrique bate pesado, comentarista Bandeirantes. Agora Vinícius Júnior comete a falta para cima do Ordonhos, um pouco antes da risco no meio campo. Tem falta para bater a seleção equatoriana. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Chegou atrasado o Vini, cometeu a falta do Vini, que não terá mais Carlo Ancelotti como seu treinador. Xabi Alonso, né, será o treinador do Real Madrid nesta temporada, nesse início de temporada do futebol europeu, início de temporada 25-26. Ele fez um bom trabalho lá no Bayer Leverkusen, foi campeão da Alemanha. Casemiro tentou tirar, pegou na orelha da bola, pegou mal. Só vai disputar ali o Estevão, a bola não saiu, chegou Estupinhan, foi estúpido no lance, mas acabou não recuperando. Quem recuperou foi o Estevão e a bola recuperada totalmente pela seleção brasileira. Tanto é que ela chega pro goleiro Alisson, sai jogando curtinho para Marquinhos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35 minutos. Primeiro tempo. É o Brasil em campo, eliminatórias sul-americanas, 15ª rodada. Equador e Brasil em Guayaquil, 0-0, Edu. Hoje um show da Espanha e também um show da França. Espanha 5, França 4. Espanha na final da Liga das Nações contra Portugal. Então domingo, a grande final Espanha e Portugal, às 16 horas, horário de Brasília. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A chegada da seleção equatoriana tirou lá atrás a zaga do Brasil. E esse jogo que o Edu se referiu, a Espanha chegou a abrir 4-0, a França fez 4-1, daí a Espanha fez 5-1 e no finalzinho do jogo a França pressionou. 5-2, 5-3, 5-4, mas não deu. A Espanha vai fazer a final da Liga das Nações da Europa contra Portugal de J. Santos, de CR7 de Cristiano Ronaldo. No próximo domingo, 4 da tarde na Alemanha. Sai jogando pátio para a seleção equatoriana, 36. Já já o Edu comanda o intervalo, Bandeirantes. Trabalha a bola por dentro ali com Viti. Parou, prendeu, olhou, pensou para Incampié. De novo para Viti. Viti prende, segura a falta, bola para o zagueirão da seleção do Equador. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, tem ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola metida aqui na ponta para o Minden, domina livre, setor canhoto, vem o Equador, ele parte para cima, dominou para Estupinhan, olha para a área, marcação dupla, parou, prendeu, olhou, pensou, é o Angulo, quem desta vez cai aqui pela esquerda, trabalha curtinho para Viti, Viti para, prende, segura, empurra, recomeça, com o zagueirão em Campié, zagueirão do Bayer Leverkusen para o Pátio, Pátio prende, segura para o Caicedo, tem pedindo o Caicedo, a bola chega no Ordonhas, lá na ponta para Alan Franco, agora sim para Moisés Caicedo, o Brasil se defende, bloqueia, 37, já estamos entrando na reta final do primeiro tempo. 0-0 em Guayaquil. Lançamento no comando, olha que boa bola para Angulo. Recebeu, dominou, linha lateral da grande área. Marquinhos se trava, volta Estupinhan, cruzamento, desvio do Yeboah para fora. Desvio perigoso do centroavante equatoriano, bola colocada para fora, é tiro de meta, Catarino. É, mas surgiu livre ali o Yeboah para tentar o cabeceio, conseguiu cabecear, não acertou o gol, mandou para fora, mas teve espaço, teve liberdade. O Yeboah que joga naquela cidade que você quer conhecer um dia. Qual? Veneza. Ah, sim, conhecerei, já está na minha lista de viagens. 37 para 38, 0-0. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara lá no Iga Atacado. Lojas em Campinas. São duas opções para você. Região do Satélite Íris, tem dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, terra querida de Dona Margarida, ainda mega loja em Sorocaba. 0-0, tem tiro de meta, seleção do Brasil para cobrar com o goleiro Alisson. Vai levantar por campo de ataque, olhar fixo do zagueiro do goleiro brasileiro, que não trabalhou ainda no jogo. Quinto sinal está marcando agora, horário oficial de Brasília, são 8 da noite, 45 minutos. Estevão briga, chega lá atrás em Campié para fazer o corte, a bola volta para Estupinhan. Recua de novo para Incampié, recebe, domina dentro da grande área, recuando para o goleiro Galindes. Galindes que joga no Huracan, que esteve no grupo do Corinthians na primeira fase da Sul-Americana. Huracan que venceu as duas partidas diante do Timão e se classificou na primeira colocação, já está classificado, garantiu vaga diretamente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E essa é a casa do Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Corinthians na pré-Libertadores. Que tem aquele treinador lá, o Segundo Castillo, que em todos os jogos da Libertadores ele vai bem vestido, coloca terno, gravata. Mas e o que a Conmebol fez? Foi lá e puniu o Segundo Castillo pela sua vestimenta em um jogo contra o River Plate.
Já já eu explico mais sobre essa história. Quase 40 minutos do primeiro tempo. 0-0 placar do jogo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. É o timaço do Carlos Batista em campo levando a emoção do futebol para você. Bola para o zagueiro Alex, pressionado, ele volta a bola e recua para o Alisson. O CH 40 minutos. Claro que é cedo ainda. Ou você pode, não tem nada de cedo não. O que importa é que eu tô vendo até agora. Você tá achando aí do Alexandre, primeira participação dele como convocado, né? Como titular da seleção do Brasil. Ele tem 1,91 m, é natural do Rio de Janeiro, começou na base do Flamengo, jogou no Resende e foi cedo pro futebol europeu. Já análise do CH, enquanto ataca a seleção do Equador. Olha que boa jogada do Minda, bola colocada para fora. É escanteio para a seleção do Equador. Foi isso, Catarina? Exatamente, né? Cobertura feita pela zaga brasileira. No Minda, quem estava no lance, dá ao Equador a cobrança do escanteio lá pela direita. Tem escanteio para fazer a cobrança, seleção equatoriana, 40 minutos, finalzinho do primeiro tempo, 0-0 em Guayaquil. É a estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico da seleção brasileira, da seleção pentacampeã mundial. Vitti vem para a cobrança, pé esquerdo na bola, mascarado Moisés Caicedo fica ali na entrada da grande área. Na área estão Pátio e Incampie, os dois zagueiros. Vitti com a canhota, vai levantar para a boca do gol. 0-0 é perigo contra a meta brasileira. Olha o cruzamento na primeira trave para o Richarlison cortar. E aí, CH, já dá para fazer alguma análise em relação ao zagueiro Alexandro? Zagueiro firme, canhoto do lado esquerdo, é muito pouco tempo ainda, mas me parece muito tranquilo, não é? Na cobertura ali do Alexandro, lateral esquerdo, tá se dando bem, não teve problema. Quando precisou dar bico para a arquibancada, ele não fez nenhuma cerimônia, joga firme, sério, por enquanto tá indo bem. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês é com a Desktop, a internet oficial do Guarani, da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Angulo girou, pedalou, servidor da marcação no Wanderson, agora encara o Marquinhos, encarou, levou pro fundo, cruzou na segunda trave, que bola perigosa, ela passa por todo mundo. Chega Alexandro para cortar, tentou cortar, deu uma vacilada, mas ganhou lateral. Boa jogada do Angulo, hein? Teve direito até a pedalada e encarada para cima do Marquinhos. Boa chegada da seleção equatoriana. Então o Castilho, segundo o Castilho, técnico do Barcelona de Guayaquil, recebeu uma sanção da Conmebol por promover propaganda irregular. A entidade avaliou que o comandante adotou a estratégia do marketing de emboscada. Assim, em uma das partidas pela Libertadores, o profissional exibiu a marca de uma loteria nacional, um ato considerado proibido. Com isso, o Vladimir, ele recebeu uma multa de $50 mil, aproximadamente R$280 mil na cotação atual. Ou seja, vai ser difícil nos próximos meses ou semanas ele comprar um novo paletó para vestir quando o Barcelona jogar. Digamos que ele teve a elegância punida. O jogo tá parado, o árbitro marcou a falta para cima do Alexandro, que o Brasil já cobrou. Wanderson levanta a bola, veja como aperta. Quem tá vendo pela TV ou ouvindo no rádio, a seleção do Equador e já recupera. Boa jogada do Minho na entrada da grande área, uma bomba, ela explodiu no Casemiro. Vai voltar lá pela esquerda, chegada do Alan Franco, chega Alexandro tocando a bola sai. É lateral para a seleção do Equador que volta a tentar pressionar. Eu digo tentar pressionar porque fica com a bola, ronda a área do Brasil, mas não finaliza. Não teve nenhuma grande oportunidade a seleção equatoriana. Quase 43, já o intervalo, Bandeirantes no comando de Edu Pinheiro. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios de investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências. WhatsApp, site, app, abra sua conta no Sicredi. Não deu em nada a tentativa ofensiva da seleção do Equador, tem só tiro de meta a seleção brasileira para bater. Brasil e Paraguai na próxima terça-feira, 9h45. E aí o primeiro jogo no Ancelotti em terras brasileiras. Vai ser na Neoquímica Arena, na Arena de Itaquera. Brasil e Paraguai na próxima terça-feira. Alisson com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. Richardson escora de cabeça, a bola vai chegar no Estevão. Na disputa com o Estupiñán. Foi puxado, depois ele puxou e o árbitro apontou a falta. Falta do Estevão, falta para a seleção equatoriana. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Da família Sato para a sua mesa, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Quer saber mais? Então acesse aromadeservas.com.br.
Falta de ataque, falta a favor do Brasil. Sai jogando a seleção brasileira com o Alexandro. Soltou curtinho para o cartão Marquinhos. Ele empurra na ponta para Estevão. Domina da marginal do campo, marcação dupla. Não encara, ele volta a bola para Wanderson. Brasil fica com a base de bola no finalzinho do primeiro tempo. 0-0 em Guayaquil. Eliminatórias da Copa, 15ª rodada. Você ligado na Bandeirantes. Lançamento para Gerson de cabeça. Deixou mais atrás para Vinícius Júnior. Setor canhoto. De novo para Gerson. Na tabela, devolução para Vini. Leva para o fundo. Marcação do Ordonhos. Tentou a finta, chegou bem na cobertura para cortar o zagueirão da seleção equatoriana. Bola para Yeboah, fez o passe curtinho para Alan Franco, tenta saída rápida, mas o passe errado. Passe errado para o Minda, a bola acabou saindo, é lateral para a seleção brasileira bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Bola para a seleção brasileira com o zagueiro Alexandro. Subiu a placa, Vladimir Cantarino. Teremos um de acréscimo, Boles. Vamos até 46. Aquele minutinho protocolar. Piero Massa, o árbitro tirando quem comanda Brasil e Equador. Lançamento para Richarlison, saiu do gol. Galindes deixou a bola sair. É tiro de meta para a seleção brasileira. O Richarlison que tem com a seleção brasileira 48 jogos, 20 gols. Inclusive 2 gols na última Copa do Mundo. Não era convocado desde 2023, na ocasião, eliminatórias da Copa já. Eliminatórias da Copa 2023 para a Copa de 2026, quando o Brasil perdeu para o Uruguai pelo placar de 2-0. Inclusive naquele jogo o Neymar, né, acabou se machucando, teve uma séria contusão no joelho e ficou muito tempo, né, mais de 10 meses, quase um ano, mais de um ano praticamente parado. O Neymar ficou sem atuar no futebol. Levanta a bola o Galindes. Vestiu a camisa, né? Levantou a bola o Galindes no momento em que apita Piero Massa, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no Estádio Monumental em Guayaquil, no Equador. 0 para o Equador, 0 para a seleção brasileira. No Equador, a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Leandro Boles, um narrador que narra e estuda o jogo, né? Quantas informações. Tá tudo no papel, viu, Edu? Mas aqui, olha... Eu fico imaginando como você estuda tudo, rapaz. Treineiro, onde passou, não passou. O cara pega na bola, passou, não sei, jogou não sei aonde. Porque esse estádio foi fundado não sei aonde. Fala a verdade, hein, Boris? Dá trabalho ou não dá? Sobra um tempinho no decorrer do dia, a gente vai lá e vai colocando. Hoje é muito fácil, né, Edu? Imagina na sua época, lá naquele início, como era difícil. Hoje você coloca lá no Google, Barcelona de Guayaquil, Estádio Monumental, Richarlison, Alexandro. Que eu assisto jogos da Liga dos Campeões da Europa, mas eu não me recordava, né, do Alexandre. Aquele lá do Lille, coloca lá, aparece a ficha inteira dos jogadores, é fácil. É muita informação, né, muita informação, mas seu trabalho é espetacular, viu? E meu amigo Vladimir Cantarino, gostou da seleção, Cantarino? Olha, Edu, eu esperava um pouco mais do jogo, né? Não da seleção brasileira, mas do jogo em si. Jogo bastante truncado, bastante estudado ali no meio campo, como disse o CH. Falta ainda um pouco daquele plus, né? Daquele brilho digno do futebol brasileiro. Faltou, claro, também para o Equador, mas eu esperava mais do Brasil, porque tem qualidade técnica muito superior à equipe equatoriana, né, Edu? E como joga o Brasil, Vladimir Cantarino? Hoje tá com Alisson, Wanderson, Marquinhos, capitão do time Alex, além do Alexandre na esquerda, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Você viu o chiclete do Ancelotti? Falar pra você, bem vestido, elegante e tudo, mas com aquele chicletão, né? Fica estranho, né, Edu? Não combina muito, né? Mas o time deixa ele nervoso, né? Tem que dar uma... como é que é o nome do técnico do Equador mesmo? Sebastián BKSS. BKSS. Argentino. Pelo cabelão. Cabeludo, hein? Mas é típico do argentino mesmo. É típico do argentino. Bom intervalo, Cantarino. Valeu, Edu, até já. Ô, CH, você vai comentar depois do intervalo aí, 0-0 Equador e Brasil, né? Mas alegrinho, sei, o Brasil teve aqui aquele lance em que o Estevão roubou a bola e aí passou por vários aí, o goleiro acabou defendendo. Acho que foi a maior chance, uma cabeçada do Casemiro a 32, mas antes a 30 o Wanderson demorou para bater. Ô, CH, eu estava escutando Esporte Debate, CH, você estava danado você, hein? Batistão apresentando, o Tigrão também participando e você vendo Espanha e França. 5-4 para Espanha, CH. Que jogo foi esse, CH? Foi bem diferente desse jogo que a gente assistiu no primeiro tempo. Parece até outro esporte, né, Edu? O jogo entre Espanha e França foi talvez um dos melhores jogos dos últimos anos que eu assisti. Cheio de alternativa, a França
perdendo de 5-1, partiu para tentar empatar, fez 5-4, deu um calor na seleção espanhola, mas foi um jogaço de futebol. As duas seleções têm jogadores muito diferenciados. E agora Portugal, que está com um super time, o Cristiano Ronaldo voando, vai fazer a final contra a Espanha desse Lamine Yamal. Joga demais esse moleque, entre outros jogadores. Vai ser uma final bem interessante. Mas para o nosso negócio aqui, Edu, foi um primeiro tempo onde eu vi a seleção brasileira organizada na parte defensiva, mas ele precisa mudar o time para o segundo tempo. Daqui a pouco eu comento com mais vagar, mas foi um primeiro tempo com bastante boa vontade, apenas regular. Boa, isso, queria uma manchete aí que se dissesse só o que vai ser seu comentário aí de 0-0. Olha, é o seguinte, então Espanha 5, França 4, a final é domingo entre Espanha e Portugal, lá em Munique, é Liga das Nações. Olha, na Sul-Americana, eliminatórias, intervalo de Paraguai 1, Uruguai 0, 22 horas, Chile e Argentina. A Argentina é a única seleção já classificada. Olha, depois dessa rodada, falta 16, 17 e 18. Depois falta mais 3 rodadas e os 6 primeiros vão para a Copa e o 7º faz uma repescagem. Lembrando que terça-feira tem Brasil e Paraguai na Neoquímica, lá na Arena do Corinthians. O jogo é 21h45, ingressos já à venda que variam de R$100 a 480. Na Série B, acabou, hein? Começou só 18 horas. Botafogo de Ribeirão 0, Coritiba também 0. O Botafogo saiu do Z4 ao 16º, mas é só início, né? Os demais vão jogar, situação difícil do Botafogo. Amanhã tem Novo Horizontino e Chapecoense e sábado a Ferroviária joga no Independência em BH contra o América. A Série B não vai parar, né? A Série C vai ter um intervalo e outro, vai ter 2 intervalos. O Brasileirão vai ter jogos dia 12 na quinta-feira, hein? Na quinta-feira, jogos no Brasileirão. Porque é o seguinte, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo vão para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Então os jogos deles foram cancelados, evidentemente. Mas vai ter Bragantino e Bahia, Vitória e Cruzeiro, Fortaleza e Santos, Grêmio e Corinthians, São Paulo e Vasco, Atlético Mineiro e Internacional. Tudo isso dia 12, na quinta-feira. Mais uma rodada do Brasileirão. Depois para. Aí o Brasileirão vai parar, aí só volta em julho, vários times vão entrar em férias. Estava ouvindo hoje uma notícia, Neymar pediu para ter folga de manhã, não, o Santos, porque teve que ir para Estados Unidos, lá, não sei o que tem, ver a passagem dele, não, no consulado, né? Porque acho que o Santos também vai. Mas também pro Neymar falar pra você, se vai dar férias, vai, ele para mesmo, né? 0-0, já o CH comenta, Equador e Brasil, intervalo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Tempo de poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada.
Poupe, participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado. O Brasil roubando, Estevão dominou, partiu, rolou para Richardson, tirou a defesa, voltou, Gerson empurrou para Vinícius, pega Galindes! Galindes salva a seleção equatoriana, quase o Brasil abre o placar, Catarino! Na base da pressão. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Professor, esse é o lance mais agudo, diriam os antigos, né? O Estevão roubou, deu para Richarlison. Richarlison tentou enfiar, a zaga cortou. Niki, a zaga corta, sobra para Gerson. Gerson enfia para Vini Júnior. Ele chutou depressa assim, meio correndo, bate e volta assim, o goleiro acabou defendendo e ficamos no 0-0, professor. Na verdade, Edu, faltou aí um pouco de tranquilidade. Não sei se o Richarlison acabou se assustando com a bola recuperada pelo Estevão, mas ali faltou um pouco de capricho e de precisão no momento de arrumar para o chute. Então, todos os chutes, desde a roubada, depois da preparação, do toque do Gerson e da conclusão, meio de qualquer jeito do Vini, não foi a ideal. Essa é a grande verdade. Esse é o momento que você acabou reprisando aí com a ótima narração do Leandro Bolis, mas foi o que nós tivemos no primeiro tempo em termos ofensivos. Eu, como assisto todos os jogos da seleção brasileira, desde lá o Fernando Diniz, do Ramon Menezes, depois passando pelo Dorival Júnior, eu sei que é muito cedo, é apenas meio tempo, mas foi nessas eliminatórias uma arrumação tática sem a bola a melhor que eu assisti. Se vai continuar desse jeito, se os jogadores vão continuar cumprindo, se o Equador vem com uma arma secreta, eu não sei. O fato é que o início de trabalho do Ancelotti, que ele precisava arrumar a defesa da seleção brasileira, eu gostei do primeiro tempo e das escolhas que ele fez. O Brasil, Edu e ouvintes, tem um problema, e é um problema de transição ofensiva. Os dois volantes, o Bruno e o Casimiro, muito lentos, porque os jogadores de meio campo e de ataque do Equador são muito rápidos, então a pressão vem muito rápida, não dá tempo de ficar champuzando a bola, tem que ser mais ligeiro, não é? O meio campo não conseguiu jogar, e o Gerson, pouco que tentou participar nos 15, 20 minutos primeiro, só tomou pontapé. Os caras não deixaram o Gerson jogar porque sabe que ele é o cara, teoricamente, além dos laterais, para levar essa bola para o Vini, para o Estevão e para o Richarlison. O que eu faria para o segundo tempo? Eu tiraria o Gerson e colocaria o Andreas Pereira, que é um jogador que chega mais à frente, tem bom passe e entra dentro da área. Eu colocaria o Andrés no lugar do Gerson. Não é que o Gerson está mal, não é isso. É que você precisa trazer algo novo para o segundo tempo. E eu não gostei do primeiro tempo do Richarlison. Voltaria com o Matheus Cunha, que está num momento extraordinário, ele que está indo para o Manchester, time do Casimiro. Ele é rápido, ligeiro, né? Ele faz uma espécie de 10, ele joga como falso 9. Então você vai ter aí, efetivamente, um meio campo ofensivo e um ataque mais leve. Então é isso que eu faria. Eu não sei se o Ancelotti vai fazer isso, porque está no início do trabalho, tem aquela coisa do grupo, né? Está conhecendo uma série de coisas, a não ser que ele tenha uma arma secreta, um segredinho para o segundo tempo, que pode ser que venha aí alguma novidade. Não sei se ele muda, eu mudaria. Eu voltaria pelo menos com 2 novidades para o segundo tempo. O Equador deu trabalho, mas nenhuma grande oportunidade assim. Jogo difícil, como já era esperado, Edu. Andreas Pereira, você disse, olha, eu vinha com ele, né?
Meio de campo, é do Fulham. É que eu tô com a ficha dele aqui, eu dei uma estudada nos convocados aqui, CH. Andrés Pereira, esse cara começou na base do PSV da Holanda, depois ele foi pro Manchester, também na base, mas lá ele se profissionalizou no Manchester. Depois ele foi pro Granada da Espanha. Do Granada ele foi pro Valência também da Espanha. Voltou para o Manchester, depois foi para Lazio. Em 2021 veio pro Flamengo. E do Flamengo ele foi pro Fulham, onde está até hoje. De todos os convocados, eu acho que um dos poucos que começou no exterior. Agora, eu estava conversando com o Pepe aqui, porque o canal do Romário tá dando o que falar, né? O Romário entrevistou quem, Pepe? O Danilo, né? O Danilo, que é do Flamengo e foi convocado, zagueiro e tal. E deve estar no banco. Deixa eu ver se o Danilo tá no banco. Não tá no banco não, né? Não tá no banco o Danilo. Mas ele foi convocado. E Danilo, né, pô, muito não, Danilo, Edu, Danilo tá no... tá no banco. O Danilo tá no banco. Tá no banco. Quem não tá no banco, foi cortado, foi o Wesley, lateral direito do Flamengo. Wesley, lateral direito do Flamengo. Do Flamengo. Isso. Esse não tá no jogo hoje. E o Romário entrevistou, então, e deu o que falar, né? Tudo que o Romário entrevista, porque é polêmico e tal, né? Eu perguntei pro PP, mas o PP, o Romário não é senador? É senador e tal. Mas, pô, quando ele grava aquilo onde? Pô, você acha que o Danilo foi pra Brasília gravar? Não foi pra Brasília. Não, tá no Rio, Edu. O podcast estúdio, que eu não sei se é alugado ou é próprio, ele tá fazendo isso já faz alguns meses. E polêmica é o que ele quer. Não é? E o Danilo deu uma declaração muito forte em relação à parte administrativa da CBF. Já estava convocado, enfim, eu não sei se vai ter desdobramento isso. Você conhece bem como é que é a política e o futebol brasileiro, mas ele falou a verdade. Hoje, com o novo comando da CBF, nós não temos a mínima ideia para que lado a seleção vai, ou a CBF vai. Não temos, porque, de novo, tinha um paraquedista / político como presidente, tirado o Edinaldo, agora vem um médico de Roraima. A gente não sabe efetivamente o que ele pode realizar de trabalho. Então, o que o Danilo disse pro Romário, na minha modesta opinião, ele só falou a verdade. Mas foi uma declaração forte, bem lembrado, Edu. Só para esclarecer, ele disse que o Brasil é uma bagunça, né? Bagunça, né? É uma bagunça. Diz que a seleção brasileira é uma administrativa. Bagunça. Isso. Bagunça administrativa. Foi isso que ele falou. E o Edinaldo queria jogar com a camisa vermelha, lembra disso? Meu Deus do céu. Olha, o azul, e por que é o azul? Porque o mandante é o Equador. O Equador joga de amarelo. Então, se o Equador jogar de amarelo, o Brasil... Esse azul é lindo de morrer, viu, gente? Lindo de morrer essa camisa da seleção. 0-0 intervalo. E lembrando que vai começar o segundo tempo, o Catalino, ele vai informar se tem alteração ou não. 0-0 deu pro Gaso. Você viu quantos chicletes ele tirou do terno lá, o Bolis? Ancelotti? 4. Ele tem como hábito, né? Tem como hábito realmente fazer isso desde a época do Real Madrid. E agora não vai ser diferente comandando a seleção brasileira, né? Um costume aí do Carlos Ancelotti. Talvez uma questão aí de... Não digo nervosismo, né? Porque é um treinador já muito experiente. Mas é uma forma de ele comandar a seleção ou o time onde ele trabalha dessa forma, mascando chiclete, Edu. Cada tablete custa $10, o chiclete dele, hein? É brincadeira. E não pode mostrar a marca. Você viu lá o treineiro lá do Barcelona e Guayaquil? Desista, você viu? Vi, cara, ele foi multado, né? Aquilo que a gente disse no primeiro tempo. Elegante, ele é Segundo o Castillo. Ele é muito elegante. Muito. E aí acharam ele numa plaquinha lá de uma marca lá de confecção. Pronto, o homem foi multado. Pô, brincadeira, hein? Mas foi planejado, né, Edu? Ele foi para ganhar uma grana. Quer dizer que ele é elegante, então, né? Elegante. Ele é elegante. A Georgina, mulher do Cristiano Ronaldo, que não é elegante. Muito bem. E ficamos assim, muito bem dito e pronunciado. E o homem mascando o chiclete. Vai começar o segundo tempo, hein? Por enquanto, o Equador 0, Brasil também 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, ele, o moço de Piracicaba. Obrigado, Edu Pinheiro, tudo pronto, a bola vai voltar a rolar em Guayaquil, no Equador, agora com a saída do time equatoriano, apita o árbitro. Tem bola rolando, então vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes.
Bandeirantes, você ligado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas com o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. A estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico da seleção do Brasil. O Equador mexeu a entrada do Preciado com a 17, foi embora o Minda com a 16 na seleção do Equador, que ataca com o Yeboah. Recolheu, dominou Gerson, chegou na marcação, consegue o passe pro Angulo, dentro da grande área, preparou o cruzamento, a bola desvia no Alex, sobra para Preciado, ajeitou para Caicedo, já não valia o ataque equatoriano. No momento do passe, Bronguli estava impedido, o jogo está paralisado. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, ainda não inscrito, se inscreva no canal. E pelos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, tem o TuneIn, tem Rádios Net, Band Play, uma infinidade de aplicativos para você curtir o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Hoje com a seleção brasileira. Só para confirmar, Vladimir Catarino está em campo, Preciado com a 17, é isso? Isso, Preciado é lateral direito, 17 no lugar do Minda. Minda deixou o gramado com a 16 para a entrada do Preciado. Ele que atua no Sparta Praga da República Tcheca, o Preciado. Está em campo, portanto, na seleção do Equador. 1 minuto e meio, segundo tempo. Placar de 0-0. Brasil que volta a campo na próxima terça-feira contra o Paraguai. E fecha sua participação nas eliminatórias sul-americanas no mês de setembro, quando encara Bolívia e Chile. E aqui o Estevão sai da ponta, vem para meia, tentava o passe na direita para Bruno Guimarães. Se chega a defesa para cortar. Estevão briga, quase recuperou. Insiste o Brasil, ainda tenta com Bruno Guimarães. Tira lá atrás Estupinhan. Fez o passe por dentro, Moisés Caicedo. Toca na bola, Yeboah. Fez o passe no comando para Angulo. Muito forte o lançamento. Vai chegar primeiro inteiro no lance o Wanderson, gira para cima a marcação do Angulo, bate a bola contra as pernas do Angulo, a bola sai, é lateral para a seleção brasileira bater. A gente falava sobre o uniforme, lembrando que o primeiro título mundial do Brasil em 1958 na Suécia foi conquistado justamente com a camisa azul, porque naquela ocasião a Suécia até hoje, né, joga de amarelo. O Brasil conquistou, portanto, o título, seu primeiro título com uniforme azul em 1958. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102 Desktop. Vamos chegar a 3 minutos, segundo tempo, placar de 0-0. CH age corretamente, o Ancelotti não fazer nenhuma alteração no intervalo, você mexeria? Ele tá tentando reposicionar o time, né? É natural que ele faça isso, mas eu teria mudado o Cunha na frente no lugar do Richarlison e tiraria o Gerson para colocar o Andreas Pereira. Vem para o campo de ataque a seleção do Equador com Estupinhan, fez o passe na ponta para Angulo. Angulo recebeu, dominou, encara a marcação ali do Wanderson, sai da ponta, vem para meio, a briga é boa, ele deixou para Estupinhan. Empurra por dentro pro Vitti, Vitti para Caicedo, Caicedo de novo para Vitti, tudo isso no campo ofensivo. É a vez do Brasil se defender. Olha aqui atrás, quem domina em Campier, tem o Pátio ao seu lado, zagueiro campeão da Liga dos Campeões da Europa com o PSG. Vitti, abertura na ponta para Angulo, Angulo recebeu, dominou na margem do campo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou de novo para Vitti, Vitti para Caicedo, roda a bola, a seleção equatoriana, que pode já nesta rodada carimbar a sua vaga na Copa do Mundo de 2026. Estados Unidos, Canadá e México. Estas três seleções já estão classificadas. Hoje outras seleções garantiram participação, a Jordânia, Uzbequistão, Coreia do Sul. É isso, serão 48 seleções no próximo ano. Vão disputar o título. As favoritas, tem também essas surpresas nesta competição. Tentativa de jogada ofensiva da seleção do Equador contra atrás da seleção brasileira. Casemiro está jogando mal, perde a bola o Brasil. Já recupera Alan Franco, meteu na ponta. A chegada do Estupinhan para cruzar para a boca do gol. Alisson sai bem do gol para fazer a defesa, Vladimir Catarino. O cruzamento foi fechado, né? Tava atento ali o Alisson para fazer a defesa. Segurou a bola e não deu rebote. Hoje não temos o craque do jogo, né, Vladimir? Mas já tem um craque que você pode anunciar. Quem é? É o rei da pizza, né? 99. Rei das pizzas 99, um abraço. Reis da Pizza 99, nossos grandes amigos, né, que estão sempre curtindo o futebol aqui da Rádio Bandeirantes. Bola solta aqui atrás para a seleção do Brasil, aperta a seleção equatoriana, a bola é recuada para Marquinhos. Marquinhos dentro da grande área para o Alex, Alex gira na tranquilidade agora para o Alexandro. Sai jogando o Brasil, mas aperta o Equador, já recuperou no 15 sinal, 9h15, horário oficial de Brasília. Preciado, recebe no setor direito, prepara o cruzamento, tentou a finta, se livrou do Alexandro, que cometeu a falta. O juiz não deu, mandou seguir. Chega lá atrás do zagueiro brasileiro para cortar na sequência o Vinícius Júnior. De vítimas ele está apontando falta para o Brasil.
Tá apontando falta para a seleção brasileira lá atrás. Foi isso, Catarino? O juizão é meio complicado também nas marcações, né? Pra mim, aconteceu a falta inicial, né? Cometida ali no meio-campo ou na lateral pelo Alexandro. Depois, na sequência, o árbitro acabou marcando uma falta pró-Brasil. Marcou toque de mão. Braço, isso. Não deu a falta e aí marcou o toque de braço. Mas eu tô contigo nessa. Para mim, a falta foi clara do Alexandro para cima do Preciado. Mandou seguir, portanto, o árbitro e depois marcou a falta que a seleção brasileira vai bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, Celtimácio e Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Você que está ligado pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. Matozinho sempre conosco, Christian Ricardo Pereira, João Fábio Tedesco, João Paulo Formaggio, Andréa Mantovani com seus pompons, sempre agitando nas redes sociais daqui da Bandeirantes. E aqui vem Moisés Caicedo, tenta o lançamento, tira lá atrás, a zaga do Brasil. Na sequência, Bruno Guimarães é empurrado, o jogo está paralisado, falta do Eboá para cima dele. Tem falta a seleção brasileira para cobrar do campo defensivo. 0-0 placar do jogo e atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 6h40, segundo tempo. Eliminatórias da Copa, 15ª rodada, Equador e Brasil, Brasil e Equador, 0-0, Edu. Ó, é o seguinte, então continua segundo tempo de Paraguai 1, Uruguai 0, Paraguai 1, Uruguai 0, 22 horas, Chile e Argentina. O Brasil joga hoje em Guayaquil, que é a segunda maior cidade do Equador, uma população de cerca de 2.700.000 pessoas. A capital é Quito e Guayaquil, né? Quito tem altitude, Guayaquil não, está no nível do mar. Vinícius Júnior do mano a mano, encola a marcação e invadiu a área. Ainda ele carregou, Richarlison furou no chute. A bola voltou para Alexandre, o Brasil insiste, foi para dividir e perdeu. Quase o Brasil chegou. Tenta o contra-ataque, a seleção equatoriana, passe muito forte do Alan Franco para o Eboá. Ele tocou, reclamou que seu companheiro não foi para a bola. E aí o Marquinhos cortou. Sai jogando por dentro para Bruno Guimarães na faixa central do gramado. Para Richarlison. Dominou, sai o pátio na marcação. Fez o passe para o Alexandre. Já meteu na canhota para o Vini. Ele encara a marcação. Encarou, levou para o fundo. Marcação do Ordonhes. Ganha escanteio do Brasil. Toca na bola lateral direito do Equador, tem escanteio a seleção brasileira para bater, Catarino. O Vinícius coloca a bola à frente, é difícil roubar, né? A marcação chegou ali com o jogador que era Ordonhas, linha de fundo, escanteio Brasil. Escanteio para a seleção brasileira bater. Pelo setor esquerdo, a seleção tem escanteio para bater, vem para a cobrança o Brasil. Marquinhos lá dentro, Estevão vem para a cobrança, setor canhoto. É a chance para a seleção do Brasil, então capricha, garoto Estevão, 18 anos recém-completados, ele vem para a cobrança. O Brasil tem escanteio para bater, o terceiro escanteio para o Brasil, são 2 para a seleção do Equador. Lá dentro da área, todo mundo se pegando, o Atru tá mandando esperar um pouquinho. Tá revisando o lance, uma situação ali do Vinícius Júnior. Teve a situação também do Richarlison agora há pouco. O Estevão está preparado, mas o árbitro ainda não autorizou. Lance sendo revisado. Lembrando que nas eliminatórias da Copa tem o VAR. O VAR está conversando chamando atenção lá dentro da área. Chamando atenção ali do Alexandre com o Preciado. Ainda não autorizou ainda não. Pediu para esperar um pouquinho. O Estevão não está entendendo muita coisa, está olhando para o quarto árbitro. E aí, CH, quem está ocorrendo aí no jogo? Esse juizão aí é uma brincadeira, né? Brincadeira de salão. Ele conversa demais, né? Vamos ver se ele quer conversar e não precisa conversar. Deixa, se alguém empurrar e alguém pegar alguém dentro da área, é só marcar pênalti ou falta. Não tem que ficar conversando. O problema tá ali com a bandeirinha de escanteio, que é lá do outro lado, né? Do lado oposto das cabines de rádio e televisão. Chamou, falou. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Germano lá da Frigodil. Opa. Sabe tudo de carne. E o Choba, também ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes. Quem que é? Jundiaí. Quem que é o segundo aí? Choba. Valeu, Choba. Choba. Ó, tá difícil ali, ninguém vai trocar, vai substituir. Substituição da bandeira. Isso. Sai bandeira 1, entra bandeira 2 ali no mastro. O cano também tá meio molenga, né?
Ali pra entrar, pra entrar ali tá meio complicado. Você prefere mais grosso? Não, pra entrar com tranquilidade tem que ser mais firme, né? Ah, não pode ser molenga. Não, no molenga não entra, claro que não. Agora sim parece que tá tudo ok. Mas convenhamos, esse cidadão de terno e gravata não entende nada de bandeirinha de escanteio. Olha lá, tá molenga, ó. Você colocar aí, o jogo tá parado aí, rapaz. Aí caiu. E a galera atrás vai a loucura, né? Vai o delírio. Aí tá chegando o Alexandre, zagueiro do Brasil, vai tentar colocar ali, ó. Tá difícil, hein? Eu não sou nenhum expert de bandeirinha, mas aí o problema é o buraco, não a bandeira. Tá muito justinho, né, Tem que ter o buraco mais aberto, né? É, né? O Alexandre tá lá, ó, vai com força, o zagueiro do Brasil, 1,91 m, é forte, né? Parece um tanque, tá tentando colocar a bandeirinha, o jogo segue parado. 10 minutos e 40. O Ancelotti deve estar pensando, né? Lá que na eu tô Europa, fazendo lá aqui? na Europa não tinha isso, não. Brasil tem escanteio e a bandeirinha não foi colocada. Chegou uma terceira lá. Tem uma terceira bandeirinha, é isso. Mas vai do jeito que tá. Vai pra cobrar. É do lado oposto onde o Estevão vai cobrar o escanteio. Agora sim, o escanteio vai ser cobrado pelo Estevão, a chance para o Brasil, então capricha que dá. 0-0 e o Brasil buscando o primeiro gol do jogo com o braço direito estendido, parte para a bola, Estevão levantou na segunda trave, a bola passou por todo mundo. Insiste o Brasil com Bruno Guimarães, foi no corpo, mas recuperou a bola. Ele do meio campo, um pouco antes do meio campo, lá no campo ofensivo, recuou para o goleiro Alisson, que levanta a bola para o campo de ataque, para o Richarlison. Casemiro desvio de cabeça, chega apreciado para cortar. Rebote fica com a seleção equatoriana com o Eboá. Ele recolhe, domina, deixou para Angulo. Angulo parte com a bola dominada no setor direito, marcação do Gerson para cima dele. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, dividiu, insistiu, caiu. O árbitro marcou a falta para a seleção do Brasil bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Moisés Caicedo está reclamando ali com o Arthur. O Arthur foi lá, conversou com ele, estava reclamando de uma falta para cima do seu companheiro de equipe, o Angulo, na disputa ali com o Gerson. Mas os dois acabaram se puxando, né? Empurra daqui, empurra dali, puxa daqui, puxa dali. E o patrão pintou para marcar a falta para a seleção do Brasil. Sai jogando o Alex. Na quarta zaga para a seleção do Brasil, a Marquinhos. Marquinhos recolhe, domina, devolve para o Alexandre, zagueiro do Lille da França. Abertura para o Alexandre, que joga no Flamengo. Ele parou, prendeu, ele pensou de novo para o Alexandre dentro da grande área. E com isso aperta a marcação a seleção do Equador. A Alisson, pé direito, tira, mas tira mal. Dá de graça o lateral para a seleção do Equador. Com 12:40, segundo tempo 0-0. Viti, trabalha a bola na ponta, Eboá, passe curto, chega para cortar Bruno Guimarães. A bola sai lateral para a seleção do Equador. As eliminatórias também tem a multibol, né? As bolas que ficam ali à beira do campo e aí a bola sai, o cara fica reclamando do outro time, o outro já vai lá e cobra. Cobra o lateral tinha batido, bola para Pátio. Recolhe e domina para a seleção do Equador com 13 minutos, segundo tempo 0-0. Caicedo, deixou para o zagueirão Incampié. Ultrapassa a linha demarcatória, abriu na ponta para Angulo. Angulo recolheu, dominou o setor esquerdo, marcação do Wanderson, encosta Estevão, recupera para o Brasil. Insistiu com Estupia, levou a melhor, escapou Estevão no setor direito. Vem trazendo a seleção do Brasil para o campo de ataque, tem Richarlison no comando. Ele sai da ponta, vem para o meio, aí tocou mal nas costas do Casemiro. Vai atrás da bola para recuperar, o Brasil não recupera, quem recupera a seleção do Equador. Vem bola Alan Franco, a abertura pelo setor direito para Apreciado. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém no comando. Volta a bola para Pátio. Vinícius Júnior marca a distância, ele recua. Ordonhas agora sim para Pátio. Pátio empurra do outro lado para o Incampié. 13:40, segundo tempo 0-0. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, lojas em Santa Bárbara do Oeste, ou loja em Santa Bárbara. E a mega loja em Sorocaba tem Iga Atacado. Pra mexer, hein? É, né? Precisa, tem que colocar o Cunha nesse jogo aí. Ele é um cara rápido que vem buscar o jogo também. No 1 contra 1 é mais rápido que o Richarlison. No mínimo essa. Mas tinha que colocar o Andréas Pereira. Tô falando desde o intervalo. Pra dar uma mexida, uma dinâmica no meio campo do Brasil. Se continuar desse jeito e o Brasil continuar marcando bem, o jogo vai terminar 0-0. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa, interage conosco, deixa o seu like, todo o timaço do Reis da Pizza ligados. Alô Leandro, Xará, Edmara, Fernanda, Luciano, João, Fábio, Felipe, Luan, Lucas e Leonardo. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência. Galera, curtindo o futebol da Bandeirantes. Sai jogando a seleção do Brasil com Bruno Guimarães, abertura lá pelo setor direito com Wanderson de novo para Bruno
do Guimarães. Chegamos a 15 minutos de segundo tempo. 0-0 em Guayaquil. Eliminatórias da Copa, 15ª rodada. Alexandre é quem domina, encostou Vinícius Júnior, tentou o lançamento do Bragerson. Corta lá atrás, Pátio. Briga pelo rebate, Vinícius Júnior. Ordonhas levanta a bola, faz inversão. A bola chegou no ângulo, deixou a bola passar. Ela passa e sobra para Estupinhan. Disparou para o setor canhoto. Vem o Equador, linha lateral da grande área, cruzou para a boca do gol. Chega lá dentro, Casemiro de cabeça para afastar. Cruzamento perigoso, bola venenosa do Estupinhan. Lateral já batido. Quem domina é Viti. Viti domina, trabalha para com o canhota. Chegou no ângulo. Bico na grande área. Pé direito, cruza nas mãos do Alisson. Que tranquilo faz a defesa, Catarino. Foi forte o cruzamento, mas estava bem colocado lá o goleiro Alisson, né? Para ficar com a bola, já tenta ligar o contra-ataque. Casemiro para Richardson. Recolhe, domina. Chega na marcação em Campier. Ele parou, prendeu, ele pensou. Volta para Alexandro, que recomeça com Marquinhos. Desktop é a internet oficial da Macaca e do Bugre e da Macaca. A Desktop foi eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Casemiro pelo setor direito, trabalha a bola com o Wanderson. Wanderson empurrou na meia para Vinícius, de primeira para Estevão. Estevão sai da ponta, vem para meia, foi para dividida para o Guimarães. Ganhou para a seleção do Brasil, tem Estevão no comando. Abre pela direita para Vinícius Júnior, tá no mano a mano, encarou, tentou a finta e perdeu. Ele tentou o drible, acabou perdendo a bola, sai jogando a seleção do Equador com o zagueirão Pátio. Empurra pela meia para Alan Franco. Recolhe, domina o jogador do Galo Mineiro. Trabalha a bola, ultrapassa a linha da marcatória. Rompe a fronteira, já pisando no campo ofensivo. Vem trazendo a seleção do Equador. Para frente, pisa na bola. São poucas opções ofensivas. Ele solta a bola para Angulo. Tentou a finta e perdeu. Wanderson recupera, meteu para Estevão. Dominou, girou, encarou a marcação no primeiro. Deixou para trás o primeiro. Vai encarar o segundo. Ainda Estevão. Linha lateral da grande área. Tentou a finta. Chega tocando a bola em Campier. Recupera e sai jogando para a seleção do Brasil. Há pouco Vinícius Júnior teve chance para tocar, não tocou. Agora o Estevão também teve chance para tocar e não tocou. Tá faltando futebol coletivo no Brasil, hein, CH? Sim, não pode ser fominha, né? Nesse lance, no lance anterior do Vini, tinha que chutar pro gol. Ele tentou uma finta, tomou o tranco do jogador da seleção do Equador. E essa aí... Sabe o que está acontecendo? Na transição de ataque, estão chegando poucos jogadores no Brasil para encostar e fazer a tabela. Perceba, todo mundo marca pra caramba, mas na hora de chegar, não é? O Brasil chega com poucos jogadores porque a recomposição do Equador é muito boa, como é do Brasil. Então os dois times, as duas seleções marcam bem, mas atacam mal. Placar de 0-0, o Brasil vai mexer. Vai ser agora, Catarina? Lembrando que o Equador já mexeu, né? Vai ser agora. Isso, Martinelli tá ali para entrar, Matheus Cunha também. As alterações estão sendo feitas. Tá saindo o Richarlison. Sai Richarlison 9 para a entrada do Matheus Cunha 21. Matheus Cunha 21 no lugar do Richarlison. E o Martinelli tá entrando no lugar do Estevão. Sai Estevão, entra Martinelli. E saiu aí o Richarlison para a entrada do Matheus Cunha. Ele trocou os dois pontas. Martinelli no Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton. Na verdade, dois pontas não. Tirou um ponta e colocou outro. E tirou um centroavante e colocou outro. É isso, né, CH? Matheus Cunha e Martinelli. Precisa ver como é que... Provavelmente o Martinelli vai entrar do lado esquerdo, o Vini vai trocar. Não sei como é que vai ser a configuração. Ele entrou no lugar do Estevão do outro lado, mas ele joga... No Arsenal, o Martinelli normalmente pelo lado esquerdo. Vamos ver como é que vai ficar isso. E tem o Cunha, né? Isso eu estava pedindo desde o intervalo do jogo, porque o Richarlison não fez um bom jogo e o Brasil precisa de um centroavante que tenha mais mobilidade. Vamos ver se na prática funciona. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi. É para a resposta já o treinador argentino Sebastián Becassés. Vem aí é o 8, né? A distância me pareceu o 8. Já o Vladimir confirma quem vai entrar na seleção. Se for o 8 é o Medina. Aquele? Aquele.
Ordonhas levanta a bola para o de ataque, tentou a chegada ali, Franco bem marcado, acaba perdendo a bola, recupera a seleção do Brasil, para sair jogando lá atrás com Marquinhos a Casemiro de primeira para Matheus Cunha, primeira participação do centroavante, dá para Bruno Guimarães, recebeu, dominou no corredor para Matheus Cunha, ele tentou a finta, foi atropelado, reclama de falta, o árbitro manda seguir. Moisés Caicedo recupera a posse de bola para a seleção do Equador, volta para o Pátio na fogueira ali atrás para o Incampié, que tirou de qualquer maneira. Do quinto sinal há pouco, eu confirmo para você, 9h30. 21 horas, 30 minutos no horário oficial de Brasília. Vamos ser juntos aqui na Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. São as emoções das eliminatórias da Copa Brasil em campo. Vem Brasil. Bruno Guimarães tentou enfiar no comando para Vinícius Júnior. Corta lá atrás de defesa. Pátio cortou, Estupinhan quem domina, setor esquerdo, câmbio ofensivo para Moisés Caicedo. Antes de dominar, já olhou, viu que tinha marcação ali do Gerson, trabalhou atrás. Agora sim, sai jogando direitinho, com a bola no chão, a seleção do Equador. Na meia direita, carrega a bola, Alan Franco. Gira para cima da marcação do Gerson. Empurrou para Caicedo, Caicedo soltou para Vite. Vite abriu na ponta, Branculo. Angulho olha para a área, no último terço do campo, não cruza, volta a bola para Estupinhan, tentou no comando, a bola explodiu. Ali no Martinelli, volta para Estupinhan na ponta Branculo. Angulo de novo para Estupinhan. O Brasil bloqueia, evitação ofensiva do Equador que roda a bola. Estupinhan trabalha a bola com Incampié. Jogo parado, a bola bateu ali onde dói. E foi no encontro, né? Nas partes baixas ali. Engraçado que o massagista desceu rapidinho pro vestiário, né? Foi embora. Tem uma emergência lá no vestiário, tá caído lá o Martinelli 22. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos cravados, segundo tempo. O tic-tac no tempo de bola desta possível, eu confirmo. Eliminatórias da Copa, 15ª rodada no estádio Monumental em Guayaquil, no Equador. Segue Equador e Brasil 0-0, Edu. Não é, Boris, a única vez que o Ancelotti perdeu numa estreia, isso aconteceu há 29 anos, quando ele estreava no Parma, e o Parma perdeu para o Pescara e foi eliminado da Copa da Itália. Por isso que o homem tá mascando o chiclete. Bandeirantes. Yeboah, boa jogada, cortou, limpou, fintou, bate pro Alisson pegar. Agora foi boa, hein? Só que a finalização saiu fraquinha e o Alisson bem colocado defendeu, Catarino. Não conseguiu colocar força na bola o Yeboah, mas teve liberdade ali pra adentrar a área e bater. O Alisson bem colocado defendeu. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Vamos chegar à metade do segundo tempo. Saída errada, Alexandre Preciado recupera. Yeboah na entrada da grande área. Cruzou para a boca do gol. Marquinhos de cabeça na hora H. Chega para cortar. Martinelli escorre de cabeça. Consegue bater para o Matheus Cunha. Tá sozinho. Apenas ele. Tentou carregar. Vinícius Júnior aqui do outro lado. Ele tentou a finta. Foi para dividir, acabou perdendo, insistiu, o outro mandou seguir, Matheus Cunha pro Vini, estica a perna, faz o corte Ordonhas, a sobra para Martinelli, tirou defesa, rebote pro Brasil na entrada da grande área, Bruno Guimarães empurrou para Vini, girou, ele mandou seguir. A turma não marcar qualquer falta não significa que ele tem que deixar toda hora o jogo seguir, né, Catarina? É diferente deixar o jogo seguir e deixar de marcar faltas que acontecem, né? Não é a primeira que ele deixou de marcar, não. O árbitro Piero Massa, do Chile, que comanda Brasil e Equador. Sai jogando a seleção do Equador, do câmbio ofensivo com Incampié. Solta o jogo para Pátio. Recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou, empurra por dentro para Moisés Caicedo. Ainda na intermediária, câmbio ofensivo, empurra para Yeboah. Recolheu, dominou sempre com a perna esquerda. Yeboah que atua no Venezia da Itália. Parou, prendeu, olhou, pensou para Caicedo. Caicedo domina, puxa para cima da marcação do Gerson. Devolve para Yeboah. Se apresenta para o jogo aqui na ponta, Alan Franco. Parou, prendeu, olhou, pensou pro Alan Franco. De novo para Yeboah. Parou, prendeu, girou por dentro para Caicedo, fugiu no comando Estupinhan, a bola chegou no Incampié, recolheu, dominou a abertura lá na ponta, esticou para Angulo vai encarar a marcação do Wanderson, pedalou, limpou, Wanderson não desiste, ele caralhou para bater, rolou para Caicedo soltou na ponta, Estupinhan de primeira, cruzou, Alisson saiu do gol para fazer a defesa. Trabalhou a bola na direita, na esquerda, até que o Estupinhan cruzou e o Alisson atento fez a defesa. A cidade de Guayaquil foi fundada em 1538 e fica a 420 quilômetros de Quito. O clima na cidade está tenso nos últimos meses após uma escalada de violência que levou o governo a decretar estado de exceção até o próximo dia 14 de outubro. Esta é a situação atual de Guayaquil, a segunda maior cidade do Equador. Vem aí, é o Andrei, né? 18, Andrei, revelado pelo Vasco.
Ele, Catarina. Ele próprio, tá conversando ali com o auxiliar do técnico Ancelotti, daqui a pouco vem pra partida. E o Hugo Souza tá no banco todo de verde ali. Ficou bom verde pro Hugo Souza, não ficou, Catarina? Vai, CH. Não, eu tô percebendo, Catarino, Boles e ouvintes, que o meio campo do Brasil cansou. Eu tô vendo o Casimiro só correr atrás dos jogadores do Equador e não pegar ninguém. Nesse último lance aí que teve a defesa do Alisson, ele tomou 2 cortes. Nitidamente está cansado. O Ancelotti precisa mexer no meio campo do Brasil, que estava marcando bem, agora nem marcando bem está mais. Aí o CH, comentarista da Rádio Bandeirantes para Equador e Brasil 0-0. Vem a seleção equatoriana com o Alan Franco, gira por dentro com Yeboah. Recolheu, dominou para Moisés Caicedo, para Yeboah, passa pela direita Ordonhas. Ele domina para, tentou no comando para Preciado. Chega bem Alexandro de cabeça para cortar, completa Casemiro. O distante, a bola para o Martinelli, já recupera a seleção equatoriana. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. 0-0 Brasil e Equador, eliminatórias da Copa. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, Equador, segunda colocada, vai chegando a 24 pontos, o Brasil quarto, vai chegando a 22 pontos. Lembrando que os 6 primeiros se classificam diretamente para a Copa do Mundo, o 7º vai para a repescagem, o 8º, o 9º e o 10º estarão fora da Copa do Mundo. Convenhamos, de 10 seleções, você ficar entre os 3 últimos tem que ser bem ruinzinho, né? É a situação das eliminatórias da Copa. A Venezuela, por exemplo, jamais disputou a Copa do Mundo. Tem a grande chance, a grande oportunidade, a seleção Vinotinto, de disputar o Mundial em 2026, em fazendo aí uma campanha tentando a classificação. Preciado é quem domina pelo setor direito, prepara o cruzamento, empurra na entrada da grande área. Yeboah recolheu, dominou para Alan Franco, dominou, girou falta, agora foi falta. E aí os jogadores brasileiros reclamam com o árbitro dessa falta de critério, que ele não andou marcando algumas faltas para o Brasil e agora marca para cima do Yeboah. É o problema de deixar faltas não serem marcadas, né? Exato. Falta que acontece, ele não marca, agora tem a pressão por faltas que ele deixou de marcar. Falta do Bruno Guimarães, o empurrão para cima do Alan Franco, tem falta para fazer a cobrança, a seleção do Equador com quase 27 minutos em segundo tempo. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadas.ervas.com.br. Em Campier, tá pertinho da bola por ali, tá indo pra área, saiu da bola, deixou para outro jogador que vem para a cobrança. Moisés Caicedo tá pertinho da bola, além de Estupinhan. Orienta a formação da sua barreira na trave esquerda, o goleiro Alisson. Barreira formada pelo Vinícius Júnior e também pelo Martinelli. Tem falta para fazer a cobrança da seleção do Equador. 0-0 o placar do jogo. A bola parada, tá por ali o Pátio. Em Campier, vai pra área. Quem bate é o Caicedo, pé direito, levantou, desvio de cabeça foi do Alexandre, a bola vai saindo e se sair é escanteio. Recebe os cumprimentos de todo mundo ali, o zagueirão, 1,91 m, passou dos 2 metros, metendo a bola para fora. Moisés Caicedo, que cobrou a falta, agora vai cobrar o escanteio e chama a galera atende. Tem escanteio para fazer a cobrança da seleção do Equador. Ele que é um ídolo, né, do futebol equatoriano, joga na Premier League, joga no Chelsea. Até o segurança aproveita para registrar ali a presença do Moisés Caicedo pertinho de onde vai cobrar o escanteio. Tem escanteio para fazer a cobrança da seleção do Equador. 0-0, 28,5. Escanteio que o Caicedo vem para a bola. E Campier, Pátio na área, Preciado. Vem para a cobrança, pé direito, levantou. Tirou parcialmente Gerson, olha a sobra da bola. Levantamento do Vite para a boca do gol de cabeça. Afasta, tira mais uma, Alexandro. O zagueiro coloca para fora, tem escanteio, o Equador pressiona, Catarino. Pressão, tirou a zaga do Brasil, agora muda de lado, né? Cobrança feita aqui na direita. Escanteio já cobrado, bola para vítima, mas não tá valendo. O árbitro está dizendo que não havia autorizado a cobrança do Angulo. Cobrou sem autorização do árbitro. Então vem para a cobrança o Vite. Vite, camisa 15, vem para a cobrança do jogador do Vancouver.
Vem para a cobrança do escanteio para a seleção do Equador, que pressiona 0-0 em Guayaquil. Respira fundo, parte para a bola com o pé esquerdo, levantou na primeira trave, tira a defesa. Olha, sobra para Alan Franco, dominou a entrada na grande área para Caicedo. Caicedo volta a bola para Estupinhan. De primeira já soltou na esquerda para Preciato. Recolheu, dominou, puxa a bola para o pé direito. Tentou o cruzamento, foi travado. A bola subiu, Vinícius Júnior vai para a dividida. Gerson também chega para tirar de qualquer maneira a zaga do Brasil. Levantamento do programa de ataque, o Vini vai brigar, briga também Martinelli. Estupinhan. Para cima de 2 brasileiros, consegue o toque curtinho para recuperar a posse de bola. Tentou levantamento lá no comando, chegou o Alexandro para cortar. Para Marquinhos. Marquinhos a Casemiro. Casemiro faz abertura para Gerson. Tem o lateral esquerdo, Alexandro pedindo. Já recebeu. Ultrapassa a linha da marcatória. Vem trazendo a seleção para o campo de ataque. Vinícius Júnior. Encara o Ordonhas. Prefere passe atrás para Alexandro. Alexandro volta a bola para Gerson. Gerson com a canhota para Bruno Guimarães. Aliás, para Casemiro. Para Gerson. Gerson para Marquinhos. É o Brasil quem roda a bola aos 30 minutos do segundo tempo. 0-0 em Guayaquil. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês é com a Desktop. Ligue 0800 1102. Vini para Gerson, deixou passar, Casemiro bateu no canto. Pega Galindes! Galindes salva a seleção equatoriana por muito pouco. Casemiro não abre o placar, Catarino. Bela jogada construída agora pela seleção brasileira, hein? O corta-luz feito ali pelo Gerson foi muito bom pro chute dado pelo Casemiro. A bola não foi muito forte para a defesa do goleiro Galindes. É, defesaça do Galindes, CCH. Não vamos ter o apito final, você pode conceituar essa defesa aí do Galindes. Que defesaça, hein, CH? Posso? Tem autorização? Claro, recebeu via e-mail. 7,93. Quer dizer que no seu conceito não foi defesaça, é isso? Não, porque foi em cima dele, né? O Casemiro tinha que ter caprichado um pouco mais. Eu pelo menos penso assim, né? Mas foi uma boa jogada, né, CH? Primeira do Brasil no segundo tempo. Jogada boa. Conclusão poderia ter sido melhor. Placar de 0-0. Sai jogando a seleção do Equador. Tenta vir para o campo de ataque. Bola para Caicedo. Caicedo para Estupinhan. Vai bater para o Gomes. Bate, Alisson! Cai, não dá rebote, faz a defesa, uma paulada do Estupinhan, goleiro do Brasil foi bem, fez a defesa. Teste de goleiro cá, teste de goleiro acolá, né? Pancada de longa distância ali do Estupinhan para defesa do Alisson. Essa dá para conceituar, CH? Acho que não. Eu tô pensando aqui. Dá para conceituar. Qual Posso é o conceito? conceituar? Tenho autorização? Tem. 7,44. Entendi. 32 minutos de segundo tempo, placar de 0-0. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Alteração no Brasilzão. Exato, no Brasil tá saindo o Gerson para a entrada do Andrei. Andrei com a 18 entrando no lugar do Gerson. E no Equador? No Equador, o Rodrigues vai entrar ali com a 11. Vamos ver quem vai sair aí para a entrada do Rodrigues. Kevin Rodrigues. Na equipe do... Como que é? Kevin Rodrigues. Caramba, hein? Aí o 9. Saiu Ieboar. Como que é? Rodrigues. É Rodrigues. Rodrigues. 11 Rodrigues em campo. Rodrigues que atua no Union Saint-Gilloise da Bélgica. Como é? E o Eboá sai chamando União o quê? Como que é? União? É Union Saint-Gilloise. Eu não entendi o que ele falou. Não, mas é isso mesmo. É o Rodrigues. Kevin Rodrigues. E o Ender Valencia tá poupado, Vlad? Acho que não vai entrar, não. Tá nem no banco, não. Não tá nem no banco. Então, quer dizer, poupado. Poupado, né? Na partida, exatamente. Muito bem, estamos revendo. A TV tá mostrando o chute do Estupinhan para boa defesa do Alisson, né? Foi a primeira grande defesa do goleiro brasileiro no segundo tempo. No primeiro tempo também não teve, né? Fazendo uma grande defesa, teve uma saída mal do gol, mas não teve nenhuma grande defesa não. Essa teve um chute do Eboá também que foi fraquinho. Essa foi um pouquinho mais com dificuldades do goleiro do Brasil. Sai jogando o Brasil, 33, 0-0. O Brasil volta a campo na terça, em São Paulo, Itaquera. 9h45 contra a seleção do Paraguai. Alexandro sai jogando com Alex. Alex para Marquinhos. Marquinhos recolhe e domina para a seleção do Brasil. Devolve para Alex. Zagueiro que está fazendo a sua estreia com a camisa verde e amarela, onde o Brasil joga em azul. Alexandro com o pé esquerdo faz o lançamento para o Vinícius Júnior se virar. Ordões da marcação. O Vini acaba caindo, o árbitro não dá nada, apenas
Lateral para a seleção do Brasil. Tive a impressão que a bola tinha batido ali no Vinícius, mas não. O árbitro marcou para a seleção brasileira. Matheus Cunha briga, o jogo tá brigado nesse momento. Quem leva melhor é o Rodrigues. Tentou a saída por campo de ataque, chega bem. Casemiro bloqueando, colocando a bola para fora. Na junção da risca no meio campo com a risca lateral, é lateral para a seleção do Equador bater. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Vamos chegar a 35 segundo tempo, 0-0 no Equador. Toque de cabeça ali do Andrei. Fez o passe atrás, deixou para Casemiro. Casemiro, boa bola para Matheus Cunha. Se manda Wanderson para o campo de ataque. Matheus Cunha tentou sair driblando, foi para o caminho errado, perdeu a bola, tentou fazer a falta, não fez a falta. Recuperou a seleção do Equador. Vem com Viti. Tem a passagem do Estupinhã dentro da grande área. Fez a falta para cima do Bruno Guimarães, né? Falta clara por trás. O zagueiro do Brasil. Quem é esse zagueiro? É o Casemiro, né? Foi lá e levantou o Bruno Guimarães. Parecia que estava agredindo o próprio companheiro, mas não. Ele foi lá comemorar. Incentivo, né? Incentivo. Comemorar. E tava faltando, confesso pra você, tava faltando isso no Brasil, não tava não, Vlad? Em alguns jogos. Exato. O time tava apático, né? Pelo menos tá um pouco mais vibrante a seleção brasileira agora com o Carlo Ancelotti. Você viu aí, CH? O Bruno Guimarães cortou, sofreu a falta, o Casemiro foi lá e abraçou, levantou, comemorou com o jogador. O Casemiro é um líder, né? Líder nato. Foi lá, deu uma palavra de... uma palavra de incentivo, deu um chacoalhão, né? Quase um tapa na orelha, como diria aquele. Mas, como disse o Catarino, eu concordo sim. O Brasil está bem disposto, com bastante garra, mas ainda o problema de ele vai arrumar. Mas no jogo de hoje o Brasil não conseguiu fazer essa transição para chegar com qualidade no ataque. Esse cara pode ser o Neymar? Bem fisicamente, em forma, CH? Com toda certeza, como eu não tenho mais esperança, porque o Neymar é um jogador imaginário, eu imagino que sim, mas eu só imagino, vamos ver na prática. Espero que sim, mas ele é o cara para carregar essa bola com qualidade para fazer os atacantes jogarem. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa e interage conosco, mande a sua mensagem, deixe o seu like, compartilha. Envie aí dos grupos de WhatsApp, ainda dá tempo para você curtir a parte final de Brasil e Equador, 0-0. Bola para Alan Franco, recolhe e domina para a seleção equatoriana, perde a passagem ali do Viti, o Viti passe para recolher a posse de bola, com o pé esquerdo para a seleção do Equador. Ele flutua ali no meio campo, pegou a bola na direita, indo lá para a esquerda. Tem a opção do Angulo, prefere o passe curto para Minda, Estupinhã, para Rodrigues na área, dominou, girou, se jogou, chega a zaga do Brasil para cortar com Casemiro. Foi com o pezinho mole ali, o Martinelli perdeu a bola para o Moisés Caicedo. Já meteu para Estupinhã dentro da grande área, saiu para Angulo. Angulo, setor esquerdo para Caicedo. Ele puxa a bola para o meio direito, levantou para a boca do gol, tentou Rodrigues de cabeça. Casemiro aparece para cortar, ficou procurando a bola, não achou. Ordões de cabeça para Preciato. Recolheu, dominou Preciado na entrada da grande área para Alan Franco. Marcação do Andrei. Ele voltou na ponta para Ordões. Sai da ponta, veio para meia. Ainda ele carrega a bola passou na frente do Estupinhã. Chegou no zagueirão em Campier. Para Caicedo, Caicedo para Estupinhã. Estupinhã centralizado, agora o lateral. Deixou para Moisés Caicedo. Angulo na ponta pediu, recebeu. Linha lateral do grande área. Cara, marcação do Wanderson. Balançou, girou, rolou. Boa bola para Viti. Tentou bater, sobrou para Rodrigues. A bola fica viva até que chega Alexandro. Tira de qualquer maneira para a seleção do Brasil. A bola não chegou a sair, não. Martinelli brigou, mas não recuperou. Quem recupera a seleção do Equador? Estupinhã. Para Caicedo, Caicedo para Angulo. Angulo botou na frente, chega Wanderson na marcação, chega, toca na bola, insistiu Angulo, marcação dupla para cima dele, chega bem o Brasil. Bruno Guimarães na bola, Wanderson tá reclamando que foi atingido pelo Angulo. O árbitro não marcou a falta, mas está parando o jogo para ver a situação do jogador brasileiro. Vladimir. Ficou caído, alega ter sido atingido quando recuperou a bola ali, o Wanderson, né? Acabou sendo tocado, o árbitro agora vai lá verificar a situação do lateral brasileiro. É o futebol da Rádio Bandeirantes para você ligado, você acompanhando conosco. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Parte final do jogo, 0-0. O que você espera desta parte final em CH? Eu espero que o Brasil não tome gol, porque o Equador tá maroto, né? Tá com mais posse de bola e essa posse de bola do Equador é no campo de defesa do Brasil.
Nesse lance anterior que a TV está mostrando a todo momento, o Casimiro fez uma falta na entrada da grande área, o juiz nem tchum, sorte do Brasil. Então já faz algum tempo, nesse segundo tempo, que o Brasil não está jogando bem. Não está. Diferente do primeiro tempo, que pelo menos estava marcando bem, no segundo tempo, para mim, o Equador é melhor. O Brasil só teve, na verdade, uma chance de gol, né? Claro, acho que no jogo inteiro, né? Aquela do Casemiro, né? Teve outra. Teve aquela no primeiro tempo também, né? Que o Estevão poderia ter batido, tentou pro Richarlison. A zaga tirou, daí sobrou pro Gerson, que poderia ter batido. Fez o passe pro Vinícius Júnior, que chegou travando o zagueirão do Equador. Mesmo assim, ele chegou a tocar na bola, o goleiro fez a defesa. Nada mais do que isso. 0-0, quase 40 minutos. Alisson com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, para ninguém, está distante ali do Vini. Chega primeiro o Pátio. Não vai chegar no goleiro não, Matheus Cunha estava pressionado, ele levanta a bola para o grande ataque. Escora de cabeça para trás do Casemiro, a bola sai, é lateral para a seleção do Equador bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, segundo tempo. Eliminatórias da Copa em Guayaquil no Equador. Segue Brasil e Equador 0-0, Edu. E o Paraguai fez o segundo com Enciso. Paraguai 2, Uruguai 0. Brasil na classificação é quarto colocado com 22 com esse empate. Se ficar assim, e a Colômbia amanhã ganhando o Peru, a Colômbia ultrapassa o Brasil. O Brasil termina em quinto, né? Na rodada. Quinto lugar nas eliminatórias. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos para você ligado, acompanhando o futebol. Segue a Bandeirantes também lá no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Tem na Alexa, é só pedir para a Alexa, né? Citar o Rádio Bandeirantes Campinas. Imediatamente você coloca, vai ser sintonizado pela Alexa na Rádio Bandeirantes Campinas. Segue lá também o Boles, toda a equipe no Instagram. Matheus Cunha tentou de cabeça, corta Moisés Caicedo para recuperar a posse de bola, a bola sobra para Viti. Faz abertura para Estupinhan, tenta sair da campo de ataque a seleção do Equador, bloqueia Matheus Cunha. Ela volta dentro da grande área para Encampié, para o goleiro Galíndez. Pé direito a bola, levanta para Ordonhas, escora de cabeça, não consegue alcançar o Alan Franco, chega primeiro o Alexandro, recuando para o goleiro Alisson. Sai jogando curtinho para Marquinhos, Marquinhos é quem domina para a seleção do Brasil. Finalzinho do jogo, 0-0 no Equador. Está jogando o Alexandro para o seu xará, o Alexandro lateral. Volta a bola para Andrei. Andrei para, prende, olha, pensa, observa no campo defensivo, ele recua. Andrei Santos para Alexandro, Alexandro para Marquinhos. Brasil roda a bola no campo defensivo, não vem para o campo de ataque não. Bruno Guimarães é quem domina. Pressionado pelo Angulo, incansável Angulo. Aperta agora o Alan Franco para cima do Marquinhos, Marquinhos para Alexandro, Alexandro para o seu xará, o lateral Alexandro. Recolhe e domina, puxa a bola por dentro para Casemiro. Casemiro empurra na ponta, tentou Vinícius Júnior, ficou esperando a bola, Ordonhos recupera. Preciado por dentro para Moisés Caicedo, tem Rodrigues pedindo no comando. A bola chegou no Viti, Viti para Estupinhan, Estupinhan levantou a bola sobrou para Moisés Caicedo. Chega Casemiro para cortar. Toca na bola Wanderson, a sobra da bola para Bruno Guimarães. Deixa para Martinelli, Martinelli para Matheus Cunha, recolheu, dominou, foi puxado pelo Angulo, a turma a seguir. Até marcaria a falta, mas como o Brasil colocou a bola, ele mandou seguir. Marquinhos faz a abertura, a bola chega aqui na esquerda para Alexandro. Domina o lateral esquerdo do time do Flamengo. Para parar, para prender, para segurar, para procurar a menor opção. 42,5, 0-0 na estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico do Brasil. O italiano de 65 anos, o sonhado Ancelotti desde o ano passado. Vem, não vem, vem, não vem. Acabou vindo o comando do Brasil. O Brasil que tenta o ataque com Matheus Cunha. Buscava o passe no comando pro Andrei. Chega a defesa para cortar. E se a bola passa, o Andrei sairia na cara do gol. E agora falta no círculo central para cima do Caicedo. Já cobrada a falta. Não tá valendo não. O árbitro tá dizendo que não. Bola rolando não pode, né, Catarino? E ainda teremos uma alteração. Isso, não pode, né? Quis cobrar rapidinho ali o Equador, mas o árbitro mandou voltar a cobrança porque exatamente a alteração vai acontecer. Até deu a impressão que pintaria cartão amarelo ali pro Bruno Guimarães, mas não. Já tivemos alteração no Equador. Finalmente entrou 8. Saiu o Angulo. Saiu o Angulo para a entrada do Medina. Medina 8 é a novidade na equipe do Equador. Beleza, tem portanto o Ilmar Medina. Também atua no futebol da Bélgica, da Bélgica. Está em campo Medina. Tentativa de lançamento era exatamente para ele. Tentou o Rodrigues, tira a defesa. Casemiro toca na bola. Matheus Cunha vai brigar. Quase ela sobrou ali para o Martinelli. Chegou a defesa para afastar. Sobra da bola para Vita escapou ali. Viti escapou, limpou, botou na frente. Houve a falta para cima dele lá atrás.
O árbitro tá apontando um pouquinho, depois tá arriscando o meio campo. Tem falta para fazer a cobrança do Equador. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências. Tem ainda o WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Vem pra cima o Equador, que pode nesta rodada, dependendo de uma combinação de resultados e em caso claro de vitória, já carimbar a sua vaga para a Copa do Mundo. Então busca o gol na parte final do jogo a seleção equatoriana. Vem pra cobrança Estupinhan. Ele cobra curtinho, deixou ali pro Viti. Viti recolheu do mano para Caicedo. Caicedo na entrada, na grande área, colocou na área. Chega a defesa do Brasil para cortar. Quem sabe agora sair do Brasil, pega a defesa equatoriana mais aberta. Passe aqui na ponta para Bruno Guimarães. Ele carrega a bola pro Brasil, deixou para Vini. Vini Júnior foi atingido. O Brasil leva vantagem, mas aí o Bruno Guimarães perdeu um pouquinho de tempo. Volta para Casemiro, tentou o lançamento, bateu no próprio Matheus Cunha. Na sequência o Casemiro chegou, tentou atingir a bola, atingiu o jogador do Equador. O árbitro manda seguir, a bola volta em posse do Brasil. Wanderson, abertura na direita para Martinelli. Martinelli recolheu, domínio 45, 0-0. Entramos no tempo que será acrescido pelo árbitro chileno Piero Massa. 0-0 placar do jogo. Vini tentou passe para Bruno Guimarães, dominou, puxou. Nossa, Bruno Guimarães, é para matar o Vini. Ele tinha duas opções, não tocou para nenhuma das duas. Nem pro Vini, nem pro Martinelli. Bola direto para fora, é tiro de meta. 4. O quê? Vamos a 49 nesse segundo tempo e tá caído ali o Bruno Guimarães. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado. Estamos caminhando para o empate na estreia do Carleto, viu, CH? Tá bom, né? Início de trabalho, poderia ser diferente, melhor? Claro que sim. Mas eu vi uma coisa positiva, aliás, duas. Eu gostei muito do Alexandro, back do Brasil, zagueiro pelo lado esquerdo, e o comportamento do Vini Júnior. Você percebeu, Bolas, não sei se você concorda? Sim. Que ele reclamou muito pouco na partida e tentou jogar. Isso é legal, não é? Parar de ter aquele comportamento infantil de tudo, achar que o árbitro tem culpa. Pelo menos no jogo de hoje, eu acho que o Vini foi mais tranquilo, foi mais take it easy. Tô contigo nessa. Não dá também para exigir, né? O Ancelotti teve pouquíssimo tempo de trabalho, que ele fosse até o Equador segundo colocado, por mais que não tenha essa força, né? Essa tradição, mas é um time que vem fazendo uma boa campanha, que o Brasil fosse ao Equador e metesse 10-0 no Equador, né? Normal. E você sabe quantos dias o Ancelotti terá até a Copa do Mundo em dias de treinamento? Não sei. 40. Mas é muito pouco. 40. Né? Eu imagino que seja muito. É muito pouco. Seleção é muito diferente de clube. Tomara que com a sua capacidade e experiência, no chamado pijama training, né? No botãozinho ele consiga acertar essa seleção brasileira. O Andréas Pereira entrou com a 19 no lugar do Bruno Guimarães. Aquele amigo do Daverson? Aquele lá. Entendi. Brasil dá uma apertada na saída de bola do Equador, apertou demais o Andrei, cometeu a falta para cima do Caicedo. Falta já cobrada, Viti fez o passe para Estupinhan, domina entre as linhas, carrega a bola no Equador, chegando 0-0, entrada na grande área, uma bomba para fora. Olha, o Estupinhan foi fominha demais, né? Ele tá morrendo de fome, deve estar morrendo de vontade de jantar, porque ele foi fominha e meteu longe do gol. E tinham 3, pelo menos, companheiros ali para receber a bola, ele preferiu na individualidade. A informação é do Pinheiro. Olha, acabou Paraguai 2, Uruguai 0, daqui a pouco Chile e Argentina, amanhã Colômbia e Peru, Venezuela e Bolívia. Brasil ultrapassado pelo Paraguai, Brasil quarto colocado e está indo para 22 pontos. Lembrando que até a sexta colocação vai para a Copa. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop e eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br, ligue, anote aí, 0800 1102 e acabe com o seu problema de internet com a Desktop. Entramos no minuto final, 0-0 no Equador. Aqui o Brasil dá uma pressionada, recupera Andrei, fez o passe lá na ponta, Wanderson colocou para Martinelli, por muito pouco a bola não chega. Andrei Santos brigou, a sobra da bola fica para Alexandro, para Vini. Vini recolheu, dominou talvez o último lance do jogo. Vini domina, vai para a esquerda, puxa para a direita. Ainda Vinícius, marcação dupla, já deixou para trás o primeiro, tentou o segundo, aí chega bem o Ordonhas.
Com a perna esticada, recupera a posse de bola, solta o jogo para Preciado. Pressionado, Alexandro do Brasil toca na bola, Rodrigues também, o último a tocar foi o Alexandro, a bola saiu, o Alexandro tá fora do campo. O árbitro pediu para esperar um pouquinho. O Alexandro tentou segurar a bola ali, mas tem uma outra bola. O árbitro vai lá, faz a intervenção e o Alan Franco cobra o lateral. Lateral já batido, bola para a seleção do Equador. Alan Franco tentou o comando para Rodrigues, que não domina. Ela sobra de graça para o Alisson. Vai terminar em Guayaquil. Na estreia de Carlo Ancelotti, 0 para o Brasil, 0 para o Equador. Eliminatórias sul-americanas. Bola para a seleção brasileira. Domina o zagueiro Alexandro. Empurra para o lateral Alexandro. Recolhe, domina por dentro para Casemiro. Tem Alan Franco na marcação. Ele comete a falta. Falta para cima de Casemiro. O jogo está parado no Equador. 44,5. O outro prometeu até 49. 49,5, né? Prometeu até 49. 4 minutos e meio, além do tempo regulamentar. Domina a seleção do Brasil, lá pela direita. Andrei Santos para Wanderson. Wanderson volta a bola para Marquinhos. Marquinhos ajeita para a seleção brasileira. Empurrou para Alexandro, zagueiro. Alexandro recolheu, dominou para Alexandro, lateral. Fugiu no comando Andrés Pereira quando ele tentava o lançamento. O árbitro apitou e acabou. Apita Piero Massa, não há tempo para mais nada. E o Cardeto está reclamando que o Brasil ainda tentava uma última ação ofensiva, mas ele terminou no momento em que o Alexandro fazia o lançamento para o Andrés Pereira. Termina Equador e Brasil 0-0. O Brasil não ganhou, mas também não perdeu na estreia de Carlo Ancelotti do Pinheiro. Pois é, 0-0, um abraço, viu, Boris? Bom. Valeu, Edu. Trabalho, viu? Valeu, grande abraço, até a próxima. Valeu a todos. A gente vai entrar em rede aqui, atenção. Catarino, um abraço, Catarino. Valeu, Edu, até a próxima, garoto. Isso, você vê Ancelotti, então, na estreia, só há 29 anos que ele perdeu. CH, dá um pitaco aí, esse 0-0, CH... Teve evolução, o Brasil esteve organizado no primeiro tempo, mas faltou força no meio campo, um pouco mais de precisão no ataque. Eu acho que por ser uma estreia tá legal. A gente espera, evidentemente, que na partida de terça-feira em São Paulo contra o Paraguai aconteça uma evolução. Volta o Rafinha e isso eu entendo que é um grande reforço para tentar vencer o Paraguai na próxima terça, Edu. Grande abraço, CH! Outro, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, para quem viu Espanha 5, né? França 4, 0-0, foi bem modesto, 0-0. O Brasil teve 2 chances, gente. Primeiro tempo que o Esteban roubou aquela bola lá e essa do Casemiro a 30 minutos. Segundo tempo, só uma chance, 0-0 na estreia de Ancelotti. Olha, trabalhos técnicos do Gil Kleber, do Lucas Pessoa, Pedro Piscinato. E vamos para a rede, hein? Tem o apito final desse Equador 0, Brasil 0. A todos um grande abraço e até a próxima! Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiaria e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri, abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. A classificação das eliminatórias. A Argentina, que joga agora, está em campo, inclusive jogando contra o Chile, está com 32 pontos na liderança. O Equador tem 24 pontos. Paraguai, 24. Brasil, 22. Uruguai, 21. Colômbia, 20. Venezuela, 15. Bolívia, 14. Chile, 11. E o Peru
é o pior time, a pior seleção, com apenas 10 pontos. O Brasil estaria na 4ª colocação, mas lembrando que a Colômbia ainda joga na rodada e pode ultrapassar a seleção brasileira. O Brasil podendo terminar ali na 5ª colocação nesta rodada de eliminatórias. Alexandre Pretzel, eu vi no começo da transmissão a grande expectativa que você, que o Quesada, que o próprio Ulisses Costa, acho que todo mundo numa grande expectativa de uma boa estreia do Ancelotti na seleção brasileira. Mas não foi, eu acho que do jeito que a gente esperava, não pelo resultado de empate, mas pela falta de qualidade, a falta de jogadas, de ofensividade. O Brasil pouco incomodou, hein, Pretzel? A favor do Ancelotti ou Ancelotti? Vamos chamar como? Ancelotti. Né? A favor do Ancelotti, o fato de ele ter feito 3 treinos, né? O cara chegou agora, chegou com pompa e circunstância, merecidamente muito bem recebido, merecidamente valorizado pelo seu currículo, pela sua carreira, tudo isso é verdade. A favor dele também que essa lista de convocados, o dedo dele foi pequeno, né? Ele pegou aí 2, 3 nomes, o resto ele... Rodrigo, Caetano e Juan, tanto é que tinham 5 jogadores do Flamengo. Então, aí tudo isso é a favor dele. Vamos agora para a prática, né? A escolha do time. Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. Horrível o meio de campo. Casemiro exausto, cansado, sem força. O Bruno Guimarães não se aguentava mais em pé, demorou para tirar o Gerson está no meio de temporada. Então, assim, a escalação de pensamento de futebol, 3 homens no meio e 3 atacantes. Então, uma escalação com 2 jogadores abertos, um centroavante e 3 homens no meio. O Brasil ofensivamente foi um time 0. Não teve nenhuma jogada, nenhuma criatividade. E acho que foi uma brincadeira que eu fiz, que era de comemorar, sim. Quando o Bruno Guimarães, aos 30 do segundo tempo, né, obriga o goleiro Vale a fazer a única defesa dele no jogo. A única, porque a chance que o Brasil perdeu na primeira etapa foi uma bola roubada do Estevão, que vale também. E aí o Estevão não passa a bola direito pro Richarlison, que se atrapalha. E o Gerson, ao invés de chutar, toca a bola no Vinícius Júnior, que aí num bate-rebate o goleiro Vale salvou. Então também por isso, o goleiro Vale não iria jogar. O Galindes, o titular. O Milhose trouxe a informação, sentiu no aquecimento. Entra um goleiro que faz a sua estreia na seleção. E esse goleiro não foi exigido, ele foi exigido aos 30 do segundo tempo. Então o Brasil realmente, do ponto de vista técnico e ofensivo, mesmo com jogadores qualificados, foi muito mal. E aí acho que não vai pra conta do técnico. Ele fez assim, ó, ele fez o pensamento de futebol dele, pelo que ele tem na mão, foi um pensamento correto. A execução foi ruim. Então é o seguinte, antes do jogo até falei, o que essa testemunha, né? Um empate eu não ficaria surpreso. E não acho que seria um resultado absurdo, como não foi. Agora, a atuação da seleção deixou a desejar. E muito mais pelos atletas do que pelo treinador. E outra, um desconto, que é o final da temporada. Só que esse desconto também a gente tem que olhar pro time do Equador, né? O Equador também tem praticamente todo o elenco jogando na Europa. Também está em fim de temporada. Mas a Espanha e França também, então fizeram um baita jogo, né? E foi outro esporte hoje à tarde. Então o Brasil realmente ele não entusiasma. Claro que ainda é cedo. Terça-feira, como a gente comentou, a gente espera uma outra motivação, estádio lotado, jogando no Brasil. E aí, quem sabe, ele mude. Ele vai mudar, ele não vai escalar essa mesma formação. E aí o Brasil consiga se apresentar e vai ter um jogo mais difícil que o de hoje, hein? Brasil e Paraguai, terça-feira, é jogo difícil. O Paraguai acaba de ganhar do Uruguai, está praticamente na Copa e não perdeu das grandes seleções com o técnico Gustavo Alfaro. Terça-feira não vai ser um jogo fácil. Tem o Rafinha na volta terça-feira, né? E com certeza deve voltar para o time titular o Rafinha. Aí eu não sei se sai o Estevão, provavelmente, ou até o próprio Richarlison. E aí, Quesada, e esse 0-0? Eu vi que você estava bocejando durante o jogo. Tava com sono, Quesada? Não, jamais. É que assim, eu já vi a seleção brasileira fazer grandes jogos, né, ao longo da história, em estádios, em Copa das Confederações, em Copas Américas, não é? Jogos que a gente nem tinha nascido e que a gente para às vezes para acompanhar o compacto e ver grandes atuações da seleção brasileira, não é? E hoje não foi realmente uma atuação de arrancar suspiro. Mas eu vou ser muito sincero, eu já estava esperando isso daí. Não um jogo do jeito que foi, tá? Eu esperava, pra falar a verdade, eu esperava um pouquinho mais do ataque, tá? Mas assim, que eu esperava um jogo mais truncado, com um time equatoriano marcando forte, não dando espaço para a seleção brasileira. Essa era a leitura que eu fazia antes, tá? Às vezes a gente erra nas leituras, a gente imagina alguma coisa, né? Por exemplo, quem que imaginaria hoje uma Espanha 5, França 4?
né? Tava 4-0, né? Então, pra 4-1 e aí vai diminuindo, faz 5-1 e diminui para 5-4. São resultados que acontecem, entendeu? Mas aí a gente esperava um grande jogo entre Espanha e França. Eu não esperava um grande jogo entre Equador e Brasil. Então, a minha expectativa era pobre nesse sentido. De positivo, o Brasil defensivamente fez uma boa atuação, não correu risco nenhum. Inclusive, após o jogo, abre aspas, o Casemiro diz: tivemos um sistema defensivo sólido. Foi o que o Pretzel e eu falamos durante toda a transmissão, certo? Poucas oportunidades para eles, fato. A seleção tem que ser melhor, ser dominante, mas aos poucos vamos tendo sensações. Tivemos só 2 dias de trabalho, aos poucos vamos melhorando, fecha aspas. Foi aquilo que a gente disse aqui também. É difícil você cobrar um cara que mal chegou, que nem fez muito parte dessa convocação e montou um time às pressas, olhando muito para aqueles que eram experientes em Copa do Mundo. 7 jogadores que estavam em Copa iniciaram o jogo hoje para formatar esse time. Como resultado, o empate não é ruim. Agora, mirando o Paraguai, vai ter que vencer o Paraguai em casa e tentar jogar um futebolzinho um pouco melhor, né? Porque o que a gente viu hoje... Se jogar assim, que é Sado e Felipe. Perde o jogo. Pode perder o jogo. E pode perder o jogo. Até porque o ingresso é caro, o público vai ser diferente, né? Mas a vaia, ela é igual em qualquer classe, certo? De acordo com a atuação ruim da seleção. E tem um detalhe, né? Aí vocês, sinceramente, acham que o Carlo Ancelotti escalou sozinho essa seleção? Acabou de chegar, né? Ele conversou com algumas pessoas, óbvio. Conversou com o Juan, conversou um pouco com o Rodrigo, né? Conversou com o pessoal da comissão técnica. Os caras têm uma rede de informação ali, né? Também não vamos achar que ele também não sabe nada. Não sabe, tanto é que os caras que ele escalou são caras que ele conhece o Alisson. Vamos lá, Pretzel, ele conhece o Alisson? Claro, conhece todo ele mundo, conhece o Marquinhos? Claro que conhece. Conhece o Alexandro? Muito. Casimiro? Pô, nem precisa perguntar. Vini joga com ele. Richarlison, ele acompanha. Ele não conhece o Estevão. O Gerson conhece? O Gerson não. Talvez não. Não de conhecer assim, de ver. Ele conhece, claro, mas não vê, né? Entendeu? Agora, os outros jogos... o Alexandre, ele viu um jogo do Alexandre, no jogo do Lille contra o Real Madrid, que o Lille vence pela Champions o Real Madrid 1-0 e o Alexandre faz uma partidaça, entendeu? Então ele pegou isso na memória. Tirou o Wesley do banco e ficou com 2 goleiros no banco também. É sinal também que não se entusiasmou com o Wesley. Mesmo vendo pouco, né? Então assim, terça-feira tem que jogar melhor, a gente espera que jogue melhor. Mas vocês concordam que fisicamente os jogadores estão no bagaço, né? Estão no bagaço da laranja. Final de temporada, o jogo de terça também vai ser um jogo de cansaço. E acho que a convocação de setembro, aí sim, aí vai ser a convocação de fato do Ancelotti. Sim. E aí, quem sabe, com mais jogadores que atuam na Europa e com jogadores melhores preparados, porque a temporada europeia já vai estar acontecendo. Gol da Argentina, hein? Gol contra-ataque espetacular. E gol do Julian Álvares. É outro futebol a Argentina joga também, né? Olha o contra-ataque maravilhoso. 3 toques da bola, né? Joga demais o Julian Álvares. Você viu a imagem ali do Vidal? O cara um dos caras que comandou aquele Chile, né? 2 vezes contra a Argentina em 15 e 16. O Chile joga a vida, porque tem que ganhar esse jogo para ter ainda um suspiro aí. Quando a Argentina perde as 2 finais de Copa América para a equipe do Chile, né? E o Messi dá a seguinte entrevista, que ele não ia mais jogar na seleção da Argentina. Aqui contra-ataque perfeito, né? Impressionante. Já o Almada lançou na cara do gol e o Julian Álvares numa frieza de Flaco Lopes para colocar no cantinho. Igual o Flaco. O Flaco tá cansado de fazer gol assim, né? Ou não, né? Ô, Filipão, na próxima convocação, vou cantar para você. Rodrigo volta. Hendrick, Joelinton, que foi citado pelo Ancelotti na primeira entrevista. Não é jogador de seleção. Neymar. Joelinton, Neymar e faltou mais um. O Rodrigo, Militão. O Militão, tu falou. E o Rafinha vai estar terça-feira, joga e vai estar na lista. O Neymar é um ponto de interrogação, porque ele nunca sabe se ele tá machucado, se ele não tá, né? Eu sempre penso assim, o Neymar andando, né? Pelo menos, né? Pelo menos ele andando, ele talvez crie alguma chance, pessoal, né? Andando, né? Sobre o Neymar, terça-feira o Brasil joga. Sabe o que vai acontecer na Vila? Sim. O jogo dele com os influencers, no dia do jogo da seleção. Mas vem cá, cara. Isso aí tá marcado há 1 ano que tá marcado o jogo da seleção. Mas que é isso, cara? Onde é que nós estamos? Até os comentários hoje em cima do anúncio do jogo, né?
Virou influencer, não é mais jogador, certo? Que horas é o evento, Predson? Acho que é à tarde, eu acho, né? Final da tarde, que tem o leilão depois. E tem o leilão da... E o leilão e viu? Na noite do dia do jogo da seleção. Diga, Milhose. Vale destacar também que no dia do jogo do Santos contra o Fortaleza, dia 12, o Neymar está suspenso para esse jogo, existe um jogo da Kings League em Paris. Aí a tendência é que o Neymar também esteja lá. Ele pediu dispensa, inclusive, dos últimos treinos aí do Santos e pode fazer essa viagem. Enfim, 2 jogos importantes de seleção e de Santos. O Neymar deve estar fazendo outras atividades no horário. Seria interessante se o Neymar fosse convocado agora, né, às pressas pelo Carlo Ancelotti. O que seria que ia acontecer aí? O Neymar alguém hoje... corta ali? Alguém sentiu alguma coisa Que rolo que você criou pro Neymar. Imagina. Imagine. Eu vou falar um negócio pra vocês. O Neymar hoje... O Neymar jogando hoje essa partida, ele não tocaria na bola. O Neymar jogando essa partida de hoje. Mas quase ninguém tocou na bola. O Casimiro não tocou na bola, o Gerson não tocou na bola. E os caras, teoricamente, estão em boas condições. Né? O Casimiro foi hoje ao Rio de Janeiro às pressas, resolveu alguma coisa no consulado dos Estados Unidos. Não, foi o Neymar. Neymar. O que eu falei? Casimiro, mano. Foi renovar o visto. O Neymar. Mas por que no Rio e não aqui em São Paulo? Ele tem casa no Rio de Janeiro, lá em Mangaratiba, né? Não, tá. E ali talvez... Então ele foi visitar Mangaratiba. Não, mas tem a questão de, talvez a data, assim, às vezes você, pro agendamento, ser mais rápido. Pra você e pra mim, sim. Não, mas, pô, ele é o Neymar, pô, ele é um telefonema, clube, os caras têm uma facilidade, né? Clube tem... Poxa, bom, achei estranho isso daí. Fico esse ponto de interrogação. Não é estranho? Não é estranho? No mínimo estranho. Não, fizeram a relação com a Major League Soccer já, né? Fizeram a relação já, óbvio. Todo mundo quer que o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi estejam nessa competição, né? Eu acho que o desejo dos organizadores ali é de que isso aconteça, né? Como o Santos não está classificado, o Cristiano Ronaldo joga fora num time que não se classificou lá na Arábia, então o desejo seria todos os principais jogadores estarem ali, porque vai ter o Mbappé já, vai ter o Yamal, vai ter... Enfim, pra criar, Pra criar um corpo à competição. Pra virar mesmo a Copa do Mundo de clubes com esses grandes craques. Agora, não vamos esquecer que o Pachuca estaria interessado, o presidente do Pachuca desmentiu, mas a informação de gente que cerca aí que houve sim um contato, que o Pachuca queria o Neymar. E falou-se em 5 milhões de dólares limpos de impostos para que ele defendesse o Pachuca no Mundial dos Estados Unidos. E o Santos está devendo pro Neymar quase 90 milhões, né? Nossa. Vai parcelar isso. Imagina, o cara 2026. Tá aqui há 5 meses, nem isso. Quantos jogos ele fez com a camisa do Santos? 13. 13 jogos e já tem 85 contando o amistoso contra o... teve um amistoso aí no meio. É com o RB Leipzig. E contra o Coritiba também? Ele entrou? Não, mas ele foi lá ver e tal. Então são 13, são 12 por campeonatos, né? E um que foi semi-amistoso. Isso. Eu acho que por tudo que aconteceu já, eu não renovaria com o Neymar. Foi uma frustração, foi uma decepção. Eu não renovaria com ele. A esse valor que ele está pedindo, eu não renovaria. Bom, 10 horas e 21 minutos. Nina Gagliotti, por favor, o placar hoje do dia, né? Teve, é claro, Liga das Nações, mas também jogos das eliminatórias. Nina Gagliotti, atualize pra gente aqui no apito final. Rolando nesse momento, primeiro tempo de Argentina 1, Chile 0. Os hermanos vão vencendo e se isolando ainda mais. Gol de Julian Álvares, vão se isolando na classificação das eliminatórias nesse momento com 34 pontos somados até aqui, com essa vitória parcial, evidentemente. O Equador, na segunda posição das eliminatórias, quem diria, tem 10 pontos a menos que a Argentina. E o Equador, obviamente, já jogou. O Paraguai, fechando a nossa tabela, tem 24 pontos. O Brasil, na quarta posição, tem 22. O Uruguai é o quinto, com 21. E a Colômbia, que começou também as eliminatórias nesse momento, sexta colocada, com 20 pontos. Venezuela está naquela zona de repescagem que vai disputar com outras seleções do mundo para ver se vai para a Copa ou não. Tem 15 pontos até aqui na sétima posição. E as duas seleções, ou melhor dizendo, as seleções que estão fora da zona de classificação da Copa do Mundo: Bolívia em oitavo com 14 pontos, Peru em nono com 10 e o Chile, lanterninha, também com 10 pontos somados até aqui, viu, Fê? Amanhã tem mais jogo das eliminatórias. Amanhã tem Colômbia e Peru às 5h30 da tarde, horário de Brasília. Venezuela e Bolívia às 7 horas da noite.
Esse é o nosso parecer aqui sobre eliminatórias da Copa, falando, obviamente, da América do Sul. Só para falar um pouquinho mais de Brasil, porque tá rolando Liga das Nações de vôlei. Seleção feminina em quadra, vencendo, mas acho que dá para falar até passando o carro na seleção dos Estados Unidos. Neste momento, 22-18, terceiro set, o Brasil já venceu os 2 primeiros sets. Tá para fechar o jogo a seleção brasileira. Esse jogo que acontece no Maracanãzinho, muita gente acompanhando a seleção brasileira. E já que eu falei de Liga das Nações, vamos fazer o nosso giro, trazendo aqui as informações de hoje. A Espanha vencendo a França 5-4. Ontem, Portugal venceu a Alemanha por 2-1. Esse jogo que aconteceu lá na Alemanha. E aí teremos uma grande Teve final. Gol do Cristiano Ronaldo, né? Com 40 no finalzinho. E no finalzinho ele continua chamando a responsabilidade, sendo decisivo. Ele tem 976 gols na carreira, contando amistosos, Fê. Contagem regressiva para que ele alcance os 1.000 gols. E olha, acho que ele vai conseguir. O ano porque que vem ele já alcança. ele mesmo tendo uma idade mais avançada, imparável Cristiano Ronaldo, que vai ter mais uma final defendendo a camisa de Portugal. Esse jogo acontece no próximo domingo, 4 horas da tarde, com transmissão da Rádio Bandeirantes. E aí, só pra fechar, Fê, porque Brasileirão, mas Série B rolou hoje, Série A evidentemente está parado por conta da data FIFA. Botafogo de Ribeirão Preto e Curitiba se enfrentaram, aquele redondo 0-0 pra fechar a tarde de quinta-feira. Muito bem, Nina Gagliotti trazendo o placar Bandeirantes aqui nesta quinta-feira. Alô, Bruno Miliose, e os bastidores, como é que tá aí em Guayaquil? Zona mista não vai ter, né? Ou vai ter? Tá se movimentando lá o Bruno Miliose, daqui a pouco ele volta com as informações direto de Guayaquil. Eu tenho uma impressão que o Cristiano Ronaldo vai terminar a carreira não com gols, tá? Títulos e tal, mas com talvez o dobro de jogos que o Neymar tem. O Cristiano Ronaldo nunca machuca. Bem provável. E o Neymar tá sempre fora por lesão. Eu não sei quantos jogos tem aqui, eu vou até pesquisar do Cristiano Ronaldo. Mas ele não tem lesão muscular, né? Não tem, As lesões que ele teve foram joelho e tornozelo. E poucas. O Caio Jorge, foi o Caio Jorge, né, que participou da Band essa semana, que veio aqui e tal, falou. O Caio Jorge teve um período ali curto com o Cristiano Ronaldo na Juventus. E ele falou, o Caio Jorge, olha, quando eu cheguei na Juventus, eu procurava chegar mais cedo, 1 hora antes do treino começar. Quando eu chegava lá, o Cristiano Ronaldo já estava treinando. Ele chega 2 horas antes. E o Cristiano Ronaldo é muito preocupado com a alimentação. Ele tá sempre assistindo, vendo lives de nutricionistas, inclusive brasileiros e tal. E que ele dava palestras sobre alimentação para outros jogadores na época que ele estava na Juventus, né? E mostra o comprometimento que ele tem não só com a alimentação, com o corpo dele, com a dedicação ao trabalho, né? E por isso que continua colecionando tantos números positivos aí com 40 anos. O Cristiano Ronaldo, que não tem o talento do Messi, mas tem uma dedicação superior a tantos outros atletas. Ele foi campeão italiano lá, né? Mas dizem que o gasto que a Juventus teve com o Cristiano atrapalhou bastante a Juventus na questão financeira. Ele ganhou vários títulos lá, né? Tá sofrendo até hoje, viu? Tá sofrendo até hoje. Ele chegou em final de Champions? Não, né? Não. A Juventus chegou em 2 finais recentes. Não, mas ele não era, ele tava no Real Madrid. Quando a Juventus chegou, ele tava no Real Madrid. Mas foi super campeão com a Juventus lá também. Bom, agora 10 horas e 27 minutos. Olha, antes do Gabarito Bandeirantes, eu peguei aqui o time do Real Madrid que jogou com o Carlo Ancelotti nessa temporada e vou fazer uma comparação com o time da seleção brasileira para saber se é muito mais fraco a seleção brasileira, muito mais fraca a seleção brasileira do que o Real Madrid. Vamos lá. Alexandre Pretzel e, é claro, Leandro Quesada. No gol do Real Madrid na temporada, Courtois. No gol da seleção brasileira, Alisson. E aí? O nosso problema não é o goleiro, não, né? Mas hoje é Courtois. Courtois. Mas o Alisson pode jogar a Copa, não... É que a gente culpou o Alisson nas últimas 2 Copas e não perdemos a Copa por causa dele. Eu também acho que não. Tem um negócio aí com o Alisson que eu não... 2 Copas já, ele, né? Mas assim, o Fred foi lá na frente. Contra a Bélgica, o segundo gol do De Bruyne uma bola no canto dele, mas tudo bem. Mas não foi ele o responsável, né?
É que ele não fez uma defesa de Marcos, né, na Copa de 2002. É isso. Falta isso um pouco, né? Mas assim, entre esse... Tô falando do Real Madrid, da Seleção Brasileira. Vamos anotando aí. Você tem a caneta aí, ô Quesada? Só pra colocar... Sim, ó, por favor. Então beleza. Courtois. Aqui. Então vamos lá. Courtois no gol melhor que o Alisson, tá? Tá. Vamos lá. Então, Courtois, o Real Madrid já tá 1-0 contra a Seleção Brasileira. Lucas Vasquez na lateral direita do time do Real Madrid. Wanderson. E Wanderson. Wanderson na seleção e o Lucas Vasquez no Real Madrid. Que fácil. Vasquez, 2-0 Real Madrid. Mas seria o Carvajal, né? O titular, né? Mas quem terminou jogando foi o Vasquez. Sim, porque o Carvajal se machucou, né? Mas vou colocar o Vasquez. Não, mas aqui. se fosse o Carvajal também seria Carvajal. Eu tô pegando a referência daquele jogo contra o Barcelona, Claro, tá? Que foi agora seria recentemente. o Carvajal. Tá, na zaga, tem o Raul Asensio, que é o jovem do Real Madrid. E o Marquinhos? E o Marquinhos. Pra mim, Marquinhos. Aí eu vou de Brasil, vou de Marquinhos. Tá, então 2-1. O francês, como é que é? Tchouaméni? Tchouaméni. Que em realidade é volante, mas terminou jogando zaga, improvisado, né? E aí? Com o Alexandre, esse, né? Ah, cara. Não, o Tchouaméni é mais jogador. É mais jogador, né? Tchouaméni. Fran Garcia na esquerda. Ou o Alexandre? Nossa, o Fran Garcia, com todo respeito. Alexandre pra mim. Alexandre, e você, Ressada? Pelo amor dos meus filhinhos, hein? Vamos Alexandre, porque o outro não dá, né? O outro é. Então vamos lá. Sebajos no meio de campo E Casemiro. Casemiro. Valverde. Ou Bruno Guimarães. Valverde. Vamos lá. Bellingham ou Gerson? Bellingham, tá. Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é Vinícius Júnior, né? Então o Ancelotti vai começar. Daqui a pouco a gente termina esse nosso cara a cara. Vamos lá, Ancelotti. Vamos lá, Bruno Migliozzi. Boa noite. Daqui a pouco, o Ancelotti aqui com a gente na entrevista coletiva. Vai começar já a entrevista coletiva do Carlo Ancelotti, direto de Guayaquil. E a gente já está posicionando a nossa equipe lá em Guayaquil pro Ancelotti. Fala, Ancelotti. Com um bom partido e salimos satisfeitos e com confiança para o próximo. Você esperava que o Brasil tivesse mais oportunidades de gols nesse primeiro momento, pelo pouco tempo que você conseguiu trabalhar? Creo que las condiciones del césped eran un poco complicadas para jugar un juego más combinado más atrás, era más complicado controlar el balón. Creo que hemos tenido dos muy buenas oportunidades con Vini, con Casemiro en la segunda parte. Sí, se podía ser mejor enfrente, pero hay que tener en cuenta también la fuerza del rival, porque Ecuador ha jugado un muy buen partido como nosotros. Bueno, los cambios no han sido cambios solo para meter un poco más de energía. Creo que Estevao como Martí, como Richarlison y como Gerson han trabajado muy fuerte, con mucho compromiso a nivel defensivo. Los cambios que he hecho era solo para dar más energía al equipo y solo por esto. O torcedor tinha uma expectativa de um futebol já melhor nessa largada. Porém, um ponto é muito importante para o Brasil. O que a gente já pode projetar para terça-feira para o jogo contra o Paraguai? Yo creo que contra Paraguay va a ser un partido distinto porque tendremos más oportunidad de controlar el juego. Ahí tenemos que hacer un juego, como he dicho, con más ritmo, con más movilidad, con más intensidad, y creo que lo vamos a ver acá a nuestra casa. Sim. Ele vai. Professor, o que você percebeu no jogo de hoje que você não quer que se repita de jeito nenhum no próximo jogo? O que você sentiu que faltou para que a seleção saísse com a vitória? No, como he dicho, faltaba un poco de juego de ataque porque
creo que, aparte que creo que Ecuador ha defendido muy bien, no era tan sencillo buscar espacio entre líneas, hemos tenido dificultad en la salida, no siempre han llegado los balones limpios en los últimos tercios. Eso, como he dicho, no quiero poner excusa, ma el campo no era tan sencillo jugar en esta condición. Eu queria que você falasse sobre o ambiente. A gente está aqui na América do Sul, é algo bem diferente da Europa em vários sentidos, desde o campo até o estádio, até os torcedores. Então eu queria que você falasse como você se sentiu nesse primeiro jogo pela seleção brasileira. Un muy buen ambiente, hemos recibido una buena recepción aquí, creo que ha sido un ambiente fantástico, obviamente la afición empujaba a su equipo, todo ha salido bien, un partido correcto, buen arbitraje, entonces creo que salimos de aquí, como he dicho, con confianza, con un buen punto para a ganar el próximo partido. Profe, mucho gusto. Antes de su llegada se hablaba mucho del tema altura. Ahora decidió jugar a nivel de llano y claro, hablamos siempre que sobre los 1.800 metros sobre el nivel del mar siempre ha existido una particularidad y una ventaja, incluso a nivel psicológico, a nivel metabólico. ¿Usted cree tal vez que Ecuador dio alguna ventaja al jugar al llano? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, esto no lo sé. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas, también el viaje. Esto creo es un poco más distinto. Los viajes aquí son muy largos, esto te penaliza un poco. Creo que a nivel físico los dos equipos lo han hecho muy bien. Si teníamos que jugar en altura, no sé qué podía pasar, no sé de verdad qué podía pasar, podía ser bueno, podía no ser bueno. Creo que en altura jugaban los dos equipos, no solo nosotros. Rafael da TV Globo, como é que você acha que funcionou a sua comunicação com os jogadores? Você acha que conseguiu transmitir tudo que você gostaria para eles? Eles entenderam bem o que você pediu antes e durante o jogo? Creo que lo que hemos hablado antes del partido, los jugadores han intentado de hacer. Como he dicho, a nivel defensivo el equipo ha jugado muy bien. En mi opinión, no hemos concedido oportunidades claras a un equipo fuerte. Como he dicho, se podía manejar mejor el juego con balón, pero tenemos algo que mejorar en el próximo partido contra Paraguay. Buenas noches. Sí. Bueno, la emoción, sí, partido especial, de verdad. Esto es mi primer partido como seleccionador, teniendo en cuenta que he hecho con el banquillo más de 1.800 partidos, ha sido algo especial. Creo que puedo hacer una evaluación de este primer periodo aquí. Me ha encantado la recepción que he recibido aquí, me ha encantado trabajar con la CBF. Creo que para mí es un regalo estar aquí. Boa noite, Carlos. Alan Santos, do DTV Esportes. Queria saber um pouco sobre as trocas, principalmente sobre o Richardson. Teve mais claro para dar alguns da vitória, mas nitidamente faltou um pouco mais de ritmo no jogo para ele. O que você buscou com a troca do Matheus Cunha entrando tentando ser um pouco mais jovem? Creo que sí, son dos jugadores distintos. Con Mateo podemos, creo, manejar mejor el balón, con Richie tenemos más profundidad. Como he dicho, para los tres enfrente ha sido más complicado que los otros porque no han llegado balones buenos. También hay que destacar que Vini ha jugado muy bien el partido de hoy, ha sido determinante a nivel ofensivo. Mister, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Brasil, antes de la época
protagonismo en lo que es el ámbito de selección. La renovación es Valero Ancelotti avisó y sobre todo ilusiona a la hinchada que está con mucho malestar por cómo es el accionante de la selección brasileña. Bueno, el objetivo que tenemos es calificarnos, pelear en el Mundial, intentar de meter Brasil, donde siempre he estado, en las primeras posiciones del fútbol mundial. Esto es el objetivo que tenemos todos, y todos lo vamos a pelear para conseguirlo. Ricardo, boa noite. Bruno Cassucci do GE. Eu gostaria de falar sobre o Marquinhos, escolhido como capitão. Essa foi uma escolha especificamente para esse jogo? Você pretende mantê-lo como capitão nas próximas partidas? Bueno. O que você levou em consideração para esse jogo? Yo creo que Marquinhos ha sido el capitán en los últimos años, no he necesitado cambiarlo, seguimos así. Como he dicho, él, como los cuatro atrás, han hecho muy bien. También hay que destacar a Ribeiro, que era su primer partido, ha actuado muy bien atrás. Usted ha hablado un poco del nivel del campo de juego, pero también del rival un poco. ¿Cree que le complicó a Brasil como tal, en el caso, por ejemplo, el medio campo, Moisés Caicedo, Pedro Vite? ¿Cree que le complicaron? Claro que sí, han jugado muy bien. También ellos a nivel defensivo han presionado bien, no han dejado espacio entre líneas, tenían una muy buena conexión los medios con las defensas y era difícil buscar pase entre líneas. Obviamente no es un caso que aquí nadie ha ganado. Já treinaste as principais equipes do mundo, nas principais ligas. Agora tivesse uma experiência completa na seleção. Recepção, conheceste o Brasil, treinos e jogo. Alguma coisa que chamou a atenção que seja diferente no Brasil do que na Europa? Bueno, el fútbol sí, un poco distinto, pero no mucho. Tenemos que adaptarnos a las distintas situaciones, los viajes largos, pero el fútbol es fútbol. No hay muchas cosas. La verdad es que creo que para el jugador, como para todos nosotros, el feeling de representar a Brasil o de representar a un equipo nacional es un feeling distinto da lo que tú puedes cuando representa un club. Aquí tú tienes el feeling que hay un país atrás de ti, y por esto creo que todos nosotros estamos muy focalizados a intentar de sacar nuestra mejor versión. Bueno, lo he dicho ayer, tiene una muy buena generación de futbolistas en este periodo, una muy buena conexión con el entrenador, que está haciendo un gran trabajo, el equipo está bien organizado y con calidad. Sí, no, creo que no. No, yo creo que no ha cambiado mucho para nosotros, porque siempre eran dos delanteros, ellos apoyaban mucho el juego por fuera para meter centro, y creo que ahí nosotros hemos controlado bien las bandas y no hemos dejado oportunidades claras. Boa noite. É diferente do trabalho num clube, na seleção depois de terça-feira você não vai estar mais com os jogadores. O quanto isso traz uma necessidade de respostas imediatas já para a próxima partida, encontrar soluções imediatas para que o seu trabalho possa se consolidar com o grupo a nível da Copa do Mundo? Sí, obviamente es un trabajo distinto, pero yo creo que tenemos la calidad de los futbolistas que es muy buena, entonces también si no hay mucho tiempo para trabajar, hay la posibilidad de mejorar
obviamente, porque la calidad que tenemos es muy alta y estoy cierto que a nivel ofensivo vamos a mejorar también, porque hoy faltaba un jugador muy importante que era Rafinha, que vuelve. Obrigado, gracias. Grazie. Tá, então, a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti. No final, ele disse que hoje faltou um jogador muito importante, o Rafinha. Então, já escalando o Rafinha para a próxima rodada, viu, Quesada e Pretzel? É isso aí. Você quer terminar aquela seleção lá só pra gente... Vamos... Faltaram dois caras, né, o Pretzel? Vamos lá, terminar aquela seleção que eu falei. Faltaram o Rodrigo e Mbappé. Então, em Vinícius Júnior, né? Vini, Richarlison e Estevão. Aí entra o Rodrigo e Mbappé, Rodrigo né? Mbappé. Rodrigo e Mbappé. Então foi quanto? Deu quanto aí? Então ficou assim, ficou Courtois, Vasquez, Marquinhos, Tchouaméni e Alexandro, Casemiro, Valverde e Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vini. Vale destacar que 5 desses jogadores jogam na seleção brasileira. Então, se ele conseguir meter um Rafinha aí, um Militão, essa seleção melhora, né? Exatamente. O Militão. O Endrick. Tem o Endrick também, né? O Endrick. Se bem que no final da temporada o Rodrigo saiu e entrou o Arda Güler, né? Sim. Ali no lado direito. Teve um processo de contusão no finalzinho. Exatamente. Né? Então, quer dizer, ele tá pegando o Real Madrid. Eu diria que o Real Madrid hoje, o Ancelotti treinava uma seleção, que era o Real Madrid, e agora ele está treinando um clube que é o Brasil, a seleção brasileira. É mais ou menos isso ou não? A dificuldade agora vai ser o pouco tempo de trabalho, né? Por exemplo, quando a gente fez a observação do primeiro tempo ruim da seleção, mas foram só 3 treinos, né? Claro que isso é a favor dele. Mas qual treinador de seleção que tem tempo para trabalhar hoje? Nenhum. Né? Com exceção da preparação para a Copa, que tu consegue ficar lá, né, 15, 20 dias com os caras. E olha lá. E no mais, isso não tem muito tempo. Então, o que vai interessar mesmo, e aí que esse é um negócio que eu acho que a gente tem que nós... Bom, eu acho que a gente vai ter paciência, eu não vou falar por nós, falo por mim, mas eu convivendo com vocês, acho que vocês têm uma opinião parecida. Óbvio que nós vamos ter paciência com o Ancelotti até a Copa, né? A gente vai ter essa paciência com ele. Não dá pra achar o melhor que ele, né? Claro, aí é que tá o detalhe. Eu tenho convicção que para a Copa o Brasil vai estar melhor. O jogo de hoje foi muito ruim, pessoal. Muito ruim. E aí se justifica o pouco tempo de trabalho. Por exemplo, Brasil e Paraguai terça. Vocês estão esperando algo muito melhor? Eu não. Talvez um time mais solto, mas fisicamente todo mundo muito cansado. Time que ataque mais, né? Que chute, né? O Brasil não chuta. Porque a torcida vai empurrar o time. Aí o Brasil vai atacar um pouco mais, mas vai pegar um time que joga com contra-ataque forte. Sim. Que é o caso do Paraguai. E tem Ángel Romero, né? Jogando do outro lado na Arena do Corinthians. Gustavo Gomes. Gomes, só então é o seguinte, a próxima convocação, que eu acho que a gente vai ter uma noção melhor do que ele pensa da seleção. Que bom que ele voltou. Que ele voltou rápido para dar entrevista. E os europeus, né? A gente já está habituado com isso. Gostam de entrevistas curtas, né? Então ele respondeu curto, respondeu tudo, sem nenhum problema, mas se repetiu em determinado momento, explicando como é que o Brasil tinha jogado. Ele gostou do empate, gostou da atuação. Aí é um negócio meio político, eu acho. Porque com certeza. Só política, porque o time não jogou bem. E o empate é um empate natural, porque o Equador, por incrível que pareça, hoje é melhor treinado que o Brasil. Agora, vendo o jogo de hoje, né? O Danilo chegou a falar isso nessa entrevista para o Romário. Aí pegaram só aquela parte que ele critica a bagunça na CBF, naquele momento em que o Edinaldo estava saindo da seleção da CBF e um outro presidente assumia, no caso o Samir Chaldi, e a troca de treinador também, né? O Ancelotti na vaga do Dorival. Mas o Danilo falou que passa muito pelos jogadores também. Não adianta só cobrar o técnico, é preciso que os jogadores mostrem empenho. E aí é algo que a gente tem que tocar na ferida, né? Botar o dedo na ferida. Eu acho que o que a gente viu hoje com o Ancelotti diz mais respeito aos jogadores do que ao Ancelotti. E aí eu volto um pouquinho no tempo recente para fazer uma defesa dos trabalhos muito criticados, por mim inclusive, né? Eu me incluo aí nessa crítica, do Dorival e do Fernando Diniz. Eu desci a lenha no Fernando Diniz, depois desci a lenha no Dorival. Ou seja, praticamente o mesmo... Um abraço para a Central. Praticamente o mesmo grupo que esses caras usaram aí, com poucas mudanças.
E eles não conseguiram extrair nada. Tudo bem, é só um primeiro jogo do Ancelotti, mas assim, é praticamente o mesmo time, né? Então é isso que a gente precisa entender também. E desceu uma lenha, né? No Fernando Diniz e no Dorival, né? Não, mas a seleção tá um pouco mais enfraquecida, sem o Rodrigo, sem mais enfraquecida. O Endrick e sem o Rafinha pro jogo de hoje, tá? Eu acho. Mas o Dorival não pôde contar com o melhor Neymar, por exemplo. O Fernando Diniz só conseguiu eu acho que não vai. Eu acho que nem o Ancelotti vai contar com o Neymar. Não, mas tudo bem. Tudo bem, mas assim, não contou, né? Porque quando o Fernando Diniz convocou o Neymar, e o Neymar se machucou contra o Uruguai, né, o Pretzel? Uruguai. O Neymar tava ainda jogando, tava melhor do que nessa fase dele aqui, né? Entendeu? O Dorival não teve o melhor do Neymar. É que eu tô dizendo o seguinte: sim, o craque da companhia, o Tite conseguiu escalar, mesmo com todos os problemas, em 2 períodos de eliminatórias, em 2 Copas do Mundo. O Neymar se machucou, tal, tudo bem, que é comum na carreira dele. Mas esses caras não conseguiram contar com o Neymar, né? O Fernando Diniz na etapa final. O Neymar, por exemplo, não estava no jogo contra a Argentina, no gol do Otamendi no Maracanã. Não tava. E o Dorival não escalou o Neymar em nenhum jogo. E não estava na goleada também. E caiu por causa disso, né? Porque foi chamar o Neymar, foi basear o trabalho dele em cima do Neymar e o Brasil... E se deu mal. Mas o problema é que a gente tá vendo o jogo da Argentina aqui, e a Argentina, o Messi tá no banco de reservas, mas tem o Julián Álvares que resolve, verdade. tem o Depou que resolve, às vezes tem o Lautaro que resolve, e a gente não tem o Vinícius Júnior que resolve. Eles estão com um time bem treinado, com um treinador que ganhou o Mundial com eles ganharam muita confiança, é um time muito confiante. América. Ganharam a Copa América, ganharam o Mundial, é um time muito confiante. Ganharam duas, né? Duas, viu? Muito bem treinado, é um time que, sabe, olha, a Argentina é favorita na Copa também. Espanha, Argentina, França, Portugal vem bem. Alemanha eu nunca tiro, Alemanha Inglaterra, Inglaterra, o treinador é bom, né? O treinador é bom. Eu acho que o Brasil... E a geração é boa inglesa também. É boa. Dá pra colocar uns 6 candidatos fortes aí. E acho que não vai fugir disso aí. O Brasil entra entre... acho que no G6 sim. O Brasil é sempre o Brasil, né? Você pode... G6, sim. E geralmente, na história, quando o Brasil chega meio naquela base da desconfiança, é aí que ele consegue... 58 o Brasil vai para a Copa, ninguém imaginava, vinha de um fracasso de 50 e a derrota para a Hungria em 54, foi lá e foi campeão. 62 acho que foi a única Copa que o Brasil chega grandão e ganha o bicampeonato. Em 70 falavam que o Pelé não enxergava, lembra, Pretzel? O Zagallo só assume a seleção 3 meses antes da Copa. E muda todo o time. 94, até hoje se critica o Parreira e os caras ganharam a Copa. 2002 foi aquela zona na seleção, Ronaldo volta ou não volta, tem joelho ou não tem joelho, ali né? Era diferente, né? Ali você tinha craques. Não, tinha. Eu tô falando de ambiente. Eu tô falando de ambiente. A atmosfera era totalmente desfavorável. Agora ele reclamou do gramado, né? E aí foi errado. Aí acho que ele foi na onda errada. O Equador também joga ali, sabe? Não tem nada. Não, mas ele vai ver isso daí pra caramba aqui no futebol brasileiro. Tá, o gramado do futebol brasileiro. Uma pergunta. Propósito, contra o Paraguai na Arena do Corinthians vai reclamar. O gramado é maravilhoso. Se não é o melhor gramado do Brasil, tá entre os 2 melhores. Aí teve alguém que reclamou também, alguém que veio de fora e reclamou. Foi da NFL? Acho que foi um jogador e tal. Foi, da NFL. Da NFL que reclamou. Aliás, a Neoquímica Arena vai receber o Kansas City Chiefs, hein? De novo, né? Mais uma vez. Contra o Los Angeles Chargers. Exatamente. Patrick Mahomes vai estar jogando na Neoquímica Arena, hein? Quem tem mais moral hoje no futebol mundial? Ou quem tem menos moral? A seleção do Ancelotti. A Itália, ele é italiano, ou a seleção brasileira? Eu acho que tá no mesmo patamar, não? O time da Itália é ruim, hein? Mas a seleção brasileira também não tem um time excelente. A Itália ficou fora das últimas Copas, viu? Mas é porque o Brasil não disputa as eliminatórias da Europa. A Itália estreia amanhã na eliminatória. A Itália foi campeã europeia na penúltima... 2021, durante a pandemia. A Itália caiu para Montenegro, né, gente? Vocês lembram disso? Macedônia. Então, mas o grupo tinha Espanha. A Macedônia, perdão. O grupo tinha Espanha e a Itália classificou em segundo, quase com a mesma pontuação. Isso. Acho que foi saldo de gols, algo do tipo. E aí teve um jogo que caiu na acabou repescagem. Então, mas se o Brasil... Mas a Itália só caiu no grupo da Espanha, meu caro, sabe por quê? Porque ela despencou do ranking. É por isso que já vinha mal. O Brasil também despencou do ranking, não despencou? Mas o nosso ranking é diferente. Mas a questão é a seguinte, se o Brasil estiver... É que o si é difícil, mas se o Brasil estivesse na Europa, o Brasil teria já participado de todas as Copas do Mundo? Não dá pra garantir. Boa pergunta, não dá pra garantir. Eu acho que não. Vem cá, a Ásia pulou de 5 para 9 vagas, né? A Jordânia se classificou, o Uzbequistão vai jogar a Copa, parabéns para eles. A África subiu de 5 para 9. Tu sabe quanto a Europa subiu? De 13 para 16, só aumentou 3 vagas, cara. Tá difícil, cara. Isso é política, é voto. Pois é, viu? Mas outra, tu acha
Tu acha que a Itália não corre risco de ficar fora de novo? Pode ficar fora de novo. Pode ficar fora de novo. Como a Holanda ficou recentemente. Claro. Sim, a Holanda ficou fora da penúltima Copa. Será um fracasso retumbante se a Eu tava Itália vendo o ficar grupo mais da uma vez. Espanha na eliminatória aqui. Espanha, Geórgia, Turquia e Bulgária. Não é uma barbada. Acho que a Espanha vai ser primeira, mas não é uma barbada, assim. A Itália pega a Noruega amanhã, estreando na eliminatória. Amanhã tem Noruega e Itália. Chatinho. É muito mais difícil, né? Agora, a Ásia ter 9 vagas, né? O Pretzel tá falando aí. E a América do Sul ter 7. Isso é um assinte à história do futebol. Porque o continente sul-americano, que é um continente do futebol, é a Conmebol, tem 5 títulos do Brasil, 3 da Argentina também, né? e 2 do Uruguai. Subiu para 5 ou 6 América vagas. do Sul tem 9 títulos, cara. E tem 7 vagas. E a CONCACAF tem 10 disputantes, subiu para 5 ou 6 vagas. Isso. Sendo que 3 já estão 3 já garantidos. E a Oceania? Tem quantas vagas? A Oceania subiu mais uma, né? A Nova Zelândia vai direto, né? Vai direto agora. Aí tem um time que vai disputar a repescagem. Fala, Bruno Migliozzi! Meus amigos, estou aqui depois de ter saído e dado uma grande volta do lado de fora do estádio Monumental, tentando entrar na zona mista. Mandei umas imagens pro Felipe aí. O que a gente tem como zona mista aqui é uma tenda estirada no estacionamento que tá assim, abarrotada. A gente não consegue nem chegar perto da porta, porque muitos jornalistas não foram para a coletiva, como a gente foi na Rádio Bandeirantes, vieram direto para cá e ocuparam, abarrotaram. A gente está tentando entrar aqui para, quem sabe, esticar o microfone para algum jogador, mas muito apertado. Mandei pro Felipe aí as imagens. É uma tenda abarrotada de gente, não é nem higiênico isso aqui, viu? Realmente tá apertada a coisa e os jogadores devem passar. A gente vai tentar colocar no ar. Essa foi boa, né? Não é higiênico, mas ó... vocês já foram pra lá? Vocês conhecem Guayaquil e tal? Sim, já estive lá. Os estádios não são bons. O estádio do Emelec é uma pocilga. Uma pocilga. O do Barcelona é um pouquinho melhor. É o maior estádio, inclusive, do país, né? É o maior. É o maior. É como se fosse, assim, com todo respeito, mas cobrir Série A2 do Campeonato Paulista em alguns estádios do interior que são estádios da prefeitura, que não tem tanto investimento ali, a infraestrutura precária. A diferença é que tem muita gente, né, Felipe? Também tem isso, né? Exatamente. São estádios mal cuidados, né? E por isso que eu falo, quando a dona Conmebol resolveu fazer a final única na Libertadores, acho que ela deu um tiro no pé, porque ela quer dar um ar europeu à competição. Bom, primeiro, a gente não tem os estádios que na Europa você encontra. A Europa, em relação ao estádio, mesmo o estádio mais acanhado, ele é muito bem cuidado, ele é muito bem tratado. A gente conhece vários por aí, né? Agora, não é só isso, é a estrutura de mobilidade, né? Aeroporto, estrada. Na Europa você muda de país com R$200. Rapidinho. Com 40 euros você pega um voo, pra 30 euros. Lugar, né, aqui, Felipão? quanto custa um voo de São Paulo para Guayaquil? Normalmente já é caro. É mais caro. Se tem um evento, aí os caras triplicam o valor, entendeu? Às vezes é mais caro do que ir para Miami. Sim, é maluco isso. É complicado realmente. Então aí você encontra estádios que não têm capacidade para receber grandes eventos, né? Quantos jornalistas não estão hoje nesse duelo Equador e Brasil? Uns 400, 500, sei lá? Nossa, deve ter por gente. aí, né? Olha, a minha tática, viu, Migliozzi? Quando tinha muita gente na zona mista... Cotovelada. Eu saía distribuindo o cotovelo, irmão. E saía mesmo. Me dá um lugar aí. É só isso que eu pedia. Me dá um lugar aí. Não, mas não. Dá um lugarzinho pra mim aqui. Certo? Viu? Dá um lugarzinho. Então, Migliozzi, vai pedindo licença, vai se enfiando aí, que o pessoal vai abrindo pra te chegar pelo menos a ficar perto da grade aí. Apenas isso. Vamos tentar. O Migliozzi vai tentar ele consegue. Se locomover ali dentro da zona mista. E uma dica de velhos... Tá difícil, hein? E uma dica de velhos jornalistas. Fica preocupado com nada de encoxada, essas coisas, aqui, não. Que isso daí, bicho. Faz parte do jogo, viu? De ser encoxado. É verdade, que é um negócio super desagradável, mas faz parte do jogo, da profissão, né? Ninguém profissão. consegue organizar uma coletiva, todo mundo vai em cima e tal, aí você fica aquele... E o braço quando dói, hein? Você fica com o braço 20 minutos esticado ali com o microfone, dói. Nessas horas aí, a Conmebol também poderia organizar, né? Bom, aí tem que botar minha vinheta do Esporte Debate, que é o Mundo Encantado. Não dá muito essa sabe ideia, por quê? A Conmebol poderia organizar TV, mídia digital e rádios, mas eles não se esforçam para isso. Mas não consegue nem organizar o campeonato deles, Pois né? é, Libertadores, a pois Sul-Americana, é. como é que vai organizar isso? Agora, Fantástico mundo de Alexandre Prazo. Fui pedir lógica da Conmebol, né? Tomei a vinheta, né?
Bom, enquanto o Bruno Milhós está ali se arrumando para daqui a pouco a zona mista, temos um rápido intervalo. Já, na sequência, o Gabarito Bandeirantes. As notas do jogo com Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. E também a zona mista lá de Guayaquil. Seleção brasileira 0, seleção equatoriana também 0. Este é o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. A Seara está presente há mais de 65 Futebol anos sul-americano nos lares brasileiros. na Para o dia a dia Bandeira. ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascredi.com.br. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Retorno para a Terra. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Oi, sou Lohana, deputada estadual do PV. A natureza é nossa casa e está sendo destruída por quem deveria proteger. Nós, mulheres, queremos nos fortalecer para juntas fazermos a luta ambiental. Oi, sou Thalita Fonseca, prefeita pelo PV. Não podemos assistir passivamente essa corrente que trabalha para extrair riquezas do planeta de maneira predatória. Estamos muito perto do não retorno. Sou Shirley Torres, secretária nacional do PV. Estão brincando com o futuro do planeta. Se continuar assim, deixaremos apenas destruição. Conheça
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Eu sou o professor Reginaldo Veras, deputado federal pelo PV. Todos os dias acontece uma catástrofe natural. É a natureza cobrando o preço de tanta destruição. A humanidade está perdendo a capacidade de recuperar o que foi destruído. Eu sou o deputado federal Aliel Machado, do PV do Paraná. Na natureza, quase tudo se perde, pouco se recupera. Infelizmente, essa é a nova máxima. Nós tivemos bilhões de prejuízos, principalmente o prejuízo à vida humana. Pena, presidente do PV. Estamos muito perto do não retorno. O planeta não aguenta mais tanta destruição. Quer uma dica de série? Brasileirão Série B, a série que faltava no Disney Plus, estrelando torcidas apaixonadas, times de tradição e rivalidades históricas. Tem Atletiba, Goiás e Vila Nova, Remo e Paysandu e muito mais. Haja pipoca pra tanto futebol. Todos os 380 episódios, quer dizer, os 380 jogos da Série B, você assiste ao vivo no Disney Plus. Oi, sou Lohana, deputada estadual do PV. A natureza é nossa casa e está sendo destruída por quem deveria protegê-la. Nós, mulheres, queremos nos fortalecer para juntas fazermos a luta ambiental. Oi, sou Thalita Fonseca, prefeita pelo PV. Não podemos assistir passivamente essa corrente que trabalha para extrair riquezas do planeta de maneira predatória. Estamos muito perto do não retorno. Sou Sheila Heitor, secretária nacional do PV. Estão brincando com o futuro do planeta. Se continuar assim, deixaremos apenas destruição. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 11:05, apito final no ar. Você está conosco acompanhando o pós-jogo de Brasil 0, Equador também 0. Eu sou o Felipe Melo, estou junto com o Alexandre Pretzel, o Leandro Quesada e lá em Guayaquil, no Equador, o Bruno Miliose. Agora, Quesada, que maldade, Quesada. Você é muito maldoso. Maldade do quê? Depois a gente acompanhar um 0-0 horroroso de Brasil e Equador, você tá mostrando lances do Pelé aqui pra gente. Não, é que o Hip... Hip... sacanagem. Ó, o Hip Futebol Clube, né, que é o Instagram aqui de uma rapaziada que lembra muitas coisas do futebol do passado, né, com 161 mil seguidores. Hoje apareceu pra mim um vídeo deles aqui do Pelé contra o Uruguai. Naquele lance lá, o Pretzel, que o Fontes dá uma pisada no Pelé dentro da área, aí o Pelé marca o cara. E depois de uns 10, 15 minutos ele vai lá e pum! Numa disputa de bola na lateral e só deixa o cotovelo no uruguaio. Arrebenta, e o árbitro ainda dá falta. Falta a favor do Brasil. Mas que foi falta também. O cara fez a falta e ele deu o cotovelo. Não foi? Eu achei que foi falta no Pelé. O cara dá uma chegada, mas assim, só a cotovelada dele já bastaria um cartão belo de um cartão aí, né? Mas o Wagner Hillway, se tivesse lá no VAR, ele ia analisar o lance. Mas o que é isso daqui? O Pelé pega a bola no meio campo e ele passa pelo primeiro uruguaio, pelo segundo, ele passa pelo Cortez, pelo Matossas e ele é derrubado pelo Anchieta. O Pretzel sabe muito bem que é o Anchieta, que foi um grande jogador que atuou no Grêmio, né? Depois da Copa e tal. E quase fez o pênalti e tal. Nessa época o Brasil sabia jogar com a bola e sem a bola. O Brasil sabia jogar futebol e sabia bater. Hoje, você vê, o Rafinha dá uma entrevista pro Romário, depois já pode falar nessa hora, né? Se caga todo depois. Chega lá e foi pedir desculpa pros caras antes do jogo no vestiário. Um vareio de bola, e tomou um vareio, tomamos de 4, entendeu? É isso. Nessa época a gente jogava bola e sabia bater. Pessoal, tô vendo a Argentina. Tudo bem que a gente já tá enfrentando o Chile, mas que time bem treinado, hein? E tá com o time reserva, misto ali, né? Eles estão com confiança, mas dá raiva, assim, né? Dá raiva. A facilidade com que eles estão jogando, cara. Confiança. Impressionante, cara. Dá raiva, não dá? Eu posso fazer uma comparação até tola? Parece o Palmeiras ou o Flamengo jogando assim com confiança, né? Assim, você sabe que eles têm um plano ali. Sim. Não lembra um pouco assim a Argentina jogando assim?
Eles confiam no que vão fazer. Os jogadores confiam eles um no outro. Eles sabem o que né? vão fazer, é isso. Eles sabem. É como se fosse o Palmeiras do Abel ou o Flamengo do Felipe Luiz. Técnico, Eles sabem o que vão fazer. Aí no momento de oscilação é mais fácil você conseguir superar, né? Eu acho que na Copa foi isso. O Prédio lembrou, né? Olha só a aproximação dos caras. A Argentina perdeu para a Arábia na Copa perdeu. E os caras conseguiram sair de uma situação delicada, né? Jogadores inteligentes, viu? Argentina, olha só que vareio. E outra, jogadores inteligentes com a bola, viu? Não precisam ser brilhantes. O Depô joga muita bola, Muita né? bola. Almada. E o Almada eu também achava que não era tudo isso, mas é muito bom. Realmente, o Almada muito bom jogador. é o substituto. Tu gosta de basquete, Filipão? Gosto. Olha lá, ó. Gosto. 7-5-6-2 pro Oklahoma. Na Band, nesse momento, faltando 5:15 no terceiro quarto, primeiro jogo da final. E você confere na tela da Band. Pra mim vai ser 4-2 pro Oklahoma. Campeão pela primeira vez. Eu também acho. Eu acho que vai dar também. Bom, vamos pro Gabarito Bandeirantes? Pô, esse sabe que era isso que eu tava querendo. Me empresta a caneta, por favor. Opa. Muito obrigado, viu, Felipão? Felipão, vou te emprestar minha caneta, tá? Tá bom, tudo bem. Antes, Bruno Miliose pediu, falou. Só para explicar aqui, o pessoal conseguiu uma dinâmica de fora da tenda, a gente vai aguardar os jogadores num lugar um pouquinho mais tranquilo. Teremos zona mista aqui no estádio Monumental em Guayaquil. Tá parecendo aquela campanha de vacinação contra a dengue, contra a Covid. O Zé Gotinha também, né? Campanha de vacinação contra a Covid e tal. Aquelas tendas que a prefeitura faz em cidades pequenas ali para vacinar todo mundo. E estrutura que o Ancelotti não conhece. Lá na Europa não tem isso não, viu? E agora ele tá conhecendo aqui no futebol sul-americano. Vamos para as notas então, enquanto o Bruno Miliose não chega. É hora do Gabarito Bandeirantes. Gabarito do jogo. Começamos com o goleiro titular do Liverpool, o Alisson. 6. Ele não fez nenhuma defesa, né? 6. Errou aquela bola por cima, 6. Não comprometeu, né? Lateral direito, Wanderson. Vai que essa. 4,5. 4. 4? Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, campeão da Champions League caminhando para sua terceira Copa do Mundo. 6,5. 6,5. E aí? Eu concordo com o Prédio. Inclusive dei 6,5 para ele e para o companheiro de zaga. Para mim os dois melhores do Brasil. O Alex Ribeiro 6,5 para você e para você, que sabe? 7 melhor em campo, né? 7. Tudo bem, 7, velho. Então vai. Alexandro, lateral esquerdo. 5. 5 também. 5. Ele piorou depois que veio pro futebol brasileiro? Eu acho que... A impressão que eu tinha é que ele jogava mais na Juventus. Não, mas é que eu senti ele cansado hoje também. Ele não é um jogador muito jovem, né? Tá indo pra 35 anos. Ele não tava legal lá, por isso também voltou, né? Também, se ele tivesse bem lá, a Juventus mas ele sobra, hein? No Flamengo ele joga mais, hein? O Palmeiras e Flamengo, Prédio, ele anulou o Estevão. Exatamente. É bom a gente lembrar isso, né? Ele é muito bom jogador. Hoje eu achei ele cansado. Cansado, Cavalo cansado. Casemiro, de volta à seleção brasileira depois de muito tempo. Eu vou dar uma nota 4 pra ele. Assino com o relator. Cansadaço também. Entregue. Errando um negócio que é muito simples pra ele, que é o passe curto, né? E muito perto da área defensiva, né? Longe do meio campo. Bruno Guimarães. 5. Ia botar um 4,5, 5 também. Ele foi melhor que o Casemiro, então. Um pouquinho, um ponto a mais, né? E o Andrés Pereira entrou no lugar dele com 46 do segundo tempo. Esses caras todos que entraram, eu não vou dar nota pra ninguém. O Prédio fica à vontade, mas não vou dar nota pra ninguém. É porque não foram grande coisa. Não. Gerson começou como titular. Nota baixa aqui, viu? Pra mim, 5 no máximo. Ele perdeu aquele gol, né? Eu botei 4, viu, Prédio? 4,5 então a média. Tá bom, O Gerson, esse ano, não é protagonista do Flamengo, né? Ele não vem, assim, fazendo jogando muito bem como já jogou no Flamengo. Eu também acho. O Arrascaeta hoje tá ali. Oscila, né? Oscila. No ano passado o Gerson jogou mais. O Andrei Santos, sem nota. Pra mim, sem nota. Chelsea, né? Sem nota. E o Estevão do Palmeiras? 5. 5 pro Estevão também. O primeiro jogo dele como titular, né? Da seleção brasileira. Eu acho, assim, olhando o Estevão jogar, parece que ele não tava solto, feliz como jogar no Palmeiras. Eu acho que a confiança dele, ele ficava com medo de arriscar. E no Palmeiras ele arrisca e vai pra cima. Foi apenas o 5º jogo dele, né? Ele é um menino ainda. Exato. Tem que ter calma.
Meio afobado, natural. Isso. Ele deu uma arrancada maravilhosa e na hora de finalizar ele não sabia se cruzava ou não. Mas ele roubou a bola, né? No lance do Vini, né, o Pretzel? É ele que rouba a bola e depois acontece aquela confusão, que é o lance que o Gerson, em vez de chutar a bola, claro, foi não passar, chuta e aí deu um passe muito ruim. Foi um tijolo, né, pro Vini. É que a gente fala menino, mas aí eu lembro na cabeça o Ronaldinho Gaúcho, naquela estreia na seleção, chapelando 2-3, o Ronaldo Fenômeno, o próprio Pelé e tantos craques com a idade que o Estevão tem, jogavam realmente com uma personalidade, enfim. O Estevão é um muito bom jogador, mas tá só no começo da seleção brasileira. Martinelli, no Arsenal, um leão. Sem nota, deu uma pipocada num lance aí que ele tirou o pé. Ele tirou o pé num lance ali desnecessário. Né? É mesmo. Foi com o Caicedo, é verdade. Até o Ulisses Nora falou, você tirou o pé. Não ficou legal aquilo lá, não. Não, mas sem nota mesmo, né? Eu diria até aquele símbolo do conjunto vazio, sabe? Sem nota. Vocês lembram do conjunto vazio? Sem nota. Um círculo e uma barra em diagonal. O Martinelli surgiu no Ituano, foi isso? Foi. No jogo contra o Santos, que ele arrebentou, lembra? O Sampaoli era o técnico. Foi 5-1 pro Ituano. Ele passou pela base... Logo ele foi negociado. Ele passou pela base do Corinthians também lá atrás, mas... Sem muitas chances. Bom, centroavante, titular... Ele jogou no futsal do Corinthians. Futsal do Corinthians, tá. O titular hoje, camisa número 9, foi o Richarlison, que estava sumido da seleção brasileira, voltou nessa convocação, porque trabalhou com o Ancelotti no Everton. Eu botei um 4 para ele 4, aqui. Eu 3. O esquema também não favoreceu, mas ele também não... Não busca, não procura jogo. Cansadaço também. E errou em bola, hein? Não ganha nenhuma pelo alto. Vinícius Júnior deu uma bola pra trás pra ele chutar, ele errou em bola. Na minha opinião, o Pedro é muito melhor, tá? É que o Pedro tá voltando de lesão e tal, não sei o quê, mas pra mim, Richarlison e Pedro. Richarlison, Pedro. Bom, o Matheus Cunha entrou no lugar dele, o Matheus Cunha foi pro Manchester United, né? E eu achei que ele não entrou mal, não. Buscou, tentou jogar 5 pra mim. 5. E o Vinícius... pra você, o Matheus Cunha. Eu ia falar que não ia dar nota pra ninguém, mas de fato, dos 4 que entraram, o Matheus Cunha, você vê que ele buscou o jogo e tal. É que o Brasil tava enrolado. Ele tava hoje, na lateral direita lá buscando bola. É que o jogo do Brasil hoje foi enrolado, todo mundo se engolou, né? Tudo bem, acho que uma nota 5 é legal, porque também o cara não tem culpa de ter jogado tão pouco, né? Pouco tempo que eu digo, né? Bom, e para finalizar, o craque do time, Vinícius Júnior, camisa número 10. 4,5. Ia dar uma nota 5,5, sei lá. Bom, enfim. Ele fez um chute, fez uma jogada de linha de fundo no primeiro tempo. Com Ordonhos também, né? 2 no segundo tempo. Ele fez uma jogada, a jogada que era para sair o gol da seleção. Começou com ele, então. O Gerson fez um corta-luz e o Casemiro recuou pro goleiro. Vou subir para 5. Era o lance do gol. 5, Mas aliás, pouco, né? Pouco pro tamanho. Foi talvez um lance parecido com o gol que a seleção brasileira tomou da Croácia na Copa do Mundo, não foi? Sim. Mais ou menos parecido, só que o cara da Croácia meteu lá no cantinho. E o Casemiro recuou. Exatamente. Então é isso. E o Ancelotti, nota do técnico italiano? 5 pra mim. O Ancelotti, na escola que a gente estudou, ele teria ficado de recuperação, tá? Mas vamos fazer o seguinte, a recuperação é contra o Paraguai, tá? Se ele fizer uma boa atuação, aí ele vai ganhar um céu. Senão ele vai ganhar uma nota vermelha. Lembra as notas vermelhas? Por que a nota vermelha era negativa? Não entendo isso, cara. Nota azul era boa, né? Exatamente. Lembra disso? Tem nota vermelha. Colorado. Queria que fosse uma perseguição, cara. Quando ele tirava 10, ele reclamava com o professor. Por que o semáforo, por que o semáforo vermelho tu tem que parar, né? E o verde tu avança. O vermelho legislação é o alerta, internacional, né? Legislação internacional. Por que o sangue é vermelho e não azul? Pois é, né? O azul é da nobreza, né? Dizem, né? Agora é o seguinte, hein? Gente, a seleção brasileira tá com o melhor técnico do mundo. Ele tá ali junto com o Klopp, junto com o Guardiola. Se não der certo com ele, não vai dar certo com ninguém. Essa é a minha opinião. Hashtag volta Ramon, né? Não tem o que fazer. Se não hashtag volta Ramon. Filipão, o Ancelotti vai até a Copa. Não, claro, claro. Isso a gente vai ter que esperar agora. Não, mas se não der certo com ele na Copa e tal, até a Copa, então imagina, não vai dar certo com ninguém. A gente fez um cenário ontem no Esporte Debate. Se ele cai pra Noruega nas oitavas, né? Porque tu vai ter um mata-mata a mais, né, nessa Copa. Tu vai ter o 32 avos, tu vai ter. Até antes das oitavas, né? Isso é um perigo pra seleção brasileira. Imagina o Brasil caindo pra Noruega, gol do Haaland no fim do jogo, daí, né? Não é impossível, não, porque a Noruega tem uma boa seleção, né? Aliás, amanhã tem Noruega e Itália, abertura da eliminatória. Não posso deixar de perder.
Bom, agora as notas do time... Fazer uma média, né? Do Equador. Ser? Ah, pode ser? Então vai, vamos lá. Média. O Equador jogou melhor que o Brasil, hein? Uma média 6 para o Equador. Acho que é uma média... Deixa eu ver aqui. É uma média justa, é. Quem é o melhor jogador do Equador? Hoje? No jogo de hoje, eu achei gostei muito do Alan Franco, viu? Que joga no Galo. Gostei hoje dele. Eu gosto do Caicedo. Mas o Caicedo pra mim foi o melhor. É que esse quarteto do meio aqui, Alan Franco, Caicedo, Vitti e Stupinhan, o Alan Franco e Stupinhan um pouco mais abertos, né? Esses caras jantaram o meio campo da seleção. A gente comentou isso com o Pretzel aí, entendeu? O Brasil não dá, umas 3 vezes a bola vai pro Casimiro, já tem um cara em cima, não dando nem chance do Casimiro pensar. Aí você alia isso ao plano tático, marcação forte de saída de jogo e o cansaço dos jogadores da seleção, você coloca tudo isso, Felipão, dentro de um liquidificador e bate, aí o Brasil realmente não conseguiu. Aí por isso que a bola não chegou da forma como deveria pro ataque. Às vezes que chegou, lançamentos longos, né, o Pretzel, e chutão pra frente ou na arrancada dos jogadores, como o Vini fez e o Estevão também. O Brasil hoje, do ponto de vista criativo, se a gente for dar notas para quesitos, por exemplo, né, defesa, certo? Tô dando exemplo, né? Sim. Defesa, 6,5. Tá? Defesa foi bem. Ataque. Nossa, mas 6,5 é bom? Opa, pra realidade de 6,5? hoje. Eu acho que a defesa não falhou em nenhum momento. Não Então teve nenhuma 7, então. chance. Defesa 7, Eu acho que tá 7 para mais. Tá, ataque, 4. 0. 4. Ataque 4. Teve uma chance de gol. Uma chance. Meio campo, 2. 3, 2. É por aí. 2 é muito pra mim. Então, olha só, aí tu começa a pensar, jogo coletivo, fraco. Compactou defensivamente, mas quando teve a bola, não. Olha a Argentina jogando da maneira coletiva que a Argentina joga. Os caras... não, dá raiva ver a Argentina. Parece jogo de PlayStation, certo? Um cara pega a bola, ele nem olha pro lado, ó. Já tem um jogador posicionado. A Argentina, Espanha, França, Portugal, estão assim no mesmo nível. São as seleções mais fortes ali. A Alemanha até que jogou contra Portugal e tal, até acho que a Alemanha não tá vivendo a melhor fase, né, dos últimos tempos, mas melhor que a seleção brasileira. Isso é inegável. Melhor que a seleção brasileira. E o técnico BKSS, qual que é a nota dele? Bom, hein? E levou o Equador à Copa. É o 9º jogo dele só, né? Então tá aqui, ó, eu tinha anotado ele, ó, ele tem 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Então agora ele soma o 4º empate. Ele entrou na vaga daquele espanhol lá, o Félix Torres, né? O que foi muito mal, treinou a seleção do Catar na Copa. Isso. O BKSS é um filhote do Sampaoli, né? Mas ele é menos elétrico que o Sampaoli e enxerga muito bem o jogo. Tem um momento histórico dele lá no defensa, né, Pretzel, contra o Palmeiras. Foi o quê? Supercopa da... Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana. Recopa, né? Ele fez um gol no finalzinho, acho que foi falha de alguém, de algum zagueiro do Palmeiras ali, rebateu no último lance. E em 2018, ele era auxiliar, eles brigaram a socos no vestiário, né? Depois de Argentina e Croácia. Né? Que foi aí que houve a intervenção na seleção, né? Ele era parceiro dos jogadores e os jogadores abandonaram naquele momento o São Paulo. Ele era assistente do São Paulo, lembra? E o pau quebrou no vestiário. Argentina 1, Croácia 3. Sim. Bom, hoje a maior nota do jogo vai ser pra arbitragem, né? Porque não teve nenhum lance polêmico. Teve? Verdade, não teve. Eu achei ele meio juizão nosso hoje, viu? Eu até falei sobre isso na transmissão. Teve uma falta clara do Casemiro, né? Quase em cima da linha no jogador Rodrigues, no final do jogo. Poderia ter dado. Ali era uma falta perigosa. E ele deixou, segue o jogo. Ele trocou uma outra bola ali e tal. Em linhas gerais, não. Eu daria nota 5 pra ele. 5? Você falou que ele foi bem? Mas o juizão é nosso, por isso. Viu? Entendi. Porque ele ajudou o Brasil aí. Eu sou amigo de alguns árbitros, ex-árbitros e tal, mas o juiz eu nunca dou nota maior do que 6, entendeu? Então 5.9. 5.9. Pra não ter... Bom, 11h21. Por enquanto, alguém passou por aí? Bruno Migliozzi. Felipão, terminando agora o pessoal de montar uma extensão da zona mista do lado de fora da tenda. A gente está aqui acompanhando e, bom, estamos do lado de fora agora, num corredorzinho que montaram na saída, só com a imprensa brasileira, porque os brasileiros ficaram de fora nessa tenda porque estavam acompanhando a coletiva, né? Então, grande parte da imprensa lá dentro é equatoriana e lotaram essa tendinha que disponibilizaram por aqui. Agora terminaram de montar, preparar com backdrop essa área aqui. A gente está bem posicionado, mas deve demorar um pouquinho mais para passar jogador. Uma curiosidade, o que se come no Equador, ô Migliozzi? Qual que é o prato principal do Equador aí? A gastronomia? O que você
você se alimentou nessa semana aí no Equador? Tava louco pra falar sobre isso, viu, cara? Ó, eu comi enceboiado. Enceboiado é o grande prato aqui de Guayaquil. É uma sopa de peixe, servida com mandioca, com pão também. É uma sopa muito boa, cara. Realmente, os caras... É uma sopa de cebola com peixe bem diferente. Também comi um seco de pollo, que é um prato de frango com molho, que é tradicional daqui. E tem também a pescada, né? O peixe aqui é a grande proteína, né? O pessoal não tem muita carne, não tem espaço no Equador para plantação de gado, né? Então a gente tem muito peixe e frango também, é a principal alimentação aqui. Mas esse enceboiado tradicional aqui de Guayaquil vale a pena, hein? Esse valeu a pena a visita, viu, Felipe? O Quesada quer saber se você comeu, como é que chama, Quesada? Uma xixa resbaladeira. Chicha resbaladeira. É. Eita, isso não, Quesada. O que é isso aí? Calma. Cara, eu tô vendo aqui a foto. Não é sacanagem não, gente. Existe isso mesmo, tá? É um doce, né? É um doce, cara. Não. É uma bebida. Feita principalmente à base de arroz, leite e canela. Pô, delícia isso, hein? Parece um iogurte. Sabe o que parece? Aquele arroz doce, né? Com canela, né? Parece. Rapaz. Traz um pouco pra gente aí na mala. Qual que é esse outro? É bonito esse. Esse é o secos, que é feito com arroz amarelo, maduros e uma espécie de esfolado de carne, que pode ser de galinha, de carne bovina, enfim, de frango. O bom é que tem pizza, tem hambúrguer, né? Passar fome não passa, né? Isso tem em todo lugar do mundo. E aí Mas o que é que você comeu? Repete aí, só pra gente anotar aqui. Quando a gente for, a gente vai comer aí também. Ó, encebolado, com 2 L's, enceboiado na pronúncia aqui de Guayaquil. É um caldo de peixe com cebola maravilhoso, tradicionalíssimo aqui. Eu já comi vale isso daí, é o encebojado, é verdade. Parece um ceviche. É, bonito o negócio, hein? Isso. É o típico mesmo aí, bacana. Eu não como cebola, então não ia gostar desse prato. Nossa, mas tá uma delícia nessa foto aqui, hein? Eu tenho cuidado pra comer comida típica, porque pode dar um revertério, né? Pra quem não tá acostumado. Tem isso, Pretzel. Tem isso. O estômago tem que ser forte, viu? Pois é. Bom, então, 11h24, o papo culinário tá bom, mas vamos pro intervalo daqui a pouco. Mais informações aqui no Apito Final, pela Rede Bandeirantes de Rádios. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. A terceira etapa da temporada 2025 da Stock Car acontece neste final de semana no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. A competição, que começou em Interlagos, já passou por Cascavel, tem como líder Felipe Fraga com 127 pontos, Guilherme Salas 123 e Gianluca de Castro 110 pontos somados até aqui. Os primeiros treinos acontecem nesta sexta-feira. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu sou o professor Reginaldo Veras, deputado federal pelo PV. Todos os dias acontece uma catástrofe natural. É a natureza cobrando o preço de tanta destruição. A humanidade está perdendo a capacidade de recuperar o que foi destruído. Eu sou o deputado federal Aliel Machado, do PV do Paraná. Na natureza, quase tudo se perde, pouco se recupera. Infelizmente, essa é a nova máxima. Nós tivemos bilhões de prejuízos, principalmente o prejuízo à vida humana. Pena, presidente do PV. Estamos muito perto do não retorno. O planeta não aguenta mais tanta destruição. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Partido Verde. Eu sou Clodoaldo Magalhães, deputado federal. Há 39 anos o Partido Verde alerta para a destruição do meio ambiente. Os negacionistas operam contra a natureza. É preciso reforçar com urgência o time que defende o planeta. Eu sou Bacelar, deputado federal. É hora de agir. Os
verdes devem ocupar todos os espaços para aumentar a consciência ambiental. Pena, presidente do PV. Aumenta no planeta o número de negacionistas com poder e cresce o risco de não retorno para a Terra. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem quem ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Oi, sou Lohana, deputada estadual do PV. A natureza é nossa casa e está sendo destruída por quem deveria protegê-la. Nós, mulheres, queremos nos fortalecer para juntas fazermos a luta ambiental. Oi, sou Thalita Fonseca, prefeita pelo PV. Não podemos assistir passivamente essa corrente que trabalha para extrair riquezas do planeta de maneira predatória. Estamos muito perto do não retorno. Sou Sheila Heitor, secretária nacional do PV. Estão brincando com o futuro do planeta. Se continuar assim, deixaremos apenas destruição. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Partido Verde. Eu sou Clodoaldo Magalhães, deputado federal. Há 39 anos o Partido Verde alerta para a destruição do meio ambiente. Os negacionistas operam contra a natureza. É preciso reforçar com urgência o time que defende o planeta. Eu sou Bacelar, deputado federal. É hora de agir. Os verdes devem ocupar todos os espaços para aumentar a consciência ambiental. Pena, presidente do PV. Aumenta no planeta o número de negacionistas com poder e cresce o risco de não retorno para a Terra. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolha o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h30, de volta no apito final pela rede Bandeirantes de Rádios. Você está conferindo o pós-jogo de Brasil 0, Equador também 0. Partida que terminou há pouco lá no Equador, por volta das 10 horas da noite, né? No Equador é mais cedo. Agora, por exemplo, 11h30, no Equador é 9h30 da noite. São 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. Bom, 26 minutos de jogo lá no Chile, o time chileno tá perdendo, a Argentina tá vencendo 1-0, gol do Julián Álvares e com uma assistência do Almada. E a Argentina agora mudou, entrou o Lionel Messi, quer dizer, o time tava sem o Messi, tava jogando bem e ganhando a partida. A Argentina lidera com folga essa fase de eliminatórias. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, para terça-feira, o que tem que mudar na seleção brasileira para terça-feira no jogo contra o Paraguai? Começa aí, Pretzel. Olha, eu acho que a ideia é de meio campo, né? Não dá pra jogar com Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. Ficou muito lento o time. E o Paraguai é um time que marca mais que o Equador. O Equador é mais técnico que o Paraguai é mais competitivo. E o Paraguai tá motivado, viu? O Paraguai tá bem treinado. O Paraguai vai à Copa. Depois de 3 Copas do Mundo, o Paraguai está de volta. O Paraguai vai a mais um Mundial. A última foi em 2010, quando chegou nas quartas e quase eliminou a Espanha. Num jogo duríssimo, Paraguai e Espanha. Perdeu de 1-0 só, errou um pênalti no tempo normal, quando estava 0-0 o jogo. Então, foi a última geração de Paraguai. Ficou fora da Copa do Brasil. Tinha Cabanhas nessa época, não? Tinha Cabanhas, tinha a Edu Valdez, né, o Oscar Cardoso. Certo? Roque Santa Cruz, tá desde sim, sempre. Eram os caras jovens, né? Era um bom time de futebol. O goleiro era bom, eu gostava. Vidjar? O Vidjar, o goleiro, tem razão. O time era bom. O final de uma geração muito boa. E aí o que aconteceu? Ficou um vazio, né? Porque o Paraguai é um país pequeno também. Então não foi a 14 do Brasil, não foi a Rússia e não foi ao Catar. Agora vai voltar a disputar uma Copa do Mundo.
Então é um time bem treinado pelo Gustavo Alfaro, que é um técnico argentino, e desde que ele assumiu, o Paraguai melhorou e melhorou demais. Então eu acho que vai ser um jogo chato. O Brasil vai ganhar? Acho até que vai, porque vai ser um outro tipo de motivação do time, mas tem que jogar mais bola. O jogo hoje foi um jogo modorrento, sem criatividade. Eu tô vendo aqui alguns jornalistas, né, minimizando, porque foi a estreia do Ancelotti. A gente não tá metendo o pau no treinador, mas a gente esperava pelo menos um pouquinho mais de qualidade do meio pra frente, né? Isso não aconteceu. Os jogadores hoje, pra mim, são mais responsáveis pelo mau momento do que o treinador, que fez 3 treinos. Tudo isso é verdade. Agora, pra terça-feira, mesmo com pouco tempo pra treinar, jogando em casa, obviamente a gente espera uma evolução, principalmente do meio pra frente. Os jogadores, eu acho que muitas vezes se escondem, né? Tem alguns jogadores que se escondem em jogos da seleção brasileira. E aí, Quesada? A terça-feira. Tem que mudar a postura, mudar o time, mas também a postura, né? É o que o Pretzel falou aí, e alinhado com esse pensamento, não é só você mudar as peças, o time precisa também desenvolver de uma outra maneira. Realmente, esse meio-campo com Casemiro, Bruno e Gerson não funcionou, entendeu? Então, bom, ele não vai tirar o Casemiro. Então, tem que escalar o Casemiro, vai escalar o Andrés Pereira, provavelmente, e talvez entre com o Andrei, né? Então ele muda esse meio campo. E vê quem tá bem preparado fisicamente para suportar, né? Eu até achei que ele ia colocar o Ederson do Atalanta, sabia? Porque ele é o cão de guarda lá na Itália, né? Tá jogando bem, hein, no Atalanta. Hein? Numa dessa, eu não sei se também é o caso de colocar o Ederson, entendeu? Porque aí o Ederson pode ajudar a correr também, né? Porque o Casemiro é um cara muito experiente, né? Agora tem que estar bem fisicamente. Eu acho que no ataque ele vai mexer, obviamente, né? Vai sobrar. Vai sobrar pro Estevão ou pro Richarlison. Eu tiraria o Richarlison. Não fez nada. Você pode jogar sem um centroavante, entendeu? Dá pra jogar. Com alguém pisando ali na área. Não dá pra mudar o Vinícius Júnior de posição? Ele fica muito escondido daquele lado esquerdo lá. Não tá muito manjado mas ali. É dele, né? Não dá pra flutuar, às vezes eu cair acho, pra direita. Tem que buscar bola também, né? Buscar bola. Fazer muito acomodados também. Tem que buscar bola. Na seleção ele fica muito escondido. Eu acho. Eu sempre defendi o Real Madrid isso até também. ele flutua mais. Eu acho, por exemplo, que o Richarlison vai ficar no banco. Acho que vai começar o Matheus Cunha, certo? O Rafinha volta. No lugar do Estevão. Então o ataque pra mim vai ser Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Apenas um palpite. Só pelo sentimento. No meio de campo, acho que vai entrar o Andrés Pereira ou o Andrei Santos, né, no lugar do Gerson ou do Bruno Guimarães. Quem que é o melhor jogador brasileiro hoje? Nossa, boa pergunta. Que joga no Brasil ou no geral? O melhor jogador brasileiro no geral, no mundo, Rafinha. Pra mim, Rafinha é o mais destacado. O Rafinha fez uma temporada muito, muito, muito legal. E faltou pouco, hein? Não sei se o... Não sei não, tenho certeza. Era o Barcelona né? final. O Barcelona, com o Paris Saint-Germain e Barcelona, a história poderia ser bem diferente, né? Agora a Inter fez um jogo contra o Barcelona, 2 grandes jogos contra o Barcelona, né? E aí no momento decisivo deu uma bela falhada. Mas o Rafinha do Barcelona, tá? Porque quando ele chega na seleção... ninguém joga. Ninguém, tá todo mundo devendo. O que vocês acharam da Inter disputar? Eu fiquei chocado com aquilo ali, porque eu sou bem conservador. Eu também. Era o Paris Saint-Germain de branco e a Inter com seu uniforme tradicional, né? Sim. O Paris jogou com seu uniforme tradicional e a Inter jogou de amarelo. Vocês não se deram conta disso? O uniforme tradicional é que o Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain, como ele tem a prerrogativa de escolher... Né, porque era Paris Saint-Germain versus Inter, né? E aí então escolheu o seu uniforme principal. Então a Inter, mas a Inter podia jogar toda de branco. Ela tem branco. Regra. Pois ela tem branco, ela entrou toda de amarelo. Eu achei bem. Parecia a seleção brasileira. É verdade. Perdeu, né, bem estranho. Parecia Brasil e Alemanha aquele jogo. Claro que isso não tem relação, viu? Mas que foi, né? Numa final, tu vê o terceiro uniforme do time, né? Numa final de foi estranho. Exatamente. Bom, agora 11h36, já o Bruno Milhós, direto da Zona Mista da Seleção Brasileira, porque a gente tem mais um intervalo aqui na Rádio Bandeirantes e já com os destaques finais do apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Oi, sou Lohana, deputada estadual do PV. A natureza é nossa casa e está sendo destruída por quem deveria protegê-la. Nós, mulheres, queremos nos fortalecer
para juntas fazermos a luta ambiental. Oi, sou Thalita Fonseca, prefeita pelo PV. Não podemos assistir passivamente essa corrente que trabalha para extrair riquezas do planeta de maneira predatória. Estamos muito perto do não retorno. Sou Sheila Heitor, secretária nacional do PV. Estão brincando com o futuro do planeta. Se continuar assim, deixaremos apenas destruição. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Quer uma dica de série? Brasileirão Série B, a série que faltava no Disney Plus, estrelando torcidas apaixonadas, times de tradição e rivalidades históricas. Tem Atletiba, Goiás e Vila Nova, Remo e Paysandu e muito mais. Haja pipoca pra tanto futebol. Todos os 380 episódios, quer dizer, os 380 jogos da Série B, você assiste ao vivo no Disney Plus. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A partir do dia 14, onde estarão alguns dos maiores craques do planeta futebol? Onde estarão alguns dos mais poderosos clubes do mundo? Onde a Bandeirantes estará? No Mundial de Clubes da FIFA. Coberturaça. Gustavo Soler lá, Leandro Quesada lá, nos Estados Unidos, trazendo os detalhes de cada embate e dos times brasileiros. Nossa equipe pronta e mobilizada aqui para o maior torneio de clubes que tem gostinho de Copa. Começa agora, dia 14. Na primeira fase, 15 partidas, com certeza. Com a melhor narração do rádio, sem dúvida. Vai fazer, bateu, quando não tirou, voltou pra ele, bateu! Todo dia, todo dia. É jogo todo dia. Vem ouvir aqui, na Bandeirantes. Oferecimento: Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. E Tigre, com Tigre na obra dá tudo certo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h41, de volta aqui no apito final. Vamos para Espanha, mas calma. O Alexandre Pretzel vai trazer as manchetes dos jornais pelo mundo, na Espanha também, citando o Carlo Ancelotti. Uma cornetinha do Marca. Brasil não compete com Ancelotti, manchete. Manchete do AS. Ancelotti tem um problema sério. Que é o Brasil, né? Claro. Não, tu não supõe que seja isso? Acho que é isso, né? Diário Olé, jogo sem brilho. Então, 3 manchetes que... Cara, e a gente tá falando de 3 grandes jornais, né, do mundo, né? 3 grandes jornais. Que aqui, viu, também o Marca é uma extensão do Real Madrid, né? Aqui tem um pouquinho de corneta pelo Ancelotti ter saído do Real e ter perdido 4 vezes pro Barcelona, né? Mas eu acho que foi uma crítica justa ali, eu também não? acho. Eu porque também o acho. Brasil não competiu, isso é verdade. Não competiu.
Bom, o Bruno Melhor está com o Matheus Cunha. Entrevista com o Matheus Cunha. Vamos ouvir então o jogador da seleção brasileira, Matheus Cunha, direto de Guayaquil. Carinho enorme por lá e muito obrigado por todo o carinho de vocês. Matheus, fala um pouquinho do jogo pra gente, um jogo difícil, atmosfera difícil, adversário difícil. Bom, acho que o Equador é uma seleção que eu acho que já é a segunda eliminatória, acho que eles vêm muito bem e, bom, fazendo pontos para até ter pontuação de ganhar essas eliminatórias, mas acho que é muito importante a gente vir aqui, começar a tirar pontos de todos os jogos que a gente puder e sair com esse resultado. Sem dúvida, a gente quer ganhar todos os jogos, mas tranquilo de que a gente tirou ponto num campo muito difícil. Matheus, e você entrou no segundo tempo, na verdade não começou o jogo, mas a seleção não conseguiu durante todo o jogo criar muitas oportunidades. O que você atribui a essa dificuldade de criar chances de gol? Atribuo ao Equador, acho que eles têm um jogo muito importante deles aqui, eles sabem como jogam e sem dúvida nenhuma nos dificultou. Mas eu acho que é o começo de um trabalho, se Deus quiser, de muitas vitórias. E eu acho que o mais tranquilo é saber que a gente está em processo de evolução. É um trabalho muito inicial, foram 2 dias de treino só, mas já deu para tirar alguma coisa? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, como eu falei, eles são segundos, se eu não me engano, na classificação. Não sei como depois dos jogos dessa rodada ficou tudo, mas eu acho que é muito importante a gente vir aqui, tirar ponto deles. E sem dúvida nenhuma, a partir do começo de um trabalho, as coisas melhorarem para que a gente possa ser vitorioso da grande maioria dos jogos. Rapidinho para fechar, você foi, além de seleção, novidade no mercado de transferências europeu, tá ansioso para agora jogar no United, essa transferência que foi muito especulada e que finalmente aconteceu? Eu tô muito feliz, eu acho que é o clube dos meus sonhos, sempre sonhei em estar jogando no clube do tamanho do Manchester United e sem dúvida nenhuma, eu acho que o mais importante é estar tranquilo de chegar lá e tentar demonstrar o que eu venho demonstrando nas minhas temporadas. A chegada do Carlo Ancelotti, ele tem elogiado muito você. Abre uma porta maior, um espaço maior para você ganhar a titularidade que o Brasil precisa de um homem que faça gol? Eu fico muito feliz, antes de tudo, de ter belas palavras de um treinador do tamanho do professor Ancelotti. Acho que não tem como não ficar feliz com isso, mas é o que eu posso fazer de melhor o tempo inteiro. Tá sempre disposto. Muito bem, tá aí então o Matheus Cunha e já tá chegando por ali também na zona mista o Alisson, goleirão da seleção brasileira. Vamos ouvir rapidamente o Alisson, passando agora na zona mista. E de finalização de fora da área, mas no resto trabalhamos muito bem nisso. É claro que fica um ponto a melhorar, de tentar criar mais e jogar melhor, mas vamos passo a passo, né? Isso é algo que o Mister falou também, é passo a passo, não é achar aqui que vamos chegar e mudar tudo da noite para o dia, é confiar no trabalho, confiar na qualidade, confiar no processo e seguir para o próximo desafio. Valeu, gente. Obrigado. Aí o Adson passando também e agora o Casemiro. Tá de volta à seleção brasileira, Casemiro, jogador do Manchester United, que vai ser ali companheiro agora do Matheus Cunha, que está se transferindo para o Manchester United, e um jogador que conhece bastante o Carlo Ancelotti. Alô, Casemiro, é você. Sabe, amigo? Tudo bem? Tudo bem. Bom, saudades, feliz de ter voltado, principalmente com a grandeza, quando um treinador dessa grandeza te chama. Fico feliz de estar na convocatória, principalmente de um treinador com a grandeza que é o Ancelotti. Fico sem dúvida felicidade imensa de ter voltado. Casemiro, qual você acha que pode ser o seu papel, que já conhece o Ancelotti há muito tempo, trabalhou muito com ele nessa nova fase da seleção brasileira? Acho que o meu papel é o de sempre, tentar transformar a minha experiência, meu poder aí de liderança um pouco mais silencioso, mas sempre tentando ajudar os companheiros, dentro, fora de campo. Acho que, principalmente que eu conheço muito bem, sei como lidar, sei como conversar com ele, sei da humildade que o treinador tem. Acho que sem dúvida vai ser importante para essa transição que o momento, primeiro nós temos que classificar para a Copa do Mundo. Casemiro, sobre o jogo de hoje, rapidamente, o Brasil teve dificuldade de ficar com a bola, o Equador ficou muito com a bola e vocês no meio de campo, muito focados na marcação, pouco na criação. Por que teve essa dificuldade? Bom, são vários motivos. O futebol é muito mais complexo que só chegar aqui e falar alguma coisa, né? Acho que depois de 3 dias do treinador, eu até mesmo fazia tempo que eu não jogava com o Bruno e com o Gerson. O Richarlison também era outro jogador que fazia tempo que não jogava. O campo não ajudou. Claro que quando você tem um campo de
campo ruim, a qualidade baixa e o contato físico vai muito mais além, né? Então o futebol é muito mais específico, é muito mais amplo essa pergunta, né? Então existe várias coisas, mas acho que foi um jogo disputado. Acho que uma coisa que hoje eu gostei muito da equipe foi o poder sólido atrás, uma solidez, que esse é o caminho. Não adianta a gente querer resolver tudo de uma hora para outra. Acho que a gente sabe que ter o poder ali de solidez atrás, acho que é importante para resolver isso quanto antes. O Casemiro está de volta à seleção brasileira, foi questionado ali sobre este retorno para a seleção e, é claro, com o contato que tem com o Carlo Ancelotti, sendo um homem de confiança do Carlo Ancelotti. Outro jogador ali que tem a confiança do treinador é o Richarlison, que trabalhou com o Ancelotti na Inglaterra. Richarlison passa pela zona mista também, fala agora aqui no apito final. Para fazer a seleção entender esse trabalho dele logo e começar a dar resposta dentro de campo. Olha, vai ser durante o dia a dia os trabalhos, né? Acho que teve pouco dia, 2 dias aí para treinar. Acho que ele vai aproveitar o máximo possível esses 3 dias aí para fazer jogadas, ensaiada e é isso. Então acho que aos poucos vamos entrosando também e ouvindo o que o professor quer da gente para que a gente possa executar dentro de campo. Parabéns, abraço sua filha, viu? Passou rapidamente, né? O Richarlison, um jogador que ficou muito tempo fora, né? Da Copa do Mundo, Alexandre Preto. 535 dias. 535. Ele não foi mais convocado depois da Copa, é isso? Foi. Foi. Tanto é que ele também está pendurado. Ele e o Casemiro estão pendurados. Mas aí chegou no Dorival, parou. Foi o Ramon ou Foi o Diniz? Acho que o Diniz chamou uma vez, tem que ver também. O Dorival não chamou, nenhum dos dois. Chamou nenhum dos dois. O Dorival não chamou nenhum dos dois. Fez certo o Dorival de não chamar o Casemiro e nem o Richarlison? Essa é uma boa pergunta. O Casemiro não estava bem, né? O Casemiro cresceu muito nesta temporada atual. Tanto é que ele foi muito elogiado pelo próprio Rubem Amorim. Agora, quando o Dorival assume, o Casemiro estava na reserva. E teve uma outra lesão também, né? Tanto é que o Dorival explica, né? Por que você não chamou o Casemiro? Não, a gente tem acompanhado, mas ele não tá tendo sequência, eu me lembro que o Dorival falou, mas no futuro ele vai ser chamado. Não foi chamado. Então o Ancelotti voltou e sabe que ele é um homem de confiança, né? Pela participação dele no Real Madrid. Mas hoje, eu não sei se não sei se a gente tá vendo outro jogo que é Sade e Felipe, mas eu vi muita gente elogiando o jogo do Casemiro aqui. Eu achei um jogo... O jogo do Manchester na semana passada? Não, o de hoje. O de hoje. Não jogou? Não, o posicionamento dele, tá, eu achei ele bem fora de contexto em alguns lances do meio de campo e muito recuado também, fisicamente cansado e recuado. E ele não é o Casemiro, ô Quesada, do Real Madrid que chegava, que se apresentava para cabecear, que se apresentava para o passe, que dava assistência. Pelo menos no jogo de hoje não mostrou isso. A gente precisa entender o seguinte, o Real Madrid, tá? O jogador só sai do Real Madrid quando o Real Madrid pegou esse jogador e fez isso daqui com ele, ó. Esgotou. Entendeu? Torceu tudo ali e não saía mais nada. Fizeram isso com o Cristiano Ronaldo. Fizeram isso com o Casemiro. Fizeram isso com o Marcelo, Modric, Sérgio Ramos, Toni Kroos, Benzema. O Benzema saiu porque é uma baita proposta. Porque logo iam dar linha nele. E não é, você volta lá. Roberto Carlos, monstro. Teve uma hora que o Real Madrid falou, não queremos mais. Marcelo também, não dá mais. Então é isso, cara, né? Não dava mais. No Real Madrid não dava mais. Olha, eu tô lembrando um ídolo do Real Madrid que saiu assim, o Raul. O atacante, o Raul Madrid. Raul foi um monstro. E era um baita de um jogador e teve que ir pro Schalke lá porque não ia Por isso que o Real Madrid, ele te idolatra, mas ele é maior que o jogador. Sim. Aí é que tá o detalhe. E tem um cara chamado Florentino. Exatamente. Que a parada é a seguinte. É o Eurico Miranda da Espanha. Se ele sentir que o cara já não tá antenado, já não tá se esforçando, não vai conseguir oferecer nada, esquece. Liberar o Cristiano Ronaldo, vamos combinar, velho. O que o Cristiano Ronaldo fez, hein? Zidane. Ronaldo. Fez esforço tempo pra ficar com o Ronaldo. Quem mais? Quantos caras Kaká, aí? Beckham. Porrada de gente. Dos que eu tô lembrando agora. O Bale. O Bale até que ele segurou muito tempo. Falou Beckham, Michael Owen, que foi lá também. Logo liberaram. Mas também. o Beckham até que jogou bem no Real Madrid. Fez os Galácticos, né? Mas a apresentação do Mbappé, eu achei espetacular a apresentação do Mbappé, porque o Florentino fez o Mbappé, lembra? Percorrer e passar por todas as taças de Champions. Vocês não lembram disso?
todas as taças de Champions enfileiradas. Apresentando e ao mesmo tempo cobrando. E ele até chegar no Florentino, ele passou por todas as taças. É verdade, Como que ele diz assim, meu jovem, tu tá vendo isso aqui? Isso Essa é isso aqui é muito grande, isso aqui, cara. Tá ligado aí. E vê se conquista mais algumas pra gente. E aí não conquistou, né? O Paris Saint-Germain. O primeiro ano dele, apesar que ele fez quase 50 gols, né, cara? Não, ele não mas foi ele mal. faz, A temporada dele foi mas incrível. ele realmente vai bem, né? Ele entrega na seleção, no Paris Saint-Germain e tal, mas às vezes talvez o individualismo dele... Tem razão. Talvez o individualismo dele atrapalhe o coletivo do time. Jogou pouco hoje, viu, contra a Espanha. Fez um gol de pênalti, mas jogou pouco. Agora, eu acho, tá? Agora a opinião. O Yamal já atropelou o Mbappé. Nossa, o que o Yamal tá jogando... Não, e outra, a naturalidade, certo? A leveza e o alto nível, né? Mais jovem, né? O alto nível dele. E outra, não é só um jogador de drible e finalização. Ele é um passador espetacular. Nossa, também. é maravilhoso. Mas você diz atropelou... Atropelou de passou, acho. Atropelou, não, tudo bem, atropelou não, porque eu acho que atropelar é você passar muito, assim, né? Mas eu acho que já passou. Eu acho que hoje Porque o Yamal assim, é o cara, talento do futebol mundial, pra mim, é o Yamal. E eu achei que, após Messi e o Cristiano Ronaldo, fosse o Neymar machucou, aí veio o Mbappé. Mas acho que o Mbappé, não sei, pra mim, tá? A minha opinião, eu acho que o Yamal já ultrapassou, assim, de ser o talento do futebol mundial. Hoje, pra mim, acho que vai ganhar o melhor do mundo, hein? Yamal? Acho que ele vai ganhar. Eu acho que o Dembélé foi melhor do que o Mbappé nessa temporada, não? O Dembélé francês. Jogou muito. Mas hoje não jogou nada. Jogou pouco. Aliás, a França inteira hoje, né? Os caras estavam baleados no final de semana também, né? A base da seleção. Hoje ninguém jogou bem. Agora sim, eu acho que o Mbappé, ele não tem assim a finesse de um Platini e de um Zidane. Nem é a mesma posição. Mais ou menos com o Trezeguet não, o Henry? Seria uma comparação com o Henry? Pode até bater, Foi o jogador francês recente que disse: o Mbappé é um grande atacante. Mas foi Platini que falou, né? O Mbappé é um grande atacante, mas longe, meio assim, longe de mim e do Zidane. De mim. Deixou bem claro. Agora, não vamos esquecer, né? E é verdade, né? O Mbappé tem 2 finais de Copas do Mundo e ele jogou 2 finais de Copa do Mundo extraordinárias. Isso também é verdade. Ele fez 3 gols na última Copa, na última final da Copa, e ele foi protagonista contra a Croácia. E naquele ano, o Précio vai lembrar, Argentina e França fizeram um dos maiores jogos da história das Copas, 4-3. A França 2-0 pra Argentina, oitavas de final. Que jogo! O primeiro gol que o Mbappé faz é um gol espetacular. Que jogaço! Você lembra desse jogo, Felipão? Nossa, esse jogo foi... jogava demais. Cara, esse jogo foi extraordinário. Jogou demais esse jogo aí. O Gareca sai abatido, o Chile tá praticamente eliminado da Copa. Chile 0, Argentina 1. Só tem treinador argentino hoje, né, no futebol sul-americano. 8. Um boliviano e um italiano. Boliviano da Bolívia e italiano do Brasil. Italiano do Brasil. Então só tem... só tem 2 técnicos que dirigem as suas seleções. Um boliviano e um argentino, que é o Scaloni dirigindo a sua seleção. Os outros leitura também, são todos técnicos estrangeiros. Eu tenho a listinha aqui, ó. Ancelotti, estrangeiro. Do Brasil. Bielsa, do Uruguai. Estrangeiro do Uruguai. Gareca, do Chile. Estrangeiro. Batista, da Venezuela. Batista é argentino. Alfaro, argentino, Paraguai. Scaloni, argentino, da Argentina, ok. Nestor Lourenço, Colômbia. BKSS, do Equador. Villegas, o boliviano que o Prétzio citou, da Bolívia. E o Ibáñez, outro argentino da seleção do Peru. Tem técnicos conhecidos ali, mas o mais conhecido é o Carlo Ancelotti. Agora aqui, ó. Temos o técnico mais vitorioso do mundo. É nosso, meu irmão. Olha o que para o Brasil. Olha o que a Argentina fez. Jogou com força máxima. Foi lá e ganhou o jogo. Os caras jogando sério e jogando a valer. Isso aí me serve. Hoje aqui? Hoje. Não, mas estava sem o Messi não jogou. Não, o Messi ficou no banco, mas entrou, certo. Mas os principais jogadores, perfeito. Mas olha o interesse. Foi lá e ganhou o jogo e comemorou. Sabe? O respeito ao futebol também, o respeito à camisa argentina. Né? Mas tem uma coisa também, gente. Não quer dizer que você foi bem na eliminatória, que você vai bem na Copa do Mundo. O Tite era o rei da eliminatória, né? Foi bem nas eliminatórias, lá classificou o Brasil, lá com tantos pontos na frente, na primeira colocação, e chegou na Copa do Mundo. A minha tese, Felipe, tu ser primeiro e sexto hoje é a mesma coisa. Tu vai pra Copa. O importante Copa. é classificar. Tu vai pra Copa. Lá,
Aqueles 40 dias antes da Copa, é ali que as coisas se definem. É ali que tu vai sentir se tu vai brigar pelo título ou não. É a história do Neymar. Não precisa convocar o Neymar agora. O Neymar tem que estar bem na Copa do Mundo. Se ele estiver bem na Copa do Mundo, na época da Copa do Mundo, aí você convoca ele. Porque você sabe do histórico dele, de ser um grande jogador e tal. Agora não precisa convocar o Neymar. Pra classificar nas eliminatórias, vai classificar. Aí o Neymar tem que estar preparado pra Copa do Mundo. Se ele na Copa do Mundo não tiver lesão, você chama ele. Agora, se ele tiver baleado, não chama. O Kaká tava baleado numa Copa do Mundo, não tava? 2010. Aí chamaram ele não conseguiu corresponder com o que se esperava, porque ele era... Ficou brabo, inclusive, mas depois operou o joelho. Lembro, ele era um dos jogadores, um dos melhores do mundo na época e tal. Ele ganhou em 2007 ou 2008. Que ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. Em 2007 ele fez um ano no Milan. Aquele Milan deu uma atropelada no Boca, lembra, Pretzel? Naquela final. Nossa, e o Boca o Boca tinha vencido o Grêmio do Mano, né? No placar agregado 5-0. Aquele Boca, ele tava voando aqui na América do Sul. Era o Boca do Palácio. Riquelme, E aí quando ele foi... o Palermo. Quando ele era o Miguel Ángel Russo já, né? Não era mais o Bianchi. Quando esse time pegou o Milan do Kaká lá no Japão... Foi no Japão, não é, o Pretzel? Foi no Japão. Cara, o Milan deu um passeio no Boca, mas assim, o Boca não viu a cor da bola. Foi 4-2, mas podia ter sido uns 5, 6, 7. O Milan até tirou o pé no momento lá do jogo. Eu lembro desse jogo. Que jogo. Falar em jogo, que jogaço, hein? A reta final do primeiro jogo da final da NBA... Faltando 1:22, 110-105 para o Oklahoma, hein? Chegou a estar 14 pontos. Tá 5 agora, faltando 1:22. 1:22 demora 10 minutos para acabar no basquete. Fica parando e tal. E a gente vai acompanhar aqui esse finalzinho na Band TV. Tá terminando agora o quê? O apito final, 2 horas de programa debatendo com a nossa reportagem lá direto de Guayaquil. O Bruno Miliosi trouxe o Carlo Ancelotti. Entrevistas na Zona Mista, um trabalho muito bem feito do Bruno Miliosi, que vai retornar para o Brasil já neste final de semana. Amanhã faz algumas participações de Guayaquil, volta para o Brasil e na terça-feira estará conosco o Bruno Miliosi na Neoquímica Arena. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Ulisses Costa, também terça-feira na transmissão de Brasil e Paraguai pelas eliminatórias. Grande abraço, viu, Pretzel? Prazer estar com você aqui. Todo meu. Um abraço para vocês. Valeu, Felipão. Leandro Quesada. Boa, meu irmão. É isso aí, tamo junto. Um abraço para todos os ouvintes que ficaram conosco no apito final. Vem aí a programação da Rádio Bandeirantes. Amanhã estaremos com os nossos programas esportivos debatendo mais este jogo da seleção brasileira. 0-0 xoxo da seleção lá no Equador, na estreia do Carlo Ancelotti. Um grande abraço a todos, boa noite, fiquem bem e até a próxima. Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo.
A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O avião da Gol colidiu com outro de Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Exército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Milhões de reais para o filho não passar necessidades nos Estados Unidos.